Alô, alô. Nossa, acho que o áudio tá muito estourado. Aí. Colocar 8. Pronto. E aí, Kimzinho? Suave? O link da mentoria tá aí na descrição. Na descrição da live mesmo, aí embaixo. Aí tem o da mentoria, o do guia e também das skins. De boa, mano. Tudo bom? Hoje a gente vai fazer aí uma livezinha do campeonato da BCX. Como vai a vida? Tranquila, graças a Deus. Vou mandar o link da live no Discord, que eu acabei de iniciar, né? E também acabei de acordar, vamos assim dizer. Eu acordei umas 9 horas, alguma coisa assim. Aí eu fui na padaria, fiz o café. Fiquei um tempo no YouTube Studio vendo umas coisas. E liguei o PC só agora. Aí aproveitei pelo horário, né? Que já começou a live. Pra acompanhar junto com vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. O ruim, cara, é que eu tô com uma tela só. Aí eu vou ficar vendo o chat no celular. Então às vezes parece que eu tô assim, olhando pra baixo ou com a cabeça meio estranha, é porque eu tô olhando o celular, tá ligado? Deixa eu ver uma coisa. A live oficial do Brawlhalla não começou ainda. Só tá no Pro Brawlhalla, na Twitch. Porque ontem eles não terminaram. Já comi já, mas ontem eles não terminaram as partidas 2v2. He's holding onto that stock a little bit longer than they'd like. D-Light Sider open off the side of the stage. Radish gets some revenge damage in there though, but he's got to be careful. If Maggie's spending all that time recovering, Radish could go down to a team combo, and Booming and Sansom already hit 5 of that in the beginning of the set. Yeah, but Radish only got hit by a couple of hits, guys, so it could have been a lot worse than it actually was, luckily.
Just coming out there later, having to find a way to make it back onto the stage, somehow slipping between Boomy and Sandstorm, buying enough time. Did he touch the ground? Okay, he makes it back. But he's already taken so much damage. Some friendly fire on the Boomy, and Magdi goes for the ground pound. Sandstorm up the side of the stage. Boomy has to go for the save. No! He goes for recovery, goes down to the second gauntlet ground pound, and now Boomy in a 1v2 in game 1. Vamos aproveitar e quem estiver assistindo já deixa o like, compartilha. O dia vai ser longo hoje, provavelmente, porque vai ter muita partida, muita. A 1v1 dura até a noite, cara. Tem muita gente esse ano. Mano, peguei o guia. Ô louco, velho. A plataforma até rápida mandou a notificação aqui pra mim, ó. Aí sim, Kimzinho. Agora bons estudos. Tu tá em que elo, mano? This is such an explosive game because it feels like both of these teams are able to like throw out like a 7-team combo onto each other and just make stocks completely disappear. Look at this, we're like 20 seconds into this match and already Boomy has taken so much damage. Everybody's already past the... Cara, eu não sei como é que tá a bracket, eu tinha visto só ontem à noite, velho, e depois não vi mais. Eu não sei se o S e o Ventanquilo conseguiu passar ou não, se foi eliminado. Também tinha o Saki e o Fiend, né, que tava jogando. 1740, o máximo foi 1784. É, tudo tá pronto então, mano. Você vai pegar diamante rapidão agora. And again, that team's positioning right now, this beginning of the game, excellent. Yeah, and now Boomy's been spending this entire time playing keep away. They can't get any of these team combo started, and Radish and Magdi are a lot more stabilized in this area. Now Magdi, unarmed, no jump. Como pega as skins? As skins é na loja do Lux, que é o patrocinador aqui do canal. E pra você pegar os prêmios é na live do Brawlhalla aqui, ó. É na live do Pro Brawlhalla na Twitch. Mas aí você não pega skins, você vai pegar só cor. Eu não sei como é que vai ser a track de hoje da stream oficial, mas essa stream aqui é só dessas duas cores aqui. E é tipo... é uma stream que eles fazem de duas telas, vamos assim dizer. Do stage oficial, do palco oficial e do palco lateral, vamos assim dizer, porque tem que acontecer vários jogos ao mesmo tempo. E não tem como mostrar todos na stream, aí eles fazem duas streams, no Brawlhalla e no Pro Brawlhalla. Because Magdi underestimated how far he could take that combo, and then Boomy was able to come in for the save. Now Boomy and Sandstorm are getting a ton of damage on the Magdi's second stock here, and Sandstorm, while really hurt on the red, has not had Boomy take too much damage in the meantime, so they can actually keep this. Vamos ver como é que tá na estação Brawlhalla. Okay, I love the fact that Sandstorm didn't continue like his advantage state, right? He just noticed that, hey, if I try to go. Nossa, eles perderam de 3-0 pro Magdi e o Rage. Nossa, velho. Because he was so focused on being able to deal with Boomy, and now it's 3 stocks to 2, and Magdi might drag this out for a little bit here because. Tá sem narração hoje? Brawl tá em live? Ainda não, mano. Tá offline aqui, só tá o Pro Brawlhalla. Que é tipo uma stream complementar. Disjointed enough that you can make enough space for yourself. That as long as you position yourself far away, you don't have to really commit to anything. Ah, velho, estação Brawlhalla não tá narrando. Eu vou deixar na stream normal, porque aí eu consigo os pontos pra conseguir uma corzinha, né? Apenas. Porque o legal da stream do estação é a narração, que é em português, pra vocês entenderem. At your Magdalene, he might like. É.
50-50. That's the setup that we were talking about earlier, right? Being able to get that downline pivot side air so that they don't have to worry about sandwiching his opponent to be able to get that follow-up. Okay, goes for a really aggressive recovery though, trying to hunt down Boomy. Just waiting a second, making it back onto the stage here. Chase dodging in and then target switching back onto Boomy. Megdi is playing phenomenal right now considering the circumstances. It is a scary 1v2, and it is actually scary for the blue team because of how possible I still feel like this is. Sandstorm hasn't really gotten that startup yet. They're getting this little chip damage here for weapon throw and the weapon throw, but Megdi's actually done a great job avoiding all the setups from the blue team. And if he gets one neutral sig in here on Boomy, which he's looking for, that, right, that could bring it into the 1v1 against Sandstorm, where I feel like Megdi's playing hot enough to be able to do it. But this is probably where it's too hard to make it back. Yeah, Gone. Tá dando o que hoje? Eu ainda não sei o que vai ser hoje, mas nessa stream complementar aqui é só a cor. Acho que é a V3. É a V3. É essa aqui, ó. Realistically, I'm fighting against Chun-Li. The most important thing that I have to look out for is going to be that neutral signature, right? Because I don't feel like Megdi is going to commit to like a dash jump, ground pound or something, right? So I'm just gonna wait, and then that was the whiff, and then. You know, yeah, Megdi can't really afford going for like a dash jump gravity cancel downlight either, even though that's the other thing that could get like a true combo into recovery. He was really just going for NSIG, and as long as you're grounded, that will never hit you, will never pick you up, like you said. So really well played in that 1v2 coming out from Boomy and Sandstorm. And yeah, the other part that you talked about was that like Boomy's role was to be really patient and play keep away, but that's like the one thing Boomy doesn't want to do in a 2 scenario, no matter how behind it was. So it took a lot of self-control from him there. Red team, now it's 1-1, opening up with a pretty strong combo onto Sandstorm, but Rage has got Boomy on the other side of the stage, and Megdi just takes down Sandstorm on his own. Takes out Sandstorm, but Boomy not going to be able to do the same thing to Radish, who is still hanging on to that first stock. Sandstorm going back in with that neutral connected, switches back up onto Megdi. Both red team members struggling to land now until Megdi actually makes that space for himself. 600k do que de prêmio deles? Mano, eu sei que esse ano tá... Velho, eu não sei de onde o Brawlhalla tira tanto dinheiro pra dar pra esses caras, velho. Porque ele é muito prêmio, mano. Além de todo mundo praticamente receber prêmio, o top 5 já é tipo muita coisa, é muito dólar, sabe? Mano, se um brasileiro ganhar lá alguma coisa, tipo, ficar no top 3, ele volta com, no mínimo, 60 mil reais, tranquilo, de lá, de Atlanta pra cá. Se ele converter, dá no mínimo 60 mil. Se ele ficar no top 5 de qualquer coisa aí. Was fine in that scenario, but now they have to be able to answer back. Get Megdi here. Boomy was looking for that follow-up, and instead just falls into a team combo. Rage catches Sandstorm in the middle of a signature attack. They gets interrupted and gets hit by that side air. I mean, that's really the boot's win condition, isn't it? To get both of the opponents stacked in one. Eu vi que o prêmio pro top 5 da 2v2, acho que tava... Ou era top 5 ou top 4? 7 mil dólares. Yeah, Sidesig ends up taking Boomy up the left side of the stage. It's such a powerful move when you can be able to get it off the team combo like that. Sidesig comes down, and Sandstorm actually punishes Radish, uses active input to just send him to the right side with that side signature. Goes over that side light, tries to avoid the follow-up, and Megdi just jumps right in, but a good follow-up sider. Okay, team combo to Radish. It has to happen here to be able to get this close in this game 3, and Radish manages to avoid that. He's done so good at being able to avoid getting knocked out until, well, the Haymaker comes through, and now it's even across the board. Even across the board, but look at the amount of damage that Sandstorm has. You cannot afford to take any hit because you'll be knocked so far away that it'll take so long for you to get back onto the stage. Boomy at the moment tries to come back on. Sandstorm gets that landing downer. Chase dodges in. Neutral sig hits. Almost knocks Sandstorm out on its own. Team combo to Boomy. Downlight Cider in the end. He dunks him off the left side of the stage. Now both of the blue team are on the side of the stage. Can they make it back? Sandstorm, Cider's through with the weapon throw from Boomy. Combos him into the... Isso aqui é uma partida bem clássica, velho. Sandstorm e o Boomy contra o Megdi e o Radish. Acontece direto. Tá 2-1 agora, estão perdendo. At least I talk a lot about the situation where it's like, yeah, if you get knocked off the stage that high damage, just go and go to the next stock. Well, you don't have any stocks left. You got your last stock. Já começou a stream normal? Damage, and they were both on the side of the stage there. It's very difficult in the heat of the moment to communicate exactly how you're going to recover. Não, tá offline ainda. He goes, what the heck? And there he goes. He's off the top of the stage.
Once again, this is elimination set. This is elimination set to get into the top 6 as well. So this could potentially be Boomy and Sandstorm's last 2's game of the entire event. So there's a lot on the line. There's a lot riding on this. And at the moment, Megdi just using that neutral light just to get a little bit of space for himself. Boomy coming back into Radish. I don't think he wanted that hitbox of the neutral in. He wanted the inner one facing his teammates so that he could continue the combo. He only got the outer one, and it sent his opponent to the right side. Yeah, that positioning is very critical there, and Boom was just not quite able to get it. Radish was trying to set up in the meantime with his own down leg pivot. Sarah at the end, Sig actually catches Megdi off the right side of the stage. First time that we've seen a really good lead for the blue team in about 2 games. Radish trying to make up for it with that side signature, and Sandstorm comes right in there with the down leg recovery. And then that nair onto Megdi to stop Megdi from getting any help there onto Radish. Let's see if the blue team can get a 2-stock lead here. There we go. Recovery comes through, just barely knocks out off the top. Boomy was just waiting. Boomy was waiting for Sandstorm to be hit. He was like, okay, this is my time to shine, and got that recovery in. And now, all of a sudden, blue team has once again a gentle lead. This is very susceptible to changing. They've both taken so much damage, especially when Radish is coming in like that. Well, and now take a look at what's happening. Boomy is off stage. Sandstorm trying to find a way to save his teammate, but it's a little bit too late as Megdi closes it out. Yeah, the counter hits coming out from the red team, the blue team here, are so good that I actually think it is optimal to not try to hit your opponent isso, bicho? is respawning. There's just no way. Boomy went for 1 nair, and Megdi was right in there with a ton of damage, and now he has an edge guard here. Recovery does hit, but if Boomy missed that, he possibly could have gone Boomy was down. scared. Yeah, that's Gauntlets off stage. Alright, they're capable of doing some unethical things out there. He almost lost his stock way too early, and now all of a sudden it's 2 stocks apiece. Megdi is the one that is highest in the damage at the moment. Radish backing off a little bit, occupying the right side of the stage. Okay, they're trying to build that sandwich. They're not going to get it anyway. Oh, but Radish starting it off that pivot side air has an edge guard opportunity. Radish goes for the recovery on the Megdi to put him up into the sky, and then he gets the grab on the Boomy Sandstorm his teammate. Radish knocking Sandstorm off the left side of the stage, and Boomy fully charging it down. That just doesn't get punished. Então em vantagem agora. Sandstorm takes down Megdi, and Radish did not know what to do. Help his teammate or finish the attack. That was just like you have bigger fish to fry in that moment. Okay, like there's like way too much happening, and your teammate is about to get knocked out, and you also don't want to run into that D-Sig as well. So that's like a lot. That is like information overload. Yeah, that was some rare choice paralysis there coming out from Radish, where he just ended up choosing not to do anything there, but he gets the recovery onto Sandstorm. Não tá mais. Boomy, he can take the lead here, but this that is was very just the close. trolley problem. He actually just got trolley problem in real time. He did. Oh, now look at this. Down air coming up from Boomy. Nossa, velho. É estranho ver, tipo, esses Legends no 2v2. É só arma que, tipo, é muito colada. Gauntless, Battle Boots. Normalmente você vê Machado, Hammer. Será que virou meta na 2v2 isso aí? Ou é por conta do Team Combo? Não sei. Porque eu não jogo 2v2. Successfully runs away. Team combo. Everybody getting interrupted by the stairs from Sandstorm. He catches both of the red team members. Boomy falling back. Goes to the end light. Tries to read Megdi jumping in. And the gravity cancel ends to catch Boomy. He barely survives. Sandstorm off the side of the stage and Radish for the jump. Nossa. Sandstorm has to go through to be able to help Boomy. Boomy tá morto. Megdi gets the dodge and read, and now Sandstorm stuck in the 1v2. Será que eles perdem? Ah, velho. Acho que sim, né? Porque os caras tá sozinho agora. Contra 2. Não tem muito o que fazer. Megdi tá vermelho, mas o Radish tá laranja. Não dá pra fazer milagre, não. É, perderam. Que isso, boy. Oh, how does Sandstorm get in here? The weapon spots are being starred away. Megdi already throwing his weapon in preparation for the next one. He finds the gauntlet. Science that comes through. Silent recovery. Oxi, ele não tinha dodge? 3-1 over Boomy and Sandstorm. Caramba, ganharam de 3-1. Esses dois tão fortes, viu? Because everybody was off stage in that moment, and he bobbed and weaved and found his target. He was just like, he homed in. That was amazing. Yeah, being able to keep track of Boomy's recovery options during that moment when Sandstorm was out there, because that was a moment where like Radish went off with the gravity cancel signature, and that didn't end up connecting. And then when that missed, he ended up getting hit off stage, and then Sandstorm and Radish had to like make the decision whether they were going to pass each other in recovery or make it off the stage or save his teammate. And then Boomy in the meantime, he's like, I haven't dodged and a jump. I don't know what to do. And he goes for that dodge into the side of the stage, and he times it really perfectly for that ground pound right as the iframes were gone, and that was just it. Sandstorm then stuck in a 1v2 against Radish and Megdi, and I think for both of those teams, once the 1v2 happens, I mean, Megdi made it look close, but it still wasn't possible, right? So that was curtains for them, and that was the 3-1. Yeah, a little bit tragic. That was the kind of a set that I really wish had gone to a game 5, but it does not seem like that was in the cards. Radish and Megdi, they played the 2v1 beautifully. They did an excellent job that set. And that means that Boomy and Sandstorm are officially knocked out of BCX 2023 2v2s.
Sandstorm e Boom tá fora. Post game stats. Yeah, the last game. Eu quero saber quem que tá ainda, velho. Damage graph here was for Booming. You can see like this is just probably going to be the trend for anybody that has to go up against Radish and Meg D, win or lose. We're going to see one player go down super early on, this time being Booming, right at the end of that graph. We're just kind of like, yeah, he didn't really have much to do with that stock, did he? Yeah, that's a little bit sad, you know, compared to all of these, like that first stock for Meg D, questionable. That last stock for Booming, pretty Yeah, sad. and then the last stock from Meg D in particular, I didn't even register that half the game was spent on that stock there, right? And he just spent the entire time not really even taking that much damage. There was like 3 interactions there where he lost neutral, and the rest of that was all spent putting a ton of damage onto Boomy and Sandstorm. They actually played that phenomenally. And this is very exciting for me because when it comes to this team composition, I think these are the two teams that were doing it the best, but Radish and Meg D, I think, innovated on it first, and they ended up being able to beat Boomy and Sandstorm at their own game. Well, not at their own game. their own game. Okay, right? yeah. I guess when I said that, I thought I was saying that it was Radish and Meg D's game. Do you know what I understand what you were trying to say. Yeah, right. I get it. I'm just That saying makes that they sense. did it first. Boomy and Sandstorm went, wait, that's really cool. I'm going to try that, and we're going to try to do it better. And Radish and Meg D said, actually, we're the best at it. Yeah, we invented this. We Yeah. pioneered this. Okay. Yeah, although I didn't see as much off of the downlight pivot side air that I wanted to, even though Radish went for it a lot. It was just because Boomy and Sandstorm actually were doing a good job of being able to navigate that situation, and then Radish and Meg D just had like 50 million game plans after that to be able to follow. Eu finalmente consegui logar na Hotmart, meu Deus, demorou muito. I'm also excited Como assim logar? to see Radish a little bit later Eu não tinha Você não tinha comprado? when we get into the top four. The top 4, yeah. Which is going to be pretty exciting. That'll also be happening on the side stream. We will have one more set in between because we have to jump to the other side of elimination where we have. Yes. So on the other side, we've got Java and Faking, another North American favorites, going up against Saki and Fiends. So this is going Ó, o Saki e o Find tá no game ainda. teams in top 8 Estão falando deles, que ainda tem eles pra jogar. going up against Wes and Vent and Kilo a little bit later, so even more boots action and doubles possibly coming out from Wes's Tesca, but that's more later. For the one that's coming up. Ué, será que o Wes e o Ventanquilo tá jogando ainda? In North America, phase where everybody was locking and crossing on Pra eu ter acesso ao guia. Ah, pô, entendi. O bom é que ele é em PDF, você pode baixar e colocar no celular em qualquer lugar. as good anymore, so we're going to choose the other ranged weapon. I thought you just didn't like the Wizard. name. I thought you just said Sonic's out loud and you were like, oh. No, the name's great. Ever since Sparky coined it, I can't stop saying it. And now everybody just talks about it on Twitter. Shouts to Sparky. Great. That was basically his idea, I think. But we're not going to be seeing any Sonics here in this set because this is going to be. Pelo que eu entendi, tem as duas duplas ainda no camp. O Saki e o Fiend, o Wes e o Ventanquilo. Axe and sword, which is crazy because anytime that I see that doubles legend come out in a pick, it's like, huh, you're really doing for defense legend. This is kind of nuts, but if you don't get hit all the time, it's actually just the best thing that you can do because your stats are overloaded everywhere else. That's a great Smash quote, isn't it? Just don't get hit. Yeah, a lot easier said than done too. It is really just such a simple philosophy that can be quite difficult to properly embody. So I'm quite excited. Bom, eles só estão enrolando. Cadê o próximo jogo? Era bom eles adiantar esse stream, velho, porque hoje vai ter muita coisa, velho. Vai ter, tipo, muita partida. Eles ficam... Não sei o que eles ficam fazendo, velho, em vez de colocar a partida logo, cara. Pra acabar o 2v2, começar 1v1. Vai passar muita gente ainda. E já é, tipo, 11 horas. 11h29 aqui no Brasil, no caso. Lá deve ser o quê? 10 da manhã? Mais ou menos. Eu não lembro a diferença, acho que é 2 horas adiantado pra cá. It's actually a lot of Kaya and Olgrim coming out from EU because Acno and Blaze were the ones that are being able to do it the best with that, and Acno and Blaze, who we'll be seeing later on in the bracket, will be showing us why that team composition is so great. But yeah, in terms of like the overall diversity of the top 8 team compositions, we've actually got quite a few different things going on. We do have quite a few. I do miss the point in time where everybody was just running Devil Jin I and don't. just pressing side signature Why behind are their you saying teammates. that? 'Cause it was Eles fun. falando do It was a Devil funny Jin, time to be que watching. fica spamando. Considering that Fozy has been playing É o Zariel. Mano, and then nobody else played a tristeza, velho. O Zariel é um personagem legalzinho. Ele tem arco, tem luva, uma combinação é bonitinha, Just like one cool skin, sabe, so confortável. think about a character. Aí o cara pega Zariel pra ficar spamando, velho. Aí é soda, né? Triste. Well, let's take a look at the stats coming up here for the head-to-head. We've got Wes and Ventanquilo. Oh, Right? Looking at this. os homens estão aí, ó. Top 8 placements on Wes's behalf. Yeah, Quite a few. It is quite a few. Ventanquilo is a player who
gets into top 32 quite often. And the reason why his top 32 placements are that much less compared to Wes is just because he hasn't been playing as well. Depois eu saco Fiend contra o Java e o Fake. Aí vai ser pancada, velho. O Java não tá brincando, não. Toda hora tem alguém falando do Java que ele tá jogando muito bem, muito bem. Despite how many players could probably win a Royale now that I've seen what happened in this year. Femtekilo is one of those players where if that third spot opens up, right, or if he was able to have a really good day, I can see 6k de earnings no top 5. Eles vão voltar pra casa com $6 mil. Yeah. If you like to follow both of them, you can follow Megd twice. No. But when it comes to Wes and Femtekilo, this is actually something I was talking about with Flambo and Sheepy on the desk, where it was like, when coming Top 4 é no domingo. Como assim? Não, mano. 2v2 não acaba, não? 3 dias de 2v2? Vocês estão malucos? A gente já tá no top 8 aqui, dá pra finalizar tranquilo até começar um v1. Que isso, cara? Se eles não ficar cozinhando partida, né? Hoje o Brasil vai ser azul e amarelo. Pior que é verdade. Hoje é a turma do Vai Brazilian. And I'm quite excited because the entire weekend I was talking about how excited I am to see some South American 2s and 1s, and I didn't get any South American teams yesterday at all. So this is going to be a nice little change of pace for me. Yeah, now you'll be able to get the 2 best South American teams going. Agora é o Wes e o homem ali, ó. Falaram que é a primeira participação do Femtekilo em campeonato assim, tipo, presencial. Então, o Brawlhalla não iniciou a live ainda. Tá só a side stream. O Wes não vai pro offstage hoje. Depois daquela última partida ele não vai se jogar nem ferrando no offstage. O Experience caçando ele toda hora que ele ia pra lá. Vamos Brasil. Wes, please don't be outless GP off stage with no option left at the moment. You have the sideline advantage. É, cara. Ele tá sendo bem criticado por ficar usando GP na Edge e aí ele é punido por isso. É isso mesmo? Sei, mano. Se vocês querem dar aula pro player, yeah, I am curious to see who's going to come out on top, and also some of the different like stylistic. Se o Wes não for pro offstage ou vem jogar como jogou ontem, eles vão ganhar. É verdade. Porque o Vem Tranquilo, ele tava... Mano, acho que foi contra o Bleu. Foi o Bleu e o Crezo. Eles amassaram eles, velho. Amassaram. E o Bleu é um jogador antigo, velho, de Brawlhalla. Ele já joga campeonato há muito tempo. Aí o Wes foi lá e amassou ele. It was actually a really funny narrative that one time where he teamed with Fiend, where like Fiend actually just spent the entire game just trying to make sure that Wes could just barrel through his opponents any way that he was. It's like Fiend wasn't there to play or to fight against anybody else. He was like, okay, I have Spear and I'm using this to nair Wes when he runs out of jumps, doing whatever the heck he's going to be doing off stage. If Red Raptor is a character that I think was built for Radish, Teska is a character that was built for Wes. Now I think that Radish will still lead with the Teska. And there it is. So we've got bora lá, hein? Interesting. It's Teska and Ulgrim coming out from Femtekilo and West. Teska e Ulgrim. That we saw previously, and a little bit of a mix-up here where we got a little bit of EU's meta and South America's playstyle into its own little unique combination. É o mesmo de ontem, né? Acho que é. Que isso, velho. Vai dando spot dodge ali na beira do offstage. Aí, ó. É isso que eles têm que fazer, mano. Nossa, velho. É isso que eles têm que fazer. Fizeram ontem no jogo contra o Bleu. Os caras, tipo, acelerou muito a partida, velho. Fazendo essas combinaçãozinhas pequenas, assim, ó.
de 2, 3 ataques. E era toda hora, toda hora. Finishing off with that side C as well, dealing so much damage. Vem 10 kilo knocked down to his second stock. West and Radish stock tanking for each of the teams respectively, but you have to take a look at how much damage Megdi already has. That is pretty scary, but Megdi almost got knocked out. Yeah, from the body slam coming out from West. West is going to end up going down, but you're right, the damage onto Megdi is something that I completely disregarded. And look at that, so much damage coming through. Sidelight side air, he tried to catch him with a chump check there. Megdi dodges out of the way, but that side air didn't combo out of anything. He just caught Megdi trying to go to that side plant. He's down to one. Tô à frente. He actually just went for like the boots neutral light. I was like, wow, you think he could win punish system? That his teammate immediately behind him dashes in against that side light. O Wes podia ter se jogado ali, mas ele já tá esperto. Ele sabe que ele não deve fazer isso. Ele só deixou o Radish voltar. Olha lá, ó. Nossa senhora. Os caras acertam umas coisas lá da minha. Vem 10 kilo and West now both 2 stocks apiece. 4 stocks to 3. West has Raiders on the right side of the stage. Let's see if he can get that stock. Instead, goes back over to help his teammate against Megdi. They keep doing these switch outs. It's always West in the front and then Vem 10 kilo behind it, and then they just switch their positions. Olha lá, ó. Olha lá o homem. Eita, o outro tomou também, foi cobrado. Wes, esse GP aí. Calma aí, amigo, vai com calma. Olha lá, ó. Ele caindo no off-stage. Hoje não entendi, velho. O que tá acontecendo com o S? Ah, não era o Vayne, né? that the game goes the other way. Megdi tries to go to the side, but that was actually just too much knockback onto Vem 10 kilo to get the follow-up and too little onto West. If I'm Megdi, I'm playing back. I'm playing back. I'm playing patient because I need to stay in the game. And Meu Vem 10 Deus. kilo is trying to take him out of it as quick as he can, going through that super committal velho. all the way below, able to take out that stock, and now West running away, trying to buy as much time as he can. And then Radish goes for the chase on directly up, goes for the nair, but Vem takes down Megdi in the meantime, and Radish's gamble doesn't Que isso? team combo. Tiraram o Megdi? And West misses the D-line sider onto Radish. Radish goes on the side Tome. of the stage and does not dodge the backswing of that down signature. Now put in a deep orange. Radish has to fight this 1v2 against Vem and West. Especially when you got to come back onto the stage like that, it is so difficult. Vem 10 kilo able to get a couple of down. He's Opa. looking for the final one. Radish. Eita. Back on. The recovery does come out though. Caraca, velho. Como pegar as recompensas da live? Aqui, ó, assistindo a live no... Quando você fizer, você tem que fazer login, tá? Você tem que fazer o login primeiro, seguir o Brawlhalla. Aí vai aparecer essa opção aqui, ó. Tu clica aqui e vai acompanhando. Aí essa barrinha vai enchendo até chegar no prêmio. Depois você pega o código do prêmio. Caso você não queira ficar 6 horas para pegar o prêmio da stream, tem a loja de skins do Lux, que tem todos os prêmios lá, tanto os antigos quanto os mais recentes, que tu pode pegar por tipo R$1,99. Vem 10 kilo trying to get something started with these neutralers. Doesn't get anything quite yet. Has to find a way to get back onto the stage. Oh, there comes through. West is trying to get that gravity cancel down line to send Radish off the top of the stage. We saw one of those really early boots knockouts in the previous game, and they're probably going to be going for them even more here. West gets a combo starter. Vem does get the sideline nair. Se esse recovery pega, ele tava morto. Such a good idea, but you know what? At the end of the day, damage. Radish gets knocked back so far. Ai. Able to get that team combo onto Megdi. Que lapada. Ah, cancelou. Ih, rapaz. Ele tentou cobrir a área ali, acabou pegando no S. Será que ele volta? Xiii. Hits him at the very end of that, so the spot dodge gonna dodge it. That was amazing. West really simply so put, the dynamic and the synergy between West and Vem 10 kilo is actually just a flow state. They're playing so well off of each other at this moment. Vem 10 kilo finally losing his first stock. West is going to be soon to follow as well, 2 stocks apiece, but Radish is now right behind. Taking even more at this point. I love what is happening with West and Vem 10 kilo. They're playing beautifully. And now Radish and West are actually on the other side of the stage trying to posture up with their own boot sider combo starter, and they both got it at the same time, so their teammates weren't able to follow up. They're trying to battle for center stage right now, and Megdi and Radish are winning out. Downlight side air onto one. West getting juggled by Nairs on the other side, and Radish and Megdi have a pretty good situation going on right now. Deixa eu ver o Discord aqui. Quem quiser entrar no Discord também, rapaziada, tá aí na descrição, viu? O link.
do nosso servidor. Bom dia, família. So saving his teammate from a damage, and oh my, okay, that's already gonna be one stock on. West getting the side. I'm surprised there was no punish with Radish. Yeah, that was really surprising indeed. Radish does end up going down afterwards. West gets that combo, includes Vem and says you're going for that same ride. Vem goes off for the edge guard here, doesn't get the down air or the ground pound, and Megdy actually gets a recovery nair before picking up the gauntlet, so he gets that extra credit damage, makes it back to the stage, and he did it again. He did it again. 10 Kilo was behind and went for the preemptive dash inside light to try and discourage anybody from punishing his teammate. That time around, he wasn't so lucky. West did lose his stock, and Megdy is leading in terms of stocks, holding on to two of them, back down to the ground, looking for the neutral, gets the recovery. 10 Kilo is bleeding. Yeah, the neutral light into the ground pound comes through the ground. Que isso? Que isso? Pronto. Só tirar. Nossa, véi. Megdy trying to get back to the stage, and if West can get the stock here, it is a completely even game 2. There it is. Okay. Agora é o X1. Yeah, it's quite likely. Boots on hand now. Let's see if he'll be able to start with Megdy of any weapons, but nope, that weapon spawn just gonna come in, picking up the spear now, and now we finally have a proper 1v1. We have not had this in the last set. Opa. I'm quite excited to see this happening now. Oh, Nairs are keeping Megdy on the side flat here. Let's see what Megdy's able to do in this situation. Dash jumping around, trying to avoid those boots down. Lights combo opener, weapon thrown to pick Ele tá correndo. Silent right afterwards into the recovery. The Nair catches him on the platform. Cancel end light means a ton of damage coming on to West's last stock. Sair dodges out of the way, but that side air connects as he goes for the landing, and this has been all Megdy so far in this stock. Como é que o jogo do Megdy é esse? Ele fica só esperando alguma coisa, ele faz um ataque, se der ele faz um combo. Olha lá, ele nem vai pro commit. Ele nem tenta, ele só espera. Um dos players mais passivos que existe. Ah, aí, o Wesley tá até vermelho, velho. Ah, mas não tinha como. It's rare for me to be able to see any emotion on Megdy's face after something like that, and Wes is just kind of like, man, that was brutal. And so going into game 2 now, it's 1-1 between these two teams. That was not how I expected this game 2 to go. It seemed like with the kind of opening that Wes and 10 Kilo had, that was going to be just them. Yeah, and then after Megdy and Radish were able to get that. Aconteceu alguma coisa que o Wes falou com o cara ali. Being that 1v2 coming out from West, where it was like he's stuck in the 1v2, but he had complete control over the match. Took 2 stocks. I was like, okay, he's got a. Tem luz na cara deles e na cara dos dois ali, eu não tem. Tá errado isso aí. Acho que foi isso que ele falou. Ele tipo reclamou assim que tinha uma luz na cara. Ah lá, ó, tiraram. Tinha uma luz bem na cara deles, velho. Acaba atrapalhando jogar, né? É tipo assim, você jogar no seu PC, colocar ele na frente da janela da sua casa, assim. Aí de dia vai ficar horrível pra você jogar, porque o sol e a luz vai ficar ofuscando toda a sua visão do monitor. Acaba atrapalhando. Se os caras deixar acontecer isso em campeonato, velho, aí é foda, velho. And he did pay blue twice, is what happened. Right? And so something that can happen is that players will see you not dodge the first time out of silent recovery. Bom, tá quanto? 1-1? This time you're going to dodge, still like Tá 1-1. gravity cancel silent recovery, and Megdy was just kind of like, nah, you're going to do the same thing. And he ends up having that happening. And now we're going into game number 3 with a tied score line on the set, and a change of scenery as Fortress of Lions. See what's gonna happen this time around. Getting Megdy able to get that down, and that neutral got. That neutral is so huge when you're able to pivot it. But that being said, we have to focus on Radish. West and 10 Kilo, they were just able to take full advantage of that situation. Already knocked down to his second stock, only 30 seconds in. That is not the kind of an opening. Tiraram o estoque do Radish já. Eita. Não, esse não faz isso não, velho. Meu Deus. Meu Deus. Era Nair. Wes is a demon off stage. You cannot edge guard him easily at all. Falaram que o Wes ele é um deus no offstage e não dá pra fazer o edge guard com ele. A gente viu o contrário ontem. Que isso? E os caras voltam, Ai, não, nossa. Dá pro Wes tentar dar um save ali, né, mano? Pelo menos um ataque a mais pro Ven subir.
out here because the Opa. team combo will start off from Yeah, they're not Western slowing too. down. The players don't even have the privilege of just like slowing down and taking a second to process everything that's happened to them. That's for later, that's for penalty. Right now, you just have to focus on what's in front of you. And at the moment, There's a catch them Wes both. going out there. É isso, os caras se jogam no meio do outro pra salvar um outro. Funciona, cara. Sidestick barrels through. É estranho ver isso, velho. Onto them. That slider does connect. Mano, vou vazar aqui One stock that's gonna be the shutdown. pra eu ir almoçar. Beleza, camisinha? That combo starting to land 10 light, so MagD holds on a little bit longer. Depois você volta aí que essa stream vai durar um tempão, que hoje é dia, viu? Down to caught one. The blast hits his teammate, and that's a double knockout coming from MagD with one signature attack. What do we even say about this Team game combo anymore comes at this through the point? down Yeah. six. Dancing comes through, sidestick into neutral signature, using every single signature of the kit. Perderam. Começou o jogo em vantagem, mas perderam, mano. What was the most phenomenal team É... weekend? That was sick. That was so cool. Okay, going into the next game. That entire offstage sequence is basically what defined the pace of the second half of the game, right? That was the inflection point That was of this difficult to entire track. game. I was trying, Yeah. but I was like, what is going on There here? was a lot of ways that could have happened. Yeah. There was a lot of ways, and it just so happened that it was not too Like favorable 8 for the blue team. sequences of saving your teammate while hitting your opponent while saving your teammate while Magdy hitting was your crazy. opponent. Yeah. Magdy was crazy. I can't believe MagD actually. Well, he didn't end up coming out on top on that, but because of what he did, it turned it into a situation where it was one stock for one, where that looked like it was going to be red team just going down 2 stocks, right? Like the fact that Vemton Kilo went down at all during that scenario was remarkable to me. And then Os gringos mandando no chat faz o L. Back, and Magdy had so much persistence when it came to being off stage. He actually just did not let go. He was not going to let that slide. yeah, and then at the very end, speaking of not letting that slide, they were kind of like, yeah, we're not happy with what happened off stage here. So then we're gonna use 4 signatures during this team combo to get that side stick into the neutral signature dunk coming out from Radish. And so now we've got match point, Vest and Vemtan Kilo down 2-1 against MagD and Radish, who could potentially get the elimination side of top 4 if they're able to win one more game. Here we go, game number 4. Okay, at the moment, Vemtan Kilo patrolling the ground, looking for that neutral, and MagD, excellent interruption with the recovery. Radish coming back down with the neutral. West not able to get the down, able to pop out a quick combo. They keep interrupting each other. Nobody is being allowed to actually finish the sentences. Oh, the side and that's going to be the first one that actually gets some punctuation there. MagD going out the left side of the stage, and Lapada. the side stick coming out from Só lapada seca. 6 stocks before West and Vemtan Kilo are putting on the Eles- pressure after that loss in the previous game. They realize what's at stake here, and they're Que isso, playing boy? like it. Double recovery from Raiders, though, will disarm Vem, and that could be the edge guard there. His jumps are low. And look how scary Vemtan Kilo is. He is drifting all the way to the right side. He does not want to be anywhere near MagD when it comes to being off stage. And now has to find a way to get back on. Lance in hand. West Nossa, not Boots gonna é be able muito to save quebrado, the velho. Radish. Que é isso? Boots is that you can basically take somebody and then you get to take them for a ride. You get to put them off stage, and there is nothing that their teammate can actually do about it. Yeah, the recovery there was a really smart choice, because if he went for the sider, he may have been held in place too long, and his teammate would have been able to follow up. He's like, you know what, I have enough damage that even though Sair technically knocks out easier here, I'm going to go for the recovery there to be able to get that distance and reposition. Still gets the knockout, gets a ton of damage, and holds onto that stock. It's now 4 stocks of 4, and that team combo in the MagD brings him to orange already. And just the hitbox from being able to whirl him around to the other side covers his back there, but the downside from Radish will take him away from saving Vem is mad. And that Yeah. is so funny. I love Vemtan Kilo's decision making off stage because every single time he's always like, no, I'm not going to prioritize coming back onto the stage safely. I'm going to try to get this down there. Swing I it, want the yeah. spike. It doesn't work out, but I it's think pretty it would cool. have worked out if Radish didn't downstick West away, because West was going for the follow-up. Oh, the double knockout coming out there. That's brutal, and now Radish and MagD are both. They're just going to take 2 more stocks to be able to get in the top 4 here. West and Vemtan Kilo backs against the wall. They have to get a team combo here onto MagD and then immediately finish off the stock onto Radish, or vice versa, to be able to have a chance here. Okay, that was big. That was the biggest bait I've ever seen in my life, and Vemtan Kilo just coming in with the lance. Didn't actually find the close in. no. Que isso? Eating so much damage. It might This be lead too is much. slipping away. They had to be able to get these stocks right away here. Otherwise, Radish and MagD have just got this in the bag. Ground pound comes through. Radish reversals into the ground pound there. Ground pound. É. That's it. The stock Wes foi guimpado. Vemtan Kilo doesn't get in the way of the recovery, but Radish is still holding on into this phenomenal edge guard. That Tem o que fazer, não. will take down his teammate, but more importantly, his opponent Perdemos. got stock for the win. That was incredible recognition. Wes e Vemtan Kilo eliminados. You do not. I am totally okay with giving this up if it means that I can completely take you out of this game. That was a beautiful game. MagD and Radish, they are on fire today, and I can't wait to see how they do in top 4. And they're just hugging it out there at the end of that matchup, because West definitely a fantastic competitor there. Yeah, it's going to be fun seeing how Radish and MagD do in top 4. They're definitely a team that I was looking at, Os especially. caras de pijama, velho. I think
think they might actually have the best doubles game plan out of anybody that I've seen so far. But this has all been on the elimination side of the bracket, right? They're here because they ended up losing that set 3-1 to Blue Encrusted, which was an upset that nobody was expecting. And now they're really making up for it now with some crazy runs here on the elimination side. I think they've fought their hardest matches earlier on in the bracket, and now as they're going through. E o próximo agora é o Saque o Fiend, né? What is there left to be able to fight against, right? Well, we have to find that out on the other side of the bracket. That's going to be quite exciting. But in the meantime, we could also take a look at some of the stats from this last game that we have here. And we can see, oh my god, whoa. Look at these last stocks from them, 10 Kilo and West. Nossa, os caras foram amassados a última partida. Mid-game, that's Que isso. Okay, that's an incredible performance coming out from them there. We can see a little bit of the damage spread here. You can see that Magdi's been leaning into the spear, and Reyes has been leaning into the boots. Look at that chunk of time where they just didn't get hit at all. And the damage narrative here is actually pretty neat because we talk about how double gauntlets is what everybody thinks is going to be winning the world championship right now. At least that's the popular opinion of a lot of the pros. But the gauntlets are doing less than 100 damage almost across the board here, coming from Radish and Magdi. Yeah, what I'm really noticing about it is so powerful with the boots is sometimes it can be a little bit difficult when you're actually like in the stage, but if you're positioning yourself in the corners and you're waiting for like a teammate to lob something at you, or if you're going through a lot of edge guards, you're able to kill your way opponents with you in a way that you're just basically not getting interrupted at that point. But whereas a lot of on-stage combos we've seen in the beginning of a lot of these games, they've just been constantly interrupted and nobody got the full extent of the damage output. And that like really powerful boots positioning is resulting in a lot of damage for them. Yeah, that was really fun to be able to see that. And so now we've got Radish and Magdi through the elimination side, having those 2 set wins, are now the 3rd team to qualify for that top 4 spot. But the last one that's going to be doing it, we're going to be finding out just a little bit on the other side of the elimination bracket as well. And that's finally going to be the team that we were talking about a little bit earlier that we thought was going to be up next. It's going to be Sack and Fiend against Java and Fakey, which is another North American favorite. Yeah, that's going to be exciting, but don't go anywhere quite yet. We'll be back after just a short break, and we'll see you then with Sack and Fiend going up against Java and Fakey. So stay tuned. Vamos fazer uma pausa? Quanto tempo que dura essas pausas, né? Ainda bem que eu tô com o Brawl aberto aqui, a gente faz alguma coisa. Bom. Vamos jogar Experimental. Boldivar. Vai, era recovery. Primeira do dia. Tome. Nossa, esperava um downline recovery ali, não neutral sig. Ele sempre dá as costas depois desse ataque. Olha lá.
Não acredito que isso aí pegou, velho. Só dá um light. Não morreu, velho. Ué, não pegou? Vai spamar mesmo a side sig aí? Ah, esse orb é ridículo. Mano, sou novo aqui, você ensina como pegar Dima. Então, tem um vídeo com dicas e também tem o principal, que é o guia. O e-book que eu fiz pra quem quiser pegar diamante. Independente do nível que você esteja. Aí tá tudo na descrição. E também tem a mentoria, que aí seria uma aula pra você aprender algo específico. Mas o que compensa mais é o guia, porque aí você aprende tudo que... Que é isso aqui, cara? Que eu não consigo falar e jogar, velho. Tô com dificuldade pra isso ainda. Aí eu fico sem me concentrar. Aqui ela morreu. Ai. Oxi, demorou pra matar essa side sig? Não entendi nada. Bom, a string não voltou ainda. Ah, volta daqui 1 minuto. Dá tempo da gente jogar uma partida ainda, porque eles vão ficar cozinhando. Deixa eu trocar de personagem, velho. Dusk. Ah, eu conheço esse cara.
Só vai vir orb agora. Que isso? Ai, velho, como eu odeio orb, viu? Tô precisando, acabei de pegar platina. Bom, tem um vídeo recente que eu fiz de como pegar o diamante. Tem um dessa semana que eu fiz sobre pressionar o oponente. Vou mandar um emote aqui só pra ele saber que ele tá usando um personagem fraco e fazendo merda. Oxi, meu der não pegou ali. Ah, tá. Que bobo. Spear. Caramba, isso sempre pega, não é possível. É meme, né, velho? Pronto. Limpado também. Estou precisando, acabei de ficar platina. Eu sou jogador típico, fujão. Joga no erro do oponente. Então tudo já é diamante, pô. Se você fizer isso bem feito e manter, tu chega no diamante facinho. Porque é assim, não é que você é fujão, você é analítico. Você procura a melhor oportunidade pra atacar, pra fazer as coisas. Eu não devia ter iniciado essa partida, porque a stream já voltou, eu acho. Já voltou, mas não tem partida. Eles vão ficar cozinhando. É uma enrolação, velho. Só falando. Não sei se eles estão preparando os players, mas eu vi que os caras ficam lá sentados na cadeira esperando. Quem é? Devia saber que ele ia dar esse der. Oxi. Nossa, eu passei demais. Tá. Tá. Bom, caímos contra um tóxico aqui. O bom é que tá em stream, para assim ele passar vergonha.
Toma também aí, ó. Esse mapa é horroroso, velho, pra quem não... Horroroso. Essa plataforma estraga tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos ver se já tá rolando partida. Começou a partida já, hein, rapaziada. Eita, cadê? Não, aqui. Because he sent Fakey off stage. Yeah, Nair comes through, has him off the right side of the stage, trying to get something started. Kaya's weakness, I feel like, as a 1v2 character, is that the animation. Brawlhalla tá offline ainda. Just want the extra movement speed to be able to match Fakey. I think that's what happens. It's a little bit difficult to keep up with that sometimes, and we'll have to see if that's going to continue going into game 2. And yeah, no switch offs. Everybody's just going to be sticking to the same legends as before. Fakey picking up the bow again and already going in on Fiend off stage. Not able to get the lead, not able to get the down air. But man, I'm just keeping my eyes locked onto Fakey through the entirety of this game because that is the one that I'm most excited to see what he is capable of. Yeah, Fakey has been a treat to watch in 2v2s in general. Downer comes through on the Fiend, and that ground pound from Java does hit, but doesn't get the knockback that he's looking for. And Fiend turns around to an edge guard. Okay. Java's patience off stage. Manda salve. Salve, gêmeos de Freitas. Tamo junto. Nossa, eles já ganharam uma. Que isso? O Java se matou pra tentar salvar o cara. Os caras dando risada. Bem queria estar Dima, mas vou aprender contigo. É um processo que você tem que passar, mano. Aprender as coisas, aplicar, jogar bastante. Principalmente Ranked. Joga muita Ranked. Sem se importar com a derrota. Só aprender mais e mais. Não só aprender, né? Você tem que aplicar as coisas. Porque pegar e assistir um monte de coisa, ganhar conhecimento, velho, não vai mudar nada. Só vai mudar que você tá com a bagagem pra ir jogar. E aí tu tem que jogar e usar aquilo que você aprendeu. Se você não conseguir usar, você tem que praticar bastante. O Fiend salvando o saque. Kaia e Queen. Eita. Nossa, deram uma surra. Prática e teoria, sempre. Exatamente. Aprende um pouquinho, vai lá e joga. Aí aplica, treina. Aí aprende mais, aplica, treina. Eu gosto muito de jogar, mas quando eu perco, eu me estresso. É normal? Não é normal, cara. Quer dizer, assim, é normal dependendo do caso. Se você perdeu pra algo absurdo e tudo mais, você tá meio já tiltado, tudo bem, acontece. Às vezes a gente quer se forçar alguma coisa e acaba gerando frustração. Só que no Brawlhalla, cara, se você tá jogando Ranked, se você tá jogando pra aprender, você não tem que se importar em perder, sabe? Se você praticar o que você já queria
e treinar o que você tem que treinar e já conseguir fazer aquilo na partida, conseguir melhorar a sua gameplay, mesmo assim você perder, tá tudo certo, velho. Você tá evoluindo. É um processo que você tá evoluindo. Então, a vitória, na verdade, ela tem que se tornar o seu processo, conforme você vai melhorando. Porque se você vê que você tá melhorando, você já tá ganhando, velho. Não é porque você tá perdendo pra um cara aleatório que você é ruim ou que você tem que se estressar e desistir da próxima partida. Porque você se estressando com uma partida, você vai ficar estressado pra próxima e pra próxima. Aí tu vai perdendo, perdendo e se estressando mais ainda e atrapalha a sua evolução. Oh, he actually just had a flashback in that moment. He's like, okay, you know what? I'm gonna live with this experience. Same timestamp too, actually. Fiend holding on, gets hit by that nair, bounce off the top of the stage, but Sack flies past Java's neutral light. Fiend does go down. Opportunity for a 1v2 against Sack, but he retreats that platform, and that recovery comes through. That could have been fake. He stalked off the top of the stage, but he makes it back down, and now it is 4 stocks across the board. Java off stage. Whenever I see an axe off stage, I'm always like, man, that amount of knockback, that's always like one down away from stealing. Eita, and now Sack quase. find a way to land back down, picking up the bow. What's it gonna be here? Does it connect the side sig? Oh, the neutral light drops because Java pivots off the side of the stage, but they do get the follow-up hit onto Sack. He goes down. Fiend with the gravity cancel. Ensig actually covers his head, and then he gets hit by the opponent beneath him, and it turns into an edge guard. Gets that down there. Now 3 stocks to 3. Java trying to avoid that ground pound, and he avoids it unsuccessfully. Whipping a multi hit like soil neutral light like that, man, that just gives you ample time to be well punished, right? And now Fiend is the one stock tanking, poised to take this 3-0 for the blue team, for Sack and Fiend, and continuing to deal all of this damage onto Fakey. Java taking a ton of damage in the meantime Look as at well. that pickup, that was crazy! Eita! Java actually hits the down air recovery. Fiend making his way back to the stage. Não, eles não podem se matar aí, velho. Java fighting off stage 1v2 and somehow Ah, ele tem recovery. Achei que ele não tinha. 3-0. Caralho, bicho. Os caras deu 3-0. Pra qual você tá torcendo? Pros brasileiros, né, pô? O Sack e o Fiend é brasileiro. Acabaram de ganhar aí, ó. 3-0. Hoje é o único dia que eu visto a camisa brasileira, hein? So well, they're able to get as much damage out, and something that I'm also really loving is, especially when the offstage coming back on, the amount of times. Rapaz, deixaram eles sem zap. And they're maneuvering around the actual couple of hitboxes and the patience to get back on, and the way they've been consistently with punishing Java and Fakey when they were both on the stage. Yeah. It felt like they were not able to push their advantage as much, and it felt like they struggled to close in comparison to the blue team. Yeah, let's take a look at the post-game stats here of the damage graph. Fiend is definitely one of the best players to fight off the side of the stage. It's so terrifying being able to fight against his spear in general, just because him as a doubles partner and their playstyle, right? Any team that I've ever seen with Fiend focuses a lot less on those long, flashy team combos that are so trademark of teams like Boomy and Sandstorm and Raiders. Anteriormente meu bem era Dusk, level 31. Agora eu tô jogando mais com o personagem Machado. É, Machado tá bem recompensador, tá bem forte. E o Dusk nem tanto. Ele sempre foi um personagem um pouco fraco. Só conheço o Sandstorm e o Vecina. Tu e o Wagner. Ah, pô, é que assim, aqui ó, tem as bandeiras ó, dos países. Se você ver, é que igual aconteceu agora, foi os americanos contra os brasileiros. O Fiend e o Sack é brasileiro. O Ventankilo e o S também é brasileiro, só que eles acabaram de perder e foram eliminados, então a gente só tem o Fiend e o Sack agora. O Vecina também perdeu, só que ele perdeu ontem. Era o Vecina e o Brin Volkov, só que não sei jogar de foice. Pô, dá pra você praticar aí bastante foice e jogar de Volkov, que ele é muito forte, cara. É, Rayman também é uma opção porque ele é mais fácil. Eles têm canal, pior que não, mano. O Fiend, ele é um tipo pro player que joga pra ganhar campeonato e vive disso, pelo que eu entendi. Ele teve algumas participações em vídeo da Ubisoft só, porque ele é um dos melhores que a gente tem aqui no Brasil. O restante não tem canal, é só o Vecina. E só, velho. Só o Vecina.
O restante não tem canal, não tem... Não faz live também em lugar nenhum. Eles só jogam. O Wes eu sei que ele tem sim canal, só que ele posta vídeo tipo a cada 2, 3 meses, não sei, ele demora muito pra postar vídeo. Yeah, I think the first time that inter-region team like that made it really far at LAN, I think was 4th place for Pugsy and Fiend. So Fiend has been playing and doing this thing where he comes from South America. He's like, I'm going to team with somebody and make it into the double side of top 8. He's been doing that for quite a long time. And just being able to see him have that success with Sack right now is actually really, really exciting. And this head-to-head is going to be a Kaya Ditto. Once again, we were talking about the boot side of the bracket on the other side, and now we're in the Kaya side of the bracket here. I'm curious what Fiend is going to be locking in to be able to fight against this, because there's almost certainly going to be Old Grim Kaya coming out from Acno and Blaze. Yeah, I don't think they've deviated from it. It's something that was pretty interesting. I was talking to Paulie about it yesterday when he asked, I believe it was either Acno or Blaze or both of them. He asked how they think they're going to do this weekend. They said, oh, we're just going to win. They came into this with quite a bit of confidence. Yeah, it was actually really fun to be able to see an interview where Acno said more than like 3 words during the sentence. But actually, he's that confident going into this weekend where he's like, yeah, we're that prepared for it. And in their defense, when it comes to how they've been doing in twos, right, outside of the few competitive teams that have been able to keep up with them in that top 3, they're always in those top 3 seconds. Será que dá bom dinheiro os campeonatos? Ganhar o campeonato dá, velho, porque ainda por cima você ganha em dólar, né? Se não me engano, o top 1 é mais do que 20 mil dólares. Dá mais de 70 mil reais, fácil. Então, vai 25 mil dólares, eu acho que é 175 mil reais. Ou é 150, algo assim. Yeah, no, not at all. And I think we're also at a very interesting point in like twos weapons meta. So Zariel kind of falling off a little bit since the last time that we got a chance to see, which was a little bit. Estão ricos. Okay, we saw every É, o Sack e o Fiend, eles vão acho que ficar num top bom, né? Isso se eles não forem pra final, que eles estão bem nessa partida, demonstraram que eles estão muito fortes, estão jogando bem. E aí vai ganhar uma boa grana. E o bom, né, vamos assim dizer, que o prêmio é em dólar, sabe? E eles são brasileiros, eles vão voltar aqui pro Brasil e vai converter o valor. E aí, tipo, vai ficar 5 vezes o valor. Just making sure that he's getting ready for this set and being as comfortable as possible, able to compete against one of the best teams in the world, right? This is top 6 now. Loser of this goes out at 5th. And that's going to be either Europe's last pure European team or South America's last team, right? One region's going to get knocked out completely here. In order to have like this really fun narrative, I would say, I guess South America needs to win so that you have all 3 regions. I want to see at least one way like SA team like still like make it into the top 4, right? So yeah, but it's just rough that has to be over Acno and Blaze. We're going to have the head-to-head here of these 2 teams, and we're just going to be able to see that Acno and Blaze have a very storied history, right, over the course of their career with 20 gold medals shared together, right? That's quite a few. Eu vou mutar aqui rapidão, rapaziada. Eu vou fazer uma ligação. Yeah, other than that, every tournament that they've won, they've done together, right? And then when they're not together, they're still in top 3 sometimes, right? They've made a good chunk of change together, dude. Look at these winnings. Fiend as well as Sack just going to be catching up with the rest of them really, really soon. But yeah, so this is going to be a bit of a heartbreaker because there is a part of me that wants to see both of these teams to actually make it into the top 4, but it's only going to be one of them. And so there's a part of me that just wants the SA storyline to continue a little bit longer. Yeah, I'm the same and that's way. who I have. Yeah, it's brutal. That's who I've got going into It's this. brutal. I really, because oh man, It's like watching your kids fight, but you have a favorite kid. An Acno Blaze victory at BCX 2023 would be so good, but wow, why couldn't they have just done it the winner side? Dang it! This is so rough. Oh, this is going to be such a good set, Dara. I can't wait to see how this is going to play out. I really think Fiend and Sack are looking the most confident I've ever seen them, and it's so cool because in that head-to-head, we got to see their earnings and the history from Fiend. Fiend as a player from South America, where even though NA and EU have been storied for a very long time, South America, relative to Brawlhalla's long history, right,
hasn't been a major region for nearly as long, but Fiend has been doing it for as long as if it was a major region. That's what's so impressive about those stats coming out from him. But this is the year where I feel like the perspective has really shifted, right? Where now they are the ones that are in discussion and the ones that I am most excited to see how they perform overall this weekend. And yes. for the twos, it's going to be up to Sack and Fiend to actually carry that all the way through. Yeah, a lot of the talk has been about how South America is going to be doing in singles, not what they're going to be doing in doubles. And if they're able to get into top 4 here on a win over Acno and Blaze, I mean, at that point, you might just think Sack and Fiend have the ability to take the entire thing. And that would be really incredible, because I don't think a lot of people have been talking about South America's potential to sweep doubles as well. I want to see Sack and Fiend go up against Megady and Radish. That's what I want to see more than anything. If that like happens and that just bracket path moves in that way, God, that would be such a sick set, wouldn't it? I think all the teams remaining would be really awesome to see going up against Megady and Radish, but yeah, you're right. That would be really that would be a really cool set, wouldn't it? So that's kind of the thing that I want to see transpire. That's the thing that I want to see develop. And honestly, if it doesn't happen that way, if it's Acno and Blaze, I'm not too upset about that either myself. So we have a lot of really good matches coming on up, and this is going to be the last block of twos on a side stream. This is going to be the last set. This is last day. This is the last game of twos today, for sure. And then finals is going to be here on Sunday. Opening up finals Sunday is actually going to be 2v2's top 4. So that's going to be really exciting to see. But yeah, you're right. This is going to be the last doubles match. But let's just hope that's going to be good. I mean, there's no way it's not going to be a good one. I just hope that it's not a good one in the sense that it's a 3-0, because that last one I would like every cosmic power to make this the worst set possible just to spite you. There's no way that could possibly happen. I mean, there's no way. It can't happen. Yeah, this is going to be great. Blaze and Acno just setting up. Really excited to see this team go up against this head-to-head. Acno and Blaze are actually just... they're a tough team to fight, because I don't think I've ever seen anybody truly make Acno and Blaze look like a team that can just get... They will never be shook. They can never be separated, really. They're always kind of there, where Blaze is being able to get Acno out of trouble, and Blaze just somehow never gets into trouble. So I want to see if Fiend and Sack can do that to them, because we saw them do that to Java and Fakey, right? Java went off stage. They cleaned them up. Java was like, "I'm confident off stage," and they were like, "No, you're not." And then he like kind of had like a mid-set crisis. They played really defensively when it comes to actually like avoiding edge guards, and they reversed the situation super well. It was actually very impressive to see how well they maneuvered around their options and understanding what their opponent can and cannot do in that position. And I'm excited to see how that's going to play out in this upcoming set. So that's about to start shortly. They're locking in the legends. Once again, this is going to be the last set of twos for today before the top 4 is solidified, and will be finished off tomorrow on Sunday, the final day of everything. So this is a pretty big set. There's a lot riding on this. I'm excited. I'm anxious to get started at this point. Yeah, I'm trying to see what the legend lock-in is going to be for Fiend, but he's the last one he hasn't locked in yet. That's what I'm curious about. It might be like the decision that's coming out from there is actually a very big deal. So probably what they're talking about. Quite well. Yes, but it's so, I promise you, it's so dependent on the legend that he's fighting against, right? And so seeing that Queen Eye come out made a lot of sense going up against Java, but I'm not so sure he wants to do that against 2 tanky legends like Olgrim and Kaya. I just don't think that's... Might need a little bit more mobility. Yeah, and so there's a possibility that he brings out something. It does look like he's a lot more signature-heavy playstyle with this 2v2 combinations with Sack, which is why the Orion there was probably being hovered. But the Queen Eye is going to be it for game number 1. Okay, it was looking good, and I think he agrees. I'm excited to see it. Yeah, that's gonna be it. That's gonna be a lot of fun. Let's see how that plays against a Queen Eye making it into top 4 at BCX. Toast is just cheering in the back. I know that he is. This is like the one thing that he cares about outside of doing the best production that he could possibly be. He's like, what? Queen Eye? He's gonna run out into the stage. He's got and start 2 cheering. priorities: making a good production and then just and then being happy when Queen Eye is locked in on the screen. Okay, yeah. And it seems like they're getting started. Game number 1 is going to be happening on Miami Dome. Once again, this is the last qualifying match to get into the top 4. There's a lot on the line. Blaze and Acno from the EU up against Sack and Fiend from SA, and they're starting off. You know, I would say Blaster is blazing, but there's no Blasters. Yeah, there's and no it's just Blasters. Blaze. It was just a Blaze pun. It's just Fiend on guitars, hitting a neutral light on all 3 players on the screen. Gravity cancel sidelight and the Nair coming out from Acno, attacks on some damage, and Sack on the left side of the stage, using that downer to break up the pressure coming out from Acno. And now we've got 2 white ones on the other side, and Blaze turns right around from that headlight to go into that team combo into Fiend, and Fiend breaks it all up with that down signature. Still no stocks flying just yet, but a lot of damage all around. I love Queen Eye's down signature because it's like a stop, cut it out, everybody just stop right now.
I believe they're doing. Sack able to make it back onto the stage. Those sides, those slopes of Miami Dome, so nice and tall, giving you ample room to touch the side of the stage. Sack losing his Philly stock. Fiend and Akno. Akno going to be soon to follow as well. Now, is Fiend going to be able to hold on to this? Let's see. Fiend with a quick little pickup with the recovery. Able to go Two up there. recoveries. I love that. And that's talking about how every true combo that comes up from his teammate, Fiend tacks on that extra little bit of damage, right? Made that 2-piece into a 3 with a recovery right after that. And then finding the second recovery. Oh, down that sider Stack though. Neutral line to ground against a dowsing recovery. Stack gets sent flying, and then Akno continues the damage on the Fiend. Okay, they've got to make up this damage ASAP. Sack already poised to lose that second stock. You just have to find a way to stay afloat. Akno coming back on. Blaze going to be switching off here. Sack playing back for a second. Neutralizes an interruption. Getting a bit of friendly fire in as well. The cider comes out, and that's going to be the stock. Sack knocked down to the last. Fiend all the way off stage, making it back on, but for how long? Because Blaze is threatening. Blaze is so spooky. He tries to nair Blaze to be able to make it back to the stage, and he misses, and Blaze makes it back. Akno can't make it back. He can. He gets the nair. Sack goes to the ground pound, and it gets reversal. The ground pound from Akno misses right afterwards, though, and Sack doesn't get the D-like ground pound. Now both guys fighting up the left side of the stage do make it back, and Blaze in the meantime has been keeping Fiend occupied. That neutral stick gets interrupted by this. Rapaziada, Saque o Fiend contra Akno e Blaze. Eita, que surra. Essa dupla aí é perigosa, velho. Eu jogava no mouse e teclado há pouco tempo. Não é ruim mouse e teclado, é questão de costume, mas eu recomendo que todos usem o teclado. E não tem muita preferência entre teclado e controle. Pode ser os dois. É o que você se sente confortável pra jogar, cara. Engraçado é que tem muito pro que joga no controle. Assim, nem tanto, cara. É meio que dividido, vamos assim dizer. Alguns jogam de controle e alguns jogam de teclado. É porque o pessoal acha que é ruim jogar no controle e que vão ter poucos players. Só que na verdade não. É o contrário. Nossa, eles viraram a partida? Viraram e ganhou. Rapaz. Rapaz, ele tá sem zap. Bro, Brasil. Até os gringos torcendo o Brasil, que isso? Yeah, I definitely share the nervousness there when I see that, because not a lot of teams actually have the experience or even the goal to go off stage together, stacked, when doing a 2v1 edge guard. Every single logical thing in your brain would say, hey, we don't need to go off there. Wall slip will happen eventually. They'll come back to the stage. But Sack and Fiend didn't want to relieve the pressure. The momentum was so important for them to hold on to that they were willing to take the risk of going off stage together for that 1v2 edge guard and then succeed in getting it as they go up a game against Akno and Blaze here in this best of 5. Yeah, just putting Akno into the blender, already putting him into so much damage. Such a precarious position to be in. Blaze trying to do the same exact thing to Fiend. Essa Qatar do Fiend tá perigosa, hein? Olha. Tome. Nossa! Que conversão foi essa do Blaze? Tá. Que isso? O cara se jogou. Tá bem, Fiend. Salvou o saque. Queria ver um Mordax no Mundial. Vai ter nesse 1v1, né? Porque no 2v2 não tem como. Mas no 1v1 vai ter vários. Principalmente do Experience, provavelmente. Não sei se o Sandstorm vai querer puxar Mordax, mas ele só tá jogando de Tesca e Mirage. Se ele não estiver jogando de Tesca, ele vai pra Mirage, sabe? Então o Mordax não... Eu acho que ele não vai jogar, mas o Experience, ele joga de Mordax. E ele sempre vai pro top 10, tranquilo mesmo. Ele chegou numa final, né, recentemente, esse ano, em vários campeonatos. Foi ele e o Sandstorm. Aí foi Mirage contra Mordax.
even accept just a little bit of damage onto the blue team at this point. Let's see what they can do to actually even this up at the moment, because Acno and Blaze, they're looking good. They're moving well. Sack is going to be stuck off stage, gets that neutral. Not enough space to get back on, though. Fiend just out of play, out of commission for just a little bit. Acno swatting him away, saying, nope, you want to help your teammate? You're not going to be able to. Que isso? Tranquilo, né? A gente tem que perder uma só pra aquecer um pouco mais. Pra respeitar o oponente. A gente deu uma travadinha aqui. Oh, that was pretty huge. He bought himself enough time, but he goes out there yet again a little bit greedy. And guess what? He committed off stage. He put himself into a bit of a nasty position, getting back on, picking up the speed. Aí, uma SIG. Uma SIG ele morre, velho. Oh. Oh, o Ekno tá vermelho já. Ai, velho. Achei que tinha chance ainda, hein? Mas nem tanto. 1 a 1 agora. Os brasileiros contra os europeus. O saque. Como são resgatados os prêmios de visualização na Twitch? Quando você estiver assistindo, você tem que logar primeiro. E aí, aqui na tela vai aparecer essa opção aqui, esse ícone. Aqui você acompanha os prêmios. Aí tu vai completando a barrinha até chegar no prêmio e pega o código do prêmio. Só que você tem que ficar horas assistindo. Aí essa barrinha vai aumentando. Eu tô desde o início da transmissão assistindo, olha. E até agora contou 84. O de ontem eu consegui finalizar, eu comecei no início da stream. Aí, acho que era umas 5 horas, 5 e meia. Aí eu finalizei toda a track, peguei todos os prêmios. Eita, esse cara começou em desvantagem já, velho. Meu amigo, o senhor se acertou na SIG, embolou tudo ali e o Sack perdeu o estoque. O de ontem eu deixei o PC ligado, porém a live fechou e não peguei nada. Nossa, velho. Aí foi triste. Acho que hoje não pego então. Não, pô, a live nem iniciou ainda. A própria live do Brawlhalla mesmo. Porque essa aqui é tipo uma side stream do Brawlhalla, mas não do canal oficial. Porque eles colocam 2 lives. Fiend was sweating on the way back down, and Blaze kind of messing up a little bit on the catch on the landing. That's totally okay. Fiend still making it back, sweating over and over again. Okay, what's it gonna be? Huge. Que foi isso? Boa. Vamos ver agora. É que os dois tá vermelho, né? Vamos ver se eles fazem alguma coisa. Fiend tomou um... Eita. Ah, e o Fiend já foi. Okay, if he gets like a crazy bow ground pound here because Blaze decides to like lance there off the side of the stage, maybe, right? Let's see. Acno and Blaze finally being like, you know what? Maybe we shouldn't fight Sack off the side. É. He's just using follow me. He's saying, yeah, go ahead, press a button. But they didn't fall for it quite yet. Acno and Blaze able to take. Essa live é possível que dure até umas 6 horas totais. Bem mais, pô. Vai durar mais de 8 horas, certeza. A live oficial quando começar, né? Porque ela nem começou ainda, eu acho. Aí, ó, nem começou.
A live oficial mesmo é essa aqui, ó, do Brawlhalla. E tem a Pro Brawlhalla, que eles também dão prêmio. Só que não é os prêmios principais. Mas, assim, em vez de você ficar, tipo, horas e horas, rapaziada, assistindo o negócio pra ganhar os prêmios, compensa você pegar aí, tipo, 2, 3 reais, ir lá na loja do Lux e comprar o prêmio. Pra mim, compensa bem mais. Você ir na loja e escolher o item que você quer, em vez de ficar horas esperando um só. Você pode comprar vários itens e já pegar o código e colocar no jogo. A loja, o link da loja tá aí na descrição, inclusive, tá? É o primeiro link. Tem que logar lá na mesma conta da stream ou do Brawlhalla? Ah, tem que logar na Twitch, pô. Como é que é? A sua conta da Twitch que tem que estar logada na plataforma. A conta do Brawlhalla não tem muito a ver. Então dá pra ficar nas duas, não precisa ser uma conta da stream, dá pra ficar nas duas, se eu não me engano. Se não der, abre 2 navegador e abre 2 contas. Só que é muito trabalho, velho. Compensa vocês pegar e comprar mesmo. That side sig from Queen 9 has the full force of it, but not the knockback because they got interrupted by that light attack. Now everybody's very damaged. Blaze is probably like, I would say, even bow neutral air might knock him out at this point. Acno trying to land back down that downer, does disarm Sack. Sack looking for a weapon, and Fiend actually goes down first. Unarmed recovery, though, will trade the stocks. And D-like ground pound, is that going to be the edge guard? Pogo's here, could be huge, but Acno does the weapon throw, pick up recovery, and makes it back. The weapon throw was excellent. It basically just coached him from going through the edge guard, and now once again, good team is leading into stocks. Acno playing back behind and able to follow up off of Blaze, going out there for a Hail Mary ground pound, saying, hey, I have a stock lead, I want to try and trade. Tiraram o Acno. 2-2. Nossa. Starting to fall behind, they need to even up this damage. Somehow they need to get something going, but at the moment Fiend keeps getting knocked back so far. You Katari's up against Spirit. You are not Eita, eita. Aí avacalhou tudo. They want to take this, they want to finish this now. No game 5 for them. Team combo coming out there. Fiend trying to get that stock onto Acno, and that recovery would have taken him off the top. Blaze gets a sideline there. No follow-up sider from Acno, though. The down tick friendly fire is getting closer and closer to an Acno and Blaze victory. There is Blaze. Siders Fiend on the right side of the stage and trusts Acno to fight Sack off the left. Oh, but what a dodge. Acno able to come back on, get a neutral. That down and actually putting him back onto the stage as well. They're struggling to close. This signature doesn't come out there either. Oh, the Fiend down gonna be stuck tick off stage. catches Oh, no. the delayed spot dodge. Downline sider comes through, but the recovery connects. Blaze barely survived. Acno does get through that ground pound, and there goes Blaze. Vamos lá, tem chance, tem chance. They can bring this to a game 5. Recovery comes through, but Acno, what can he do? Look how long it takes for Fiend to get back on. Look at the amount of hits that Sack has to take now. Fiend gets that neutral light, but at what cost? Look at how much damage they have on the board. They have to play perfect. They cannot get hit, Taza. They can't get hit, and they're doing a good job of that so far. And like, Ah, mano. take that second, now Fiend in the 1v2 is Queen 9. Let's see what he can do. Can he make a miracle happen? The down light comes through, double down light. Blaze looking for a third, possibly. That neutral light and alley-oops there, not even necessary. Acno and Blaze win 3-1 and knock out Sack and Fiend at Perdemos, to get guys. into the top 4 here at VCX. Bom, não tem mais nenhum brasileiro no 2v2. Agora a gente só vai passar o carro no 1v1 mesmo. They've secured, punched their way into the top 4 of the elimination side. They took out the last two remaining South American team. So really good stuff to them. Continuing to represent the EU. They played beautifully. And man, let me tell you, they did not lose their stocks. They were holding on to them for dear life. Their defensive options, their movement, they were just making it so difficult. Guys. See the frustration from them, seeing them to be like, hey, we need to take these stocks now, and they're just not getting them in time. Tá bem tranquilo, porque a gente é os preferidos da 1v1.
shake them, right? Like when it comes to situations where we saw Java and Fakey actually lose their footing and go off stage and have those moments where they weren't comfortable or confident in doing that anymore, even though Sack and Fiend were able to have a really fantastic game one that came off the back of those awesome offstage interactions, Blaze and Acno were not phased. They just made those little adjustments, and they were like, you know what, we've been through this for a million times before in all these past years, and they were able to get the win, 3-1, and move on into winner's side, or the top 4 here at BCX. Something that I feel like should really be something looked at with their gameplay is just the kind of survivability when it comes to holding on to these stocks when they're super deep in the damage, because I just feel like they are so cognizant of their opponent's win condition, the kind of moves that they have to look out for, that they're literally just avoiding them, staying outside or even fading them, and then being able to punish those kinds of win conditions as well. As a result, they're able to get a little bit more mileage when they're really deep into the red compared to their opponents. Yeah, if we take a look at the stats from the previous game, which kind of gives you an idea of how they paced the entire set, right? Like after game number 1, each game ended up developing in a similar way, where we can see that at the very beginning, a lot of back and forth, but a lot of the times what would happen is Fiend and Sack would go down first, and then Acno and Blaze would just slowly but surely push their lead further and further until there was just no chance for their opponents at the very end. Brasil representa. Sim, a gente chegou bem longe, velho, no 2v2. Com 2 duplas que perderam hoje. Mano, sabia que o Brawlhalla é o jogo mais jogado do Brawlhalla? Não sabia. Que isso aí, cenoura? Calma aí, cenouro. For Brawlhalla, that's going to be the top 4 decided with a maiden experience against Zen and Godly on the winner's side, and now we have Acno and Blaze going up against Megdi and Radish on the elimination side. Pretty exciting. So everybody, we are now going to be transitioning. Já fecharam o top 4 e não teria nenhum brasileiro. Nem mesmo o Sandstorm e o Boom, então. Thank you so much for watching. Stay tuned for some singles action coming on up. Eu vou abrir o meu Brawlzinho aqui para nós jogar um pouquinho. Que agora não tem nenhum brasileiro que vai jogar. Vamos só jogando até começar um V1, que aí vai ser o game, né? Vai ser a melhor parte. Que isso, Champions League do Brawlhalla? Não, pô. É a BCX, é um campeonato mundial de todos os players do mundo espalhados num lugar só. Cara, eu tô gostando muito de jogar de Boldiver, porque esse set dele aqui é muito bonitinho. Mas vamos puxar uma Onyx hoje. Ah. Tu é main Onyx? Que sofrimento. Errei.
Vacilou, gastando dodge na minha frente. Nossa, bom nerd. Que isso? Morri. Meu duo tem raiva de luva e foice. Manda ele comer 2 kg de capim. Porque ele é corno. Oxi. Blaster muito previsível, velho. Que arma fraca, velho. Diz que o adversário que joga com essas armas quer em homem. Busco sexo. É, eu tô usando tiro de dodge demais. Ah, ele não veio, velho. Tá com medo? Que aí eu sou. Ó, 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 ó. Mendiana mais fraco. Ah lá. Dá um sig, neutral sig. Ó, a neutral sig dele. Toma. Toma. Mano, olha a pressão que o Ken não dá, velho. Olha, vai morrer pro troll. Não. Ai, não consegui dar o side light. Xiii. Mano, apanha muito pra Blaster. Você tem que jogar mais contra Blaster. Vai começar a entender ela. Inclusive eu vou pegar ela aqui, ó. Vamos jogar de Luciano. Que não é quebrado demais. Confirmo. Caímos contra um Cold. Logo agora que eu peguei Blaster, cara. A arma mais fraca é Blaster. Já foi a mais forte, não mais. Que isso? Ele se matou. Aí, ó. Eu odeio essa arma, eu não consigo jogar com ela. Tá fraca demais. Ah lá, é retro combo. Era pro outro lado. Esse Ser aqui. Uma coisa legal é isso aqui, ó. Toma. Você dá dash pra frente, dodge pra trás e depois solta um ataque de Blaster. Ó. Dá um light recovery. Dá um light recovery, dá um light recovery. Vem aqui. Tá. Tome. Ai, velho, morri? Não.
Opa, opa. Dá licença, senhor. Tô vivo ainda. Como é que eu tô... Ai, cara. Eu ia perguntar como é que eu tô vivo, mas eu já entendi. Quem não é broken? Quem não recebeu nerf? Recebeu, mas continua broken. Depende de como você jogar também. Shit. Vou de arrastar pra cima sozinho. Vou levar ele de comes e bebes aqui. Eita! Obrigado pelo chase dodge. Ai, era pra dar jump scare, velho. Meu input tá muito atrasado, acho que é por causa da live. Tome. Tome. Opa. Vou matar ele no download recovery, pera aí. Ah, errei. Aqui eu tô vivo. Ah, ele ficou esperando. Ele é esperto, velho. Ele é diamante. Se joga como eu. Toma. Você joga como eu, o que não quebra a minha mesmo. Que isso, boy? Vamos jogar de novo de Lucian? Bora. Opa, a live oficial do Brawlhalla começou. Já vou abrir aqui ela. Mas como ela tá iniciando ainda, não dá pra gente ficar assistindo. Então vamos jogando enquanto ela tá rolando. Eu quero ver a track de prêmios, qual que vai ser a de hoje, que eu não tinha visto. Ah, eu tô errando muito com o Qatar, velho. Que jogo de bronze é esse, velho? Ok. Ah, isso aí pegou. Player de orb mais fraco. Só der, ner. Ok. Tome. Orb é muito chato, velho. O cara pode ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo e a arma continua funcionando. Oxe, pra onde que eu ia com essa down seguir?
Tá. Nossa, eu morri pra isso, velho. Que destreza, né? Ah, eu odeio o Aubrey. Vai tomar no cu. Você assistir a live. Como faz pra resgatar as recompensas no jogo? Você vai receber o código e colocar lá na loja que tem. Aí tem uma opção resgatar código. Você copia e cola ele lá. Pronto. Que isso, velho? Como é que... Ai, dá launch recover, ele morre aqui. O quê? Morreu. Cara, side light de orb, melhor combo. Side light. Deixa eu ver a live aqui, como é que tá indo. Do Brawlhalla. Nossa, 16 minutos pra iniciar ainda. Vamos ver a track de hoje, qual que é. Ah, essa vai ser boa, rapaziada. Vai ser o item da Boots, 3 cores, um título, RGB Enthusiast, e o prêmio final, que é a borda, né? O melhor é a borda. Essa vai ser massa. Eu gostei muito dessa borda. Não vou jogar de Lucia, não. Blaster tá horrível. Vamos pegar o que pra jogar, rapaziada? Vamos puxar um Mordequitos. Vou assistir a live pra pegar as recompensas. Pô, mano, vale a pena. Mas deixa a janela aberta da livezona aqui. Zero de 420. O meu tá em 4 de 420 já. Começou agora. Red Raptor. Mais um orb, galera. O que tá acontecendo com o orb? Virou meta e eu não sabia? Olha o dodge do cara. Deixei as duas lives. Aí sim, pô. Ah, ele vai ficar soltando essa porra dessa SIG aí. Ah, sai fora. Não vou jogar com esse cara, não. Vou jogar contra gente normal. Então, experimental.
Se fosse ranked aí, tudo bem. Caramba, o cara deixou as 3 lives abertas. Aí sim, pô. Ah, eu caí contra ele de novo. Que legal. É o mesmo cara? Será que é? Bom, se ele começar a spamar, eu saio de novo. É, ele vai. Então, tchau. Ah, eu caí contra ele de novo, velho. Ele tá que tá, velho. Não quero, velho, jogar contra ele. Sai fora, moleque. Só tem ele na fila? O cara quer ficar spamando, velho. Quero jogar num casual aqui de boa, pô. Pronto, agora sim, alguém decente. Daqui a 16 minutos começa a live oficial. Mas dá pra ir farmando os itens já, pessoal. Trolei nessa side sig. Que foi isso? Nossa, sério. Voltei, qual é a treta agora? Bom, daqui a 16 minutos vai começar a live oficial. Enquanto isso a gente vai jogando. Nossa, se eu tivesse feito pra lado normal. Da Light Side Yard Hammer, perdemos.
Ué, o cara pegou o Murdex também, ainda pegou a stance errada. Que isso, meu Juve? Ai, Mirror Match é uma merda, velho. Ué, isso aí pegou? Por que ele foi pro canto do mapa? Nossa, ele fez sidelight. Continua. Dá pra ele continuar, velho. Aí ia dar um recovery. Nossa, como é que eu tô vivo? Boas. Ah, isso aí não pegou. Até atrasou a animação, velho. Que cagado. Ah, velho. Na próxima joga de Gauntlets. Faz Gauntlets russa. Como assim Gauntlets russa, meu irmão? Eu já tô jogando de Gauntlets. Vou puxar um Zol pra cima dele. Ai, ele pegou o Hattori, que tristeza, meu personagem é devagar demais. Oxi!
Tá. Bom dia, Felpinho. Acordei agora. Bom dia, Os. Eu tô contra um engraçadinho aqui na experimenta. Toma. Ah, eu errei. Isso aí pegou? Toma. Tá. Não precisava dar esse GP, mas eu queria só pra ele sentir a pressão. Bobo. Ataque, isso aí matou. Eu já ia falar isso. Ah, essa dá um sig. Não vale chorar por falta de speed. Ué, em nenhum momento eu falei isso. Quer dizer, no começo da partida, né? É isso. Aqui não vale chorar o quê, rapaz? Aqui a gente garante 2 minutos pra live. Deixa eu ver. Player mais básico de Ratoli. Utilizando downloads. Utilizando dá um 5 pra ver se pega. É. O teste é tipo esse. Vamos ver se pega. Aí ele fica soltando a sig toda hora. O reward tá correndo aqui, hein? Já a gente vai pegar uma V3. Tô com 20 pontos já. 1 minuto e 20 pra live. Dá pra gente jogar mais uma aqui ainda. Mais umas duas, né? Porque eles gostam de rolar o início, até vir as partidas e tudo mais. Vou pegar a Kaia. Amber. Nossa, por que eu não peguei a arma, velho? Vacilei demais. Nossa, errei tudo ali.
Nossa, isso aí pegou. Bobão. Ai, o da... Esse dare dele não ia me matar. O que matou foi o troll. Porque eu consegui escapar depois. Nossa, eu tava muito longe pra fazer sidelight. Oxi. E aí, cara, vai ficar todo passivinho, querendo fazer sig. Bora partir pro mundo real aqui do jogo. Olha lá. Brochei dessa partida já. Ele tá fazendo o mesmo read e eu caio em todos. Eu tô entregando dodge pra ele. O quê? Ah, tá. No laranja, o GP do arco mata. A stream começou. Estão só mostrando o palco, nenhuma partida ainda. Ah, cai na 3-2. Já tá rolando jogos?
O gringo quase chora. Eles vão chorar muito hoje, velho. Deu um pau nessa Artemis agora, hein? Eu consegui essa espadinha ontem. Ai, ai. Vai dando notícia aí, rapaziada, dos jogos. Porque eu sei que não tá tendo stream de todos os jogos que vai acontecendo. Que isso? Chamaram o Bob Esponja lá pra stream, velho. Que bagunça é essa, bicho? Oh, shit. Era neutral sig aqui, mas tudo bem. Bob Esponja do nada. Aí eu peguei a bomba. Mendiana mais fraco. Ah, ele vai ficar soltando sig, 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 mais sig, mais sig e só sig, velho. Porra. Que bagulho chato, velho. O moleque não tem capacidade pra nada, velho. Olha lá, até se mata. É isso mesmo o jogo dele. É. O ódio aos spammers é universal, realmente. Eu vou até mostrar pra vocês no replay o que vocês devem fazer. Eita, acabou iniciando a partida. Foi o que eu fiz. Ó, o cara passou a partida toda spamando, soltando sig atrás de sig toda hora. Ó lá, ó, aqui. Aqui de novo. Aqui. Olha lá, aqui de novo. Aí do começo
Até aqui, beleza, foi só bagunçado. Aí eu fui lá e comecei a apertar o jogo pra ele, ó. Fiquei passivo, fui só punindo ele com a sword. Aí, ó, eu não ficava nem indo pra cima, eu fiz trucombo e saí, ó. Trucombo, voltei, fiquei de boa. Aí ele veio pra cima, eu fiquei aqui na mesma situação. Ó. Rodeando ele errava sig. Rodeando ele. Aí ele errava sig e trucombo. Acertei aqui um read. Olha lá, ó. Sem ficar puxando muito, velho. É só... Acerta um ataque nele e sai. Acerta um ataque nele e sai. O spammer fica louco com isso. Ele não sabe fazer nada além disso. Vamos ver como é que tá a stream. Bom, os rewards de hoje vão ser tranquilos, rapaziada. Deixa eu desligar aqui a música pra gente assistir a stream. Official charity, and yes, amplifying our commitment to creating positive impacts and, of course, unforgettable moments for children facing critical illness. I've been in quite a bit of them, and this is definitely one of the more positive ones as far as like just the people that I've met, and, like the positivity around the venue. It really seems like people really enjoy like one being here, being around, but it also just seems like people are just generally nice, man. So like, yeah. I appreciate the teamwork or the team or the collaboration that we got going on here. Vai ser 8 horas de stream, pelo que estão falando no chat. You do get a title reward for that, and yes, our community is so generous. Pegar um Danone. Now, let's talk about what's happening today. As mentioned before, we've got an action-packed day of singles matches ready, and of course, gearing up for y'all. So let's take a look here. We've got folks already literally going into the gaming pit to do their pools. And we're going to be doing that all day as we narrowed it down to, correct me if I'm wrong, top 8? Top 13, I think. I know there's gonna Tava be parecendo um mototáxi de tanto spamar com a moto. as well. I mean, it's just hilarious to me because we literally paused the competition pit so that we'd be like, hey, come check out the cool reveal. And then they all ran back. We're like, okay, I gotta play my sets. Yeah, that was actually pretty cool. Everyone's like, wait, I gotta go play my set now. Thank you for the reveal. I gotta go. But yes, we're gonna be dwindling this pool phase all the way down till our championship Sunday. So speaking of all this singles competition, guys, I know we talked a little bit about your predictions about doubles yesterday. Danonão grosso. Danonão grosso. Que isso, boy? Into singles, will we see some upsets? What are you thinking here? TK, I'm actually going to start with you. I'm thinking we're definitely gonna see some upsets. That's like, it's not BCX without somebody getting upset. Mano, tem muita gente lá, velho. Of last year. Que isso? Was basically just one entire upset, and like we gotta give it up to him, like once again showing up here as well to see if he can defend the crown. Que isso? O cara passou uma maquiagem? Or, you know, maybe there's gonna be another upset on the horizon, but Ele tá com um delineado aqui, ó. This year, I'm gonna have to agree with the upsets on the horizon because I feel like South America's taking it 100%. Somebody. Ó, ele tá apostando nos brasileiros. That's what I feel. Dude, your thoughts on this? Games I've Edu. been saying time and time again that there's going to be upsets. Nobody can really predict this. Honestly, my predictions are purely based on the performances in twos just yesterday, and so they're a little bit biased. I hate it. Look, if you're at home and you're like, oh my god, he did. Yeah, I hate it, but you can't deny Godly sitting in the top side of doubles. Like, I had to put him. He's just looking so stinking good, but like TK said, you just can't predict. I went into doubles thinking, you know, Luna Snow. I ended up thinking Kaina Loras. They ended up both getting knocked out. So it's like anything can happen. Really, genuinely, anything can happen. That is so true, and that's what makes this so interesting and so fierce. Everyone is literally so passionate and competing today and doing their best, and so we'll see who comes out on top. So, Bora em 2025, Felps. Pior que ano que vem eu vou participar de vários campeonatos, velho. Eu vou tentar participar do máximo que eu conseguir. Aí agora no começo de janeiro eu vou começar a treinar muito. Espero que isso não afete... Não vai afetar os vídeos, na verdade. Eu vou trazer mais vídeos, só que mais voltados pra mim, no caso. Eu vou treinar e participar de campeonato. Maquiagem, bigodinho fininho, cabelo tipo comediante espanta. Hoje ele tá fogoso, esse menino. Ontem ele tava normal. Eu esqueci o nome dele. Ele me lembra o Remy. É um pro player também. Ex-pro player, não sei, acho que ele não joga mais os campeonatos. Nunca mais vi ele participando, mas eu sei que ele joga Brawl.
Cabelo bom de lado e ruim do outro. Acho que ele quis economizar no shampoo. A gente pode se barrar em um desses campeonatos. Verdade. Eu vou até mudar meu nick pra ficar jogando. Ou pego outra conta, não sei. Sandstorm and TK, I want to hear your thoughts about that. Sandstorm, that's always going to be my guy, bro. I don't, Bom, os preferidos é Sandstorm, o Loris, o Luna e o Godly. Tem o Kaina ainda, né? Every time we pull up his stats, it's like 7 million golds, it's like 80,000 or like Economizar de shampoo. $50 million. Like he's doing it. Like that's Mr. Sandstorm. So you know, even if he's in your bracket path, doesn't matter how long it's been, you're definitely gonna have a hard fought battle. And I expect to see him like actually perform well here. But you know, it's really the X factor of him. Can he perform the way that we know Sandstorm to perform, or are these people really catching up to him? Look at these combos. Look at him. Woo! Like he's taking people all over. He's taking you on a trip, man. You know, gonna take you for a ride for sure. But I'm excited to see how he plays today. I'm also excited to see some more Tesca. I know he's been on the Tesca train lately, and I very much like that character. But want to see what he brings for most of his matches with some more Tesca stuff, and to see if he's going to perform like the Sandstorm I know. Yeah, and we'll see, because Sandstorm said he's getting his stuff together. He's got it going. Now we're going to jump to a very talkative, like most talked about region, I feel like right now, is South America. Duke, I want to know your thoughts about Kaina. Kaina is kind of the figurehead of South America right now. You have the big three from South America. O áudio tá baixo aí, rapaziada. Da stream. Vou aumentar um pouco. But right now, Kaina is a little bit ahead of everybody else in terms of just general popularity. People believe in Kaina. He's got this pressure. He's got this ability to kind of beat out everyone. I think it was Ajax or Taza who was mentioning that like it's kind of a musical chairs at the top of South America where anyone can beat anyone, but right now there's just a little bit more favoritism towards Kaina with his character pool, with all the stuff that he's bringing to the table. His neutral has been impeccable. He's so good, especially with this Teros. He kind of put Axe and Hammer back into the 1v1 scene, because there was a while where everyone's like, oh, it's too slow, oh, it's too punishable, and Kaina's like, no, just watch me use my movement and force you to come to me, and I will win. And that's what he's been doing. I will point out, though, didn't do that hot at the Autumn Royale. So again, you're seeing these people kind of musical chairs. They're not 100% guaranteed to win. Well, since we're talking about South America, Duke, I'm going to keep picking on you. I want to know about yous. Nossa, o Godly tinha chegado nas duas finais. Aí ele perdeu pro Kaina, perdeu pro Yus. Ah, e perdeu pro Loris também, né? Nossa, ele tomou... Ele foi eliminado das finais por 3 brasileiros. He's the one who really started to make people think, okay, this isn't all about North America. The big question mark for me with Yus is, what does he play? Is it going to be the Vector? We saw him play Arcadia in 2v2s. Is it the Jay Yun? He's said in the past he does not like Greatsword in the 1v1 space and offline events, but I also haven't seen him play Vector in like 6 months. I have no idea what this guy's going to be bringing to the table, but you know he is a serious threat, because once again, all the South Americas came to play. That's right, and of course, just like you said, the South American region is kind of playing this musical chairs. Who's going to be on top? And let's talk about the person who literally won Autumn Royale. Duke, tell me about Lores. The baby of the South Americans. He has not been considered the up-and-comer, but he's shown he's here. He has arrived, and he is looking so stinking good. Winning in doubles, winning in singles. He is such a powerhouse player. It's tragic that we don't get to see him in the 2 space continue, but that means he gets to put all his focus into 1v1s where you know he's going to be a monster. One of the only other kind of pure locked-in Kainas out there. We've got Impala, and Lores is like, you know what? I'm going to take from that, and I'm going to play that throughout the entirety of the year. Lores looking so good, and of course, coming hot off the win off of the most recent offline event. There is a lot of energy being poured towards Lores. Oh my goodness, these 3 South Vai ter crossover com Bob Esponja. Just highlighted Kaina, Yus, and now Lores that you're seeing. Who knows who's going to take it on top? And TK, I just want to know falando sério, about this South American region.
I remember, I think this might have been a little further back, but I remember like the mid-season when Lawrence, you know, when he like first originally popped off, they were like, oh, you know, South America's doing it last, and he went into that crew battle and absolutely slapped. And ever since then, he's been on my radar. So, I mean, like that's the thing about South America, though. I think you can never ever count them out. They seem to be making themselves one of the strongest regions of all time right now. But I want to see if that trend continues here at BCX, and if they can prove that they really deserve that title. We'll see here, and I know a lot of people are rooting for them. Now, I'm going to jump to the European region now. And TK, I know you wanted to talk about this guy, Godly. I mean, look, that's one of the most animated players, bro. Like, this guy, like, if he's going to talk that stuff, he's normally going to back it up as well, and for good reason. I mean, O Godly tava jogando de Mordex. He's just been kind of performing like kind of insane. Pode ser depois desse do Bob Esponja no Cup. I know he wants to continue that trend. Que estranho, mano. Como é que deve... Como é que deve... Tipo assim, o Bob Esponja é quadrado. Como é que eles vão colocar no Brawlhalla? Como é que ele vai ter... sei lá, braço e perna fino e ser quadrado, que ele é um Bob Esponja? Como é que eles vão fazer essa adaptação? Não entendi. Yeah, I think if you don't know about Godly at this point, all you got to know is if you like the European region, that's your guy. He's the big representative, and he's the one that if you're rooting for the EU or the UK, you're rooting for Godly. He's the first person to get an EU W in 1v1s, and of course he broke the EU Autumn's curse by winning the Autumn Championship. He's got a lot going for him. Yeah, a lot of people are going to be looking out for Godly. Now, we have to go to the North American region, and we can't forget our current world champion, Impala. TK, what do you think about Impala? Impala, you know, coming through last year, he said himself, like, he wasn't even taking it that seriously. He casually made himself a BCX champion, which is absolutely insane. He wasn't even actually going to show up at this one. O Impala também tá forte. Tem ele, o Sandstorm, o Luna. I'm sure he is very much going to make it somewhere in the money, but we got to know if he still has that fire, man. That's really what we're, like, you know, worried about. I know that he is saying he's kind of taking casually, but you are the BCX 2022 champion, so regardless of if you feel like you're vai ser a Val, aposto. A espada vai ser a espátula. Seria legal eles colocar essas coisas. Acho que realmente vai ser uma espátula, se for o personagem de espada. Ou se for Spear também, pode ser uma espátula grandona. Very true, very true. And honestly, luva hambúrguer. He's been busy with life and school and things, and for him to come back out here and yesterday, he's got to win. And yesterday, that's all John's. that's what I was about to say. No, I'm not saying it's John's, because what I'm about to say is that yesterday for the doubles, when he got interviewed by Glitter, he just said, "Yeah, we good." He is still as cool as a cucumber, and we don't know. Maybe he will take another W, another championship. We have no idea, and just like you said, TK, everybody, the competition is legitimately fierce. We do not know what region will come on top. So, can I add one more thing? Yes, you may. You may. But we have not had a situation where the world champion did not win after their first world championship win. LDZ won, and then he went back to back. Sandstorm won, and then he went back to back. Impala's the third person ever to hold up the 1v1 world championship title, and if he goes back to back, then we're keeping that trend going. Okay, well, estamos quase conseguindo a primeira já. We have just under a minute to go, and we have our first match coming up as well. I do want some quick final thoughts from you guys as we close our pre-show. So, Duke, I'm gonna start with you. Mano, eu tenho que pedir alguma coisa pra comer ou fazer comida, que eu estou ficando com fome. Hear me. In this room, North America, you gotta do it. We can't let Godly win. Especially everybody just will team up, unplug his Não pode deixar o Godly ganhar. Que isso, velho? We can't, okay? I can co-sign with that. We can't let Godly win. But I said I like him, but I know what comes with the Godly win. Okay? Ele vai estar no top 5 com certeza. Não tem como ele não chegar no top 5, o Godly. I'm even happy with him winning because I like those guys. But NA, SA, let's join forces. Água viva. É tipo uma cestinha que ele pega água viva, né? You heard it here. We'll get some more thoughts as we go through today. We're going to take a quick breather. When we come back, we're going to kick things off with Riders-O versus Pugsy on our way to the Championship Sunday. Eita, começou. Right back. Eles vão fazer pausa? Olha o troféu aí, ó.
Bom, daqui a 4 minutos vai começar as primeiras partidas, então. Vamos analisar replay, então. Cadê as ranked? Ontem eu tava jogando 2v2 com o Ross. Aqui. Essa eu perdi. Pausa de 5 minutos. Nossa, eu gastei GC e fui pra cima dele. Eu tinha dodge, não saí com dodge, só gastei agora. Agora eu gastei dodge, mas foi o pior dodge possível. Meu Deus. Que isso? Esse cara fez, velho. Podia ter ficado fazendo Nera ali na hora que eu peguei a arma. Que isso, o cara escapou com 1 milímetro do ataque ali. Dodge parado. Nossa, me joguei. Eu consigo me posicionar bem melhor com o machado do que com o cannon. Nossa, isso aqui foi muito triste, velho. Ai, esse recover... Eu ainda dei dodge pra cima? Não. Eu dei um jump, mas eu devia ter dado dodge jump. Spear tem muita pressão, velho. Que isso? Welcome back from break.
break, everyone. We've got Brawlhalla versus Pugsy going head-to-head in just a few minutes. And of course, I got now Ajax on the desk with me. And Voltou já a stream. So first, I want to ask how you guys are doing, and then I do want your quick predictions on what's going to happen in this match. Ajax, I'm going to start with you first. Are you ready, kids? Because holy crap, it finally happened. SpongeBob looks incredible. I will be using this quite a bit in that crossover. I had to get É, vai ser crossover do Bob Esponja mesmo. Xixi. We have an incredible match coming up here. Olha, já a gente pega um código, hein? O ruim é que eu não vou poder ficar abrindo os códigos, né? Eu vou ter que tirar da stream, aí colocar o código e tal, porque senão vocês vão passar o carro no meu código. Honestly, every game that he's decided to be competitive as, I've seen him actually perform pretty well. I understand that, like, you know, this is his like base game, his main game, and as you said, you know, he hasn't been performing the way that he has in the past. But again, BCX, different vibe, different aura. He might be performing. Yeah, boy. Friday Solo, apparently, I mean, there's a lot of people in the chat right now that really want him to W. So like, we'll have to see how that goes. But I'm gonna say right now, Pugsy. Well, it looks like before we get the match. Pavelski que podia estar jogando, né, velho? Não sei porque ele não foi. Ready to chat with some of the players about to head up in this match. Glitter, tell us about them. Yeah, we're going to be hanging out with the players before all their matches all day today. First match on the main stage of day 2. How are you guys feeling heading into the singles competition? Well, I'm very excited, and I know I need to play well because after this crazy announcement that we just had, we need to show some very good gameplay with Pugsy. Yeah, it's been a while since I've been on main stage, so I'm really excited, but we'll see how it goes. All right, well, we heard the desk talking a little bit about the fact that you do content creation now versus pro. Do you think that that plays into the match at all? Yeah, well, Alguém sabe como pode resgatar os prêmios da Big Sex lá? Na stream. Ele tava sem grana pra hospedagem, ele disse. Ah, mano. Mas o Brawlhalla não cobre nada? As lives não vão ser muito boas pra ele. Nossa, mano. Mas por que o Brawlhalla também não dá uma força, principalmente pra esses players que tem muita comunidade por trás? E ele é o maior criador de conteúdo que a gente tem de Brawlhalla. Acho que foi um descaso isso aí, velho. That guy, he's gonna mob me, bro. After just talk about, he's got a whole training regimen against content creators. Like line them up, we put them in King to the Hill, I free them up back to back to back. I make the video, but I do think that Pride kind of hides. O S passou, né? Passou do quê? Na 2v2 ele não passou, na 1v1 vai começar agora. Always makes Enchantress just look extremely good up there. Pugsy, though, sem áudio. Known for the Jawa, specifically Finn most of the time. That's one of the things that not many people are prepped for sometimes, because he's really good at lining up that sword neutral sig that's going to make you explode off the top. So if Pride isn't careful, you can get knocked out very quickly. Yeah, and Jala too. I mean, like her sword sigs are just insane. That down stake is just great pressure. It's almost impossible. Oh no, I got fired. Brawlhalla dá promo na hospedagem, mas não banca nada. Não, não é possível. I'm a little afraid to use in doubles because of the fact that, like, you know, you can get juggled to oblivion, but in singles, if you got good evasion, she's fast and she hits very hard. Eu acho que na verdade ele não queria ir. Ele já não estava participando de nenhum campeonato praticamente. E ele é um cara que, tipo assim, ele trabalha muito. Ele tava explicando isso nos vídeos. Ele planeja muita coisa, ele faz bastante vídeo. Aí ele faz bastante live também. Eu acho que ele queria continuar com esse ritmo. E se ele fosse pro campeonato, ia, tipo, travar muita coisa. Ele ia ficar sem criar conteúdo, não ia fazer live. Ele falou que também cuida bastante da vida pessoal dele. Então pode ser que, sei lá, ele tenha alguma rotina de estudos ou algum problema pra resolver. That means that your disadvantage is good, so you're not getting hit often, and that's what you need, because at any given point in time, side take might just come running through,
if you're not paying attention in front of Fate and you get launched off the side because of that defense. So Pugsy's going to be heavily looking for that. Yeah, Fate is definitely another character with some very, very high force too, so something he's going to have to worry out. May try to go into the defense stance, get that 4 defense, but, you know, me, a madman, I actually go with the 2 defense stance. What is I was like, I don't know what that, like, getting hit isn't crazy. That's crazy. That's not happening to me. I'm moving. You did mention earlier how you, like, go on. It's like, what if I do 10-4 soul? Yeah, 10-4 soul. You got to really send a message with your force. You're like, bro, this man doesn't care about his defense at all. Like, what is he about to do to What me? is neutral if I hit you twice and you go away? That's all we need. A lot of history between these two. They've both been around in the game for quite a while. Of course, they've had their great peaks. They've also had what we refer to as slumps a lot of times, where people will not have that same consistent performance, but it's about learning. Right. And these two have been at the top or performed at the top many times over. And like you said with the chat, a lot of support for Fried, so you know he wants to put on a Jala e Fate? Ou eles vão pegar outra coisa? This goes, though, as we get our 2 competitors up there sitting down, getting serious with it. You know, obviously the game faces are on. The Astros on, so that way it's time to hear. I'm a player that definitely needs to hear the game, so I do not want to hear you breathe. I want to hear every single footstep that occurs on that stage, which honestly, it was actually impressive how they go from the interview to like having some fun, but once you see it, it's game face time. Yeah, it's They're game face locked time. in. 100%. So I was going to get to it. I see we are already loaded up on the screens, which means we're already getting this match right here, right now. Pugsy, Fried Soul, going to be going at it first. And I think we're getting, hold up. Oh, looks like we might see got the crossovers out. We're going to go to Air Temple. We actually don't see this too often. Majority of the time, we always just go to APOC and kind of go from there. But, okay, so we're going to get the Simon crossover here instead of the Finn. Still the same lineup, but just a different skin. Oh yeah, I mean, obviously, you know, with the crossovers here in this game, I mean, they're always bringing some new spice. Man, we just got the newest crossover announced here. Going to see some SpongeBob action relatively soon. But right now, we're just hanging out with Castlevania, and we're hanging out with Pugsy and Fried Soul right now. Nothing super crazy happened in the first part of this match. It's a pretty, you know, pretty all right neutral going on, a little back and forth, but no one taking a super huge advantage. Okay, here we go. Fry. Oh, that would have been a great pickup. Weapon toss up. He's going to be trying to look for the clip at least. Oh yeah. Point. But it also controls so much space. Because if you fade back, you get caught by that weapon toss. If you decide to stay on the soft platform, you're going to probably spot dodge, which is going to give you a free punish. Oh, okay. There it is, the reverse Que down. isso, esse Dead Orb, velho. Dá até uma dor. Okay, they're both ground pounded. The ground is getting pounded. Like, Aí ele não volta, não tem como resetar. Ah, o Pugsy salvou ele. Knocked back up to the stage, so that whole interaction coming to a close. But they did both put each other right at that KO window that we needed. We're going to see the first one go to Pugsy. There it is. And again, you know, these are both these characters putting out real damage when they get these hits with these high, you know, these high force stats. So I expect to see some stocks dropping relatively soon in this match. Sidelight Sarah is inbound in 3, 2. Oh, actually, good. Very close. He was very close to getting that 2. Almost like a little short, little anti-air action coming up. Tries for, again, the reverse down air, but this time around, Pugsy's going to take a wide recovery, and he is just moving around Fried Soul right now. I actually like that switch off to the side, too, because something that can happen with Orb is the obviousness of Sidelight Sarah, so it's pretty easy to move around and get a quick já foi Not going to be able to get that recovery to push him back off stage, and Pugsy moving this damage so much high in his favor. Somehow not getting the follow-up here of the recovery to try to take that stock, or at least push him up into the skies. And that is going to be enough. Yep, just a raw side air is going to be enough to do it from Fried Soul, but he is taking so much damage. It's going to be, you know, borrowed time on the stock. This is the time for it, too. If you got Scythe in hand, you could absolutely make it happen. Sorry. We're not making anything happen over there. You got to ponder said orb and figure out what in the world just happened in that last stock. So yeah, look into the future, man, and then maybe look into the past in that orb, like what could I have done differently? Because that's what it's feeling like right now. Já foi very do quê? Full stock ahead of Fried Soul, but again, this is both of these characters doing mad damage. You can see Fried Soul starting to get a little bit of momentum here. Boom, unanswered damage all the way up to orange. That's good stuff right there. If you start seeing the sidelight into the nair read and just continuous pressure like that, you got a solid 4-piece head. Ooh, that would have absolutely been a stock off the side cancel. Just misses it though. I like also with the gravity cancel, the neutral sig, just kind of say, back off me, let me rock. If you jump into it, you're going to take a lot. Yeah, he definitely takes a lot of space right there. And I mean, whilst I do think that Pugsy could potentially try to go around, if he's not like preemptively thinking about that, it's going to be a little hard to go around and try to maybe get a ground pound or something like that to line up whilst Fry is 1, charging, and 2, doing it well enough to avoid the actual hit. Fry, though,
doing a good job of getting himself back into the game. It's going to just let him come back to the stage, or maybe it was a bait because he immediately cleaned that up. Sometimes we like try to overhype. It's like maybe that was a read, but it actually kind of felt like that's like movement bait. The obvious thing you think is going to be a downer off the side of the stage, but instead I'm going to catch you. You're going to rush in. I'm going to get this orb recovery. Acho que o Pugsy leva essa, tranquilo. Because that last stock is actually not too bad compared to stock 2. Oh, not at all. So, but unfortunately, though, he is starting to get hurt. You know, we are starting to get into those deeper oranges now, into the red. And Nossa. There it is. The neutral sig, if you are not paying attention at a given point in time, he's going to find that opener, he's going to find that D-light, you get caught up, boom. End lights too, like, will get you scared in that position to kind of keep pushing you back so you don't want to take that D-light stare off the side. It makes you kind of jump happy. Yeah. And that's exactly how he was able to catch it. That is such a strong sig, and it's going to be used so much throughout the set. Yeah, I'm going to need to see that again, definitely in the replays. But I think they hit that like that new dash to get back down to the. That was man. Yeah, that was a whole lot of that throughout that. Shout out to that new dash drop, making things a little bit. What did Flammo say? It's like this is no longer an old man's game. This is purely a young man's game. Oh yeah. Trying to be able to get those reactions. I saw him trying to do it off stage. It was looking kind of rough. Yeah, well, yeah, we definitely. Flambo's still, you know, one of the competitions that plays quite a bit. And yeah, he was kind of struggling to get that stuff down. Vamos ver como é que tá as brackets. You know, like, as he said, old man. It's not an old man game anymore, bro. If I see you moving like that, I'm just gonna go ahead and call next. I'm like, you know what? I'll play the next guy, bro. Pull up with the hitbox, you got it. I see you doing that kind of movement, you got it, bro. Yeah, you got it, man. But Fried got it right there. Gonna go ahead and get that recovery cash out, catching it back up with the nair. Weapon toss up to try and maybe go for the D-light. No, instead, Satellite coming through. Big hit there with the ground pound, going down with the weapon toss. Dude, this is a perfect stock. Goes for the weapon toss again, but misses the last hit he needed to finish it, but a message was sent. Yeah, I mean, he definitely probably could have just dropped a ground pound there. Oh, he is looking for some big plays right now. The slide charge into the neutral sig, reversal. Oh, okay, managed to slide through the shotgun. Just the toss-up orb almost made him get hit into the sig, and so he ends up walking away. But these weapon tosses up have been utilized so many times to try and get Pugsy to go low, but Pugsy said, I got an axe and a dream, and I'm going to go ahead and throw the side air out, shut that down. It seems like Fry right now is definitely trying to make some highlight reel plays, some ESPN-worthy plays right now, and Pugsy is just like, you know what, basics. Fundamentals, that's what I do. It's getting very, very easy punishes. I mean, the last part of the first game was pretty flashy in itself, but even now, that's for the young man. That's the fundamental punish right there. Fiend, gosto do que está jogando também. Lores needs use. Impala. He definitely needs at least one, so he can go back and look at it later. Might be able to get the weapon toss over, looking for unarmed sider. Nope, just goes back. Vem tranquilo. Try and keep pushing there. Okay, there he goes. Fry is going to be able to make it back to the stage O Vecina. Pugsy though, just dancing in front of him, just kind of walking him down. Like that's what. Salve Sol Mobile. Like, you know, Como é que você tá, mano? Your space, and you're just continually backing up. So he backs him all the way up to the edge, but okay. Bom, os brasileiros estão tudo aqui, né? Keep some good pressure up. He's been picking it up a lot. You can see it, like between trying to go for that big GC side light call out before, it's mostly because he had just got that spot dodge read, and it seems like Friday's starting to pick up on some of the defensive habits from Pugsy, which it is a long set, so you got to make sure you're prepped for it. But Pugsy's struggling a little bit to find an opener lately. Yeah, and Fry still, you know, willing to Godly, Zen, o Kaina já estão tudo aqui na pool 2. First too often. So I think that's something Fry's going to have to look out for. Maybe try to force Pugsy to swing first a little more. Finds the side light, side air for that stock, and now he's got a good lead. As they say, defense wins championships, and that's a lot of what Pugsy. Mano, tem muito player, velho. Que é isso? A stock where it wasn't perfect the whole time. But that was just one time. Can you keep that up? Because all throughout the first game, Pugsy was controlling the pace well. Tried to go for a big play right there, not going to find it. Cider, at least give him stage control. Kaina deu 3-0 aqui, ganhou de outro, ganhou de mais um agora. Oh, the ground pound's going to hit above him and send him packing. So that's going to keep Pugsy into this game only in the yellow, and this is definitely easy damage that Jala or now. Salve Rian. Very close game here too. Como pega o prêmio? Aqui assistindo a live, ó, nessa opção aqui, se você tiver logado na Twitch e tal, tu vem, clica aqui e vai ir carregando essas barrinhas, ó, pra você ganhar os prêmios. Eu já ganhei esse aqui, a cor, agora eu vou ganhar boots. Conforme vai passando o tempo, você ganha o prêmio.
And now Fry just looking for that last big hit to go ahead and take this low defense champion across that blast zone. Right, almost had him too. I'm trying to go for that weapon toss. He backed off, tried to catch that dare, but it's just not going to hit. These weapon tosses have been really good for Fried, but he hasn't been able to finish off the combos he needs. Now he just needs sideline Sair, a one good call, and he takes it. No, it's that. Ooh, that could have been a potential punish. Sider won't be enough from Pugsy yet. Weapon toss forces him to have to burn the dodge, and somehow he gets back on. That GC D-Light into recovery would have closed the match. And now Pugsy here off on the side. How is Fry gonna? Fry didn't try to go for the that's what I was looking for first. I thought he was gonna do it the first time, but no, he actually does go for the reverse down air. Doesn't get it this time around, and they are playing again some intense neutral. Is that gonna be enough? Wow. 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 Even the announcer. Wow. Is that really? That? Bro, go get a burger or something. Put a little weight on there. Help. Oh man, yeah, 1-1 now on the screen. A very, very close second game, but Friday Soul was able to find that Trey side air to go ahead and take it. I'm surprised. The announcer's surprised. Yeah, and a much better game there with the Scythe, too. 350 damage on the Scythe. Overall, cracking over 600. But the Orble's always there to get the string started. We saw a couple of 4-hit strings, but the Scythe kept the pressure up a lot, which is what started to make Pugsy go exactly into the position that Friday was looking for. The only thing he couldn't get throughout that set, you kept talking about it, was the layup toss to try and get one of the weapons to hit to confirm. If Fried starts hitting those, I don't know how Pugsy rebounds after that, but he's been very good on movement. Like we talked about with twos earlier, his defense has just been playing out here too. Yeah, and so I mean, looking at this damage here this time around, before in the game before this, Pugsy actually had two signatures, and they both hit. This time, 2 signatures, neither one of them hit. We're getting mad signatures here from Friday Soul, though, as I was kind of expecting. 10 sigs, only one of them hit. But, you know, hey, man, the damage is there. It's just, Como pega os prêmios? Acompanhando a live do Brawlhalla lá na Twitch. Aí tu pode deixar essa live ligada e a do Brawlhalla. E aí, se você tiver logado, você vai ter essa opção aqui, ó, pra ver os prêmios. Aí essa barrinha vai completando e você vai conseguindo os prêmios de acordo com a barrinha. Eu já consegui um, ó. Aí você tem que deixar a stream aberta, pode deixar em segundo plano e fazer outra coisa, jogar ou assistir a nossa live aqui. Eu recomendo você deixar ela tipo mutada e assistir aqui com a gente, pô. Switching over to triplats here too with Small Enigma, it's a little bit easier for Fried to actually get some landing options. I'm kind of surprised that this is where we ended up overall, because you don't want to be anywhere near Axe at all times. They're going to be throwing out big hits on the platform, sure, but it's a little easier to see it coming now. Oh yeah, and so now we see Pugsy now trying to get back into this game. Fry. It still catches the weapon too. It's going to be in a slight disadvantage state right there, but does manage to make it back to the stage. And as you said, you know, the triplats are going to give you more places to land now. You know, refresh your jump, refresh your options, and really, you know, get back into the match. And now Pugsy, he doesn't look like he has a home here. Oh. Yeah, definitely feeling a little more comfortable as the matches progress. This is what you need, but he is behind a full stock because of that earlier hit he took. It is Jolly, so you can get rid of stocks pretty quick. I'm kind of surprised that recovery didn't take it off, but a little bit higher of a blast zone, not too much higher. But if you cannot get that KO right there, Fried is going to probably play a little reckless right here because it's like, well, you're already in the red. So if I take a trade, it might work for me. Okay, hold up. Try to get back down to the ground one more time, manages to do it. Now they're playing that neutral in the middle again. Pugsy has been on the receiving end of a lot of damage already. Finally finds himself a stock, but sitting in the red as Jala on your second while you just took the first one off Fry. I mean, some crazy combos could happen to getting back in this game, but Fry has been definitely cooking as far as this game. Oh! All right, well, he believed a little too hard. I don't know. He was looking for a hard read. Yeah, I think at this point, if you're Pugsy, you're probably looking for a D-Light read into dare, follow, drop back down, get another D-Light Sair, so you can get some damage in. But caramba, esse tal sig funciona. Some opener at some point, but comigo não funciona não. Just now, I know it's easier said than done, but just don't get hit. Yeah. So Fry, man, Friday Soul has definitely been getting good at getting these dodges out of Pugsy and then punishing accordingly. Has got like the longest combo just yet, but he has definitely hit him once and just waited, and Pugsy has given up that dodge quite a bit. Pugsy is, like we said before, it seems like Friday's starting to figure out some of the defensive habits, and that does happen often with Scythe too, because you never want to get caught by the active inputs, but Pugsy has minimized the damage here. One good ground pound or one good side arrow take it. Actually, D-Light recovery might do it as he looked for it there. Recovery by itself was not enough to take it off the top. He needs to get rid of this stock soon because it's been a good amount of time since Friday's hit him. He wants to make sure that stays that way. Right. All right. How's he going to get?
back to this again, the top side of the ground pound. Managed to work out again for Pugsy, who is back in this game. Hasn't has played this last stock quite well, only in the yellow. It's a little deeper of a yellow, but it's still good for him to be at a position where he's not going to lose that stock immediately off the next hit. And maybe get this comeback. Broken the rules of gravity twice. It's actually tripped me up seeing it get the knockback up 2 times in a row. But for Fried, the problem is you haven't gotten too many hits in a while. But now here we go. Tried to go for the recovery read, maybe looking for a dodge to the left-hand side. And you were talking about that force, the damage that get put on. It took so long before he finally got a hit, but look at him. He's already back in the ring. Pugsy. Okay, fighting his way back to the stage. Oh, getting some good damage there. A little 3-piece, and now keeping that pressure up. Oh, no! Meu amigo. Oh, my God! Look at the hands on the face went up immediately. That's all it takes. That's all it takes on Small Enigma, especially if you make a mistake that high up. Oh, there yeah. was so much damage that was put on. But what happened past that stuffed recovery on the side, you try to almost force the situation again because you see the stuffed recovery from Pugsy. It's like, okay, maybe I'll try to go pressure. Oops, you got carried all the way up to the top. That was the 3rd time that Pugsy had looked for that GCD light to get that recovery. Missed 2 times before, but we mentioned it with the SIGs earlier. It doesn't matter as long as that one you needed hit. Oh, yeah, man. And Pugsy, I mean, that's how you take an advantage. I mean, he literally fought. That was from the edge. He had to break a recovery. And then off that neutral air to break the recovery, he turned that into an entire stock. That is crazy. What a run right there from Pugsy to get that last stock off. And now 2-1 over the set. And that game was quite literally as even as you could get in every way. I'm looking back at the stats. 537 damage done for both. An early stock coming in here for Fried. But their stocks prior were actually the same amount of time, essentially. So Fried needs a lot more of that to send a message after what just happened. Yeah, you got to get to this game 5, man. It's very easily shown that Pugsy is able to explode and turn that into a great opportunity, into a great stock. But right now, Fry is kind of playing the slow and steady game, which is allowing him to inch closer to victory. We need some more damage here from Pugsy to really turn this stock into a victory. I think he might be able to go for that dash you were talking about, though, or the down light dash into the neutral sig. He might be able to hit that and get it for the stock now, but honestly, has to find that. You got to find the first hit. He's kind of throwing stuff out right now. That side light, no one home, or that side sig, no one home for it. Yeah, seeing if you maybe catch it, like you talked about before with the race, and, you got to pace yourself. It's a marathon, even with characters like this, is because of the fact that there's so much damage on board. Right. You can't be the one to take the hit. And even after that really early stock that happened, you can see it. Pugsy is establishing fear in Fried. Fried just looking for one big opener, finally finds it, but doesn't get to go over there to look for that active input D light to maybe try to keep pushing. Okay, Fried is going to get sent out of there finally, back into playing relatively defensive right now. He's been kind of chilling out, but that's what you're allowed to do. And platform fighters, genuinely, if you have the lead, you do not have to approach. Like, it's now up to the opponent to make something happen. And Fry has really kind of taken that mantra like tenfold in the later half of this set. We'll see if maybe he could push it to that game 5. I think Fried is completely capable of doing it, especially because in that last match, it's not like he didn't control the match all game. He just made a crucial error right at the end that was punished heavily. Ooh. But there you go, catches him underneath, minimize the damage. That one is a way cleaner stock, but that last stock is what Pugsy brought it all the way back borderline hit. Fried can't let that happen again, and that's why he's playing a little bit more aggressive. O Pugsy tá em desvantagem, mas he's definitely forcing ele é melhor, né, que o cara. I mean, they may not be hitting, but you're definitely not going to jump past me with this long sig going around, which then allows me to set up a lot of of my attacks that are just going to continuously throw you down. So love to see it. Pugsy right now, though, on a little bit of a tear on this second stock, just looking for a way to even this up as quick as possible, and he's doing a good job of doing that. Sider's built up damage so fast. We've seen a couple of recoveries not take it off the top yet. That other one, of course, had to be all the way in the skies, but it's near that range where you could go for that D-Light Sarah off the side. Another attempt to try and catch him. Sider won't be enough. Tried to go for a Sider off stage. That definitely would have did it. This is going to be an issue for him. Can he make it back? Does do such and looks for the ground pound, but no one home on that either. Luckily, though, does live to see another day on this last stock of his. He's still trying to find a way to get the second one off of Fry. Goes a little deep. You got to weapon toss up to keep yourself safe. Gets the reversal here. Eita, Doesn't get quase the que se unarmed, so mata. it doesn't matter. Fried is still Se matou, drifting galera. off though with the side cancel. Bro, he's been trying to use that on those platforms the entire match. Very similar to what we saw with the GCD lights from Pugs. He said, I can do it too. One of them's eventually going to hit. What was it? It was 5 count, only 1 hit, but it was the one that mattered the most. Yeah, man, he hit the parting gift right there on that one. Sliding out, but actually here, I left you something. Boom. Gone. Get him out of here. So now into game 5. Again, for the most part,
this has definitely been Friday Soul's like his control of the pacing of the matches here. So Pugsy, you know, he may be a little uncomfortable with the way that he has to play this match, but he has shown that he can do it at least twice. Now we're getting to this game 5. Let's see if he can either control the pace of the match a little more, or can he just match the pace that Friday Soul is playing and get this W. Yeah, I mean, Pugsy's really showcased like how strong Simon on the Jala crossover can be, where you can lose neutral most of the game, but all you need to do is get a couple hits in, and you are at KO windows. That puts a lot of fear in people. So the fact that Fried has been in the lead most of the time. Bom, agora decide quem vai ganhar, né? 2-2. Because the fear factor starts playing in the last game, where you really don't want to get hit, and maybe Pugsy makes another thing happen, much like what happened in game number 3. Oh yeah. All right, let's see if he can do it though, man. Pugsy now was kind of on the sword for most of this, I think, is what we're saying. Yeah, the sword has been equipped for 73% of the time that last game. Now, you know, and on this axe play, maybe he's trying to like mix it up a little bit. The axe doing big hits and causing big damage, and he's going to finish that off with a gravity cancel. Tá com muita vantagem agora. Love to see it. That's a good way to start this 5th game. I never really thought I would see Simon breakdance in my lifetime, but you know. Here we are. He got it. He hit that. He got those. Right now, that was a hard-hitting move as he needed it to be. That entire stock was dominated in his favor. And now, from this point forward, Fried basically has to do what he did before. He needs big combo strings. I think the Scythe is the play to try and get to ASAP, which is exactly what we're going to see. Right. Yeah, I mean, this is a great start, though, for Pugsy 100%. I mean, this is like pretty much how most of the games have started against him, and now he's got a very, very solid lead. Seems like Fry is full-on struggling against this axe, getting sent way far away. Can he make? He cannot make that back. I mean, well, that was super low, and he got hit, and it already kind of sends it kind of like slightly down angle too. So got sent super far away. Wasn't gonna be able to make that back. This is this is Pugsy's game to win. And if he loses, this is like the maximum throw, bro. Like I can't be any nicer about it, bro. Well, that's one good start right there. Oh no! Well, hey, you know, Fried has not been shy of throwing out a whole lot of SIGs. I would not be surprised to see another attempt of a full stock like that too to try to SIG. Oh no! Oh my God! Okay. I got the recovery. He might have actually just speed ran the first those 2 stocks and brought us back down. Okay, big damage right there coming in from Pugsy's little 3-piece. Now, actually going to add a little you know, the side piece right there with that, with the 2-piece of the downlight recovery. And Fried needs to make sure he minimizes that. Like you said, that was 2 Eita, solid in a row. eita. There you go, snatch him up. Trying to catch him on our early recovery, maybe trying to get away from the continued pressure. Ele ganhou essa, o cara tá vermelho, ele tem sword. Okay, nice dodge. Nossa, ele só não morreu agora porque o mapa ajudou. Agora morreu. Não acredito. Morreu. Good stuff to Pugsy. Absolute domination there on that 5th game. Dominantly taking it, no questions asked. Deixa eu marcar dele. Galera, como faz pra pegar os prêmios? Então, Davi, aqui na stream do Brawlhalla, lá na Twitch, tu abre ela logo na Twitch e vai ter essa barrinha aqui, ó, essa opção. Tu clica aqui e vai acompanhar, ó, seu progresso para pegar os prêmios. Aí tu pode deixar ela aberta em segundo plano, mutar e assistir por aqui com a gente. E ela vai rolando lá enquanto você ganha os prêmios. And after that, Pugsy said absolutely not. Yeah, man. Looking at these stats real quick, we had the axe really showing up in that last game. Oh, that was so clean. I'm glad they put that in there again because that was super. Look, I thought he's like, I hit those. Like, like wins the set. Like, nah. Oh, you know that's the top player classic right there. Like, never happy with how they won the set. Aquele GP de machado ali. One with a 3-stock really, and he's still probably like, could have done better. But yeah, on that last game, 53%. On the axe. So my man, like the way that last game started was nothing Onde assiste. Você pode assistir por aqui, mas para você ganhar os prêmios, você tem que deixar ela aberta pela Twitch. Tu vai lá na Twitch, loga na sua conta e entra na stream do Brawlhalla e vai ganhando os prêmios. Aí tu pode deixar em segundo plano mutado e assistir por aqui. And that's hard to rebound from, but what a great way to start off the day. We have a Game 5 as the first opener, which means a lot of people, are warmed up because it is a bit early. Everybody trying to get things going. It is an all the way straight through play to who makes it to top 8
for the finals championship day tomorrow, and Pugsy looking pretty good. Yeah, Pugsy. I mean, like again, there's a lot of people in here. I mean, the PR obviously is BCX, so the PR for like the top 50 from everywhere is going to be here. They're going to make it happen, and so you never know what this top 8 looks like. It's not about who's the best on paper. It's who's the best right now, and that's what we're trying to find out here today as we finish off this first match between Friday Soul and Pugsy. It was good stuff. We got into a game 5. A lot of control inside of Friday Soul, but Pugsy on that last game absolutely just said, you know what, this is my set though. Yeah, and like you said, it was like Foda que no console não tem essa função da Twitch com os prêmios. Dá pra você colocar no celular, pô. Tranquilo no celular. Baixa o aplicativo da Twitch. Quem que vai jogar agora? They showcase, you gotta play Nucci, you cannot afford to take too many hits. J. Colts e Volts. Mano, por que na stream oficial eles ficam colocando os caras nada a ver pra jogar, cara? A gente quer saber dos principais, sabe? Algo chato, mano. Last hit game, but that side air reversal kind of just took that all away. Deixa eu ver o bracket. Overall. 100%. So, yeah, we're going to be moving over to the next part of our bracket. Before that, let's talk about what's going on in this venue. As you can see, we got all kind of cool stuff. All the way in that corner is where everybody else is playing. We got some nice seats for you to go ahead and sit down in the lounge at your leisure to go ahead and watch these games. And of course, the arcade. We got all kind of games here. I see a little cornhole back there. Some Jenga, if you're into that. We got the 360 cameras. São prêmios no jogo? Sim, é código que você pega o código e coloca no jogo. Pela loja. Aí você acaba resgatando o prêmio. If you were paying close attention yesterday, not only can you get the exclusive merch that is going on over there right now, but a certain MetaDev code will be available throughout the day there and tomorrow. That MetaDev Val. So make sure you go check out the merch booth. Do not miss out on that because you do not want to be the one who has to hunt everybody down throughout all the other events to try to check it out. And of course, brought to you all by Yeti. Thank you so much. Eita, o Pugsy vai jogar contra o Godley. Go ahead and check out the Yeti.com/Brawlhalla for one, get 25% off all the merch. Ué, não tem nenhum brasileiro nessa bracket aqui. Time. Do not miss out. Yeah, I mean, I'm still trying to get that one at the top right. I was, now that the laptop's up here, so I wasn't, when I cut the break, precisa resgatar ou vai direto na conta apenas assistindo? Não, na conta aqui, ó. Ó, presta atenção. Aqui, ó. Você clicando no ícone, ele vai mostrar o código, igual aqui, ó, eu já ganhei. Aí o meu código tá aqui. Se eu clicar, ele mostra o código, aí tu copia o código e cola lá no Brawlhalla. Pode ser em qualquer plataforma. Como você vai assistir pelo celular, tu vai ter que escrever o código no console. The virtual will be available online next week. Make sure you get it in sight right now. I'm not gonna lie, after I'm all done with this, that Red Raptor shirt. Minha Twitch tá bugado, a live não passa, o que faço? Como assim não passa? Você tem que logar na Twitch, pesquisa Brawlhalla na barra de pesquisa, entra aqui, ó, nome Brawlhalla mesmo, o canal. Pode ser pelo PC ou pelo mobile. What life do we live where SpongeBob and Patrick are here? Oh, right now we do have the chat involved with us as well as we take a look back at the stage in the next match coming up. We got XJ Cool J versus Volts, and chat. Quite a bit of favor for XJ Cool J. They're really a big fan of Cool J right here, man. Volts, you know, you got some naysayers in the chat. It's time for you to try to prove them wrong, or is everyone gonna be like, look, I told you so? Normally we have insane NA bias when it comes to viewer votes, and currently we're getting stopped. But of course, XJ Cool J, one of the better reps to be able to pick up. Of course, actually back-to-back for the seasonal champs, getting top 8. So, been on a tear, I get it, but NA Rise Up, come on, help Volts out a little bit. Regularly makes it towards like the top 32 range or just outside of it. Still performs very well. Did the meter, when I looked away, did the meter go down more? It went down. It went down more. Come on. You said, can we get some help? He was at 20 before this. Said, nah, you can struggle on your own, bro. That's it. All right, man. We're gonna figure out if you're like, look, I know what the. Hey, there we go. We got it up there. 23%. A little more people are like, you know what, man. Let's give them some credit. So, is it gonna be an upset to the chat? Mas você tá vendo pelo navegador? Yeah, exactly. I mean, like you said, XJ Cool J, one of the strong threats coming out here from EU. I'm curious to see whether we see like Taros pop up here. I keep getting fired, man. Keep getting fired, bro. Just won't let me stay. It's like, nah, you about to work for free, bro. You keep dropping the hat like that. I'll try one more time.
Deixa eu ver como é que tá a stream do Estação. E a narração em português. Aí eu cheguei, pô, beleza, vamos parar pra assistir a segunda temporada aí. Não vamos mais assistir a segunda temporada. Foi tipo isso, sabe? Uma experiência muito frustrante, mano. Parece que saímos. Não tem como, mano. É muito forçado esse anime. Tem coisas legais, tem personagens legais, tem histórias legais, mas não dá. Pra mim o Et, ele queima esse anime inteiro, mano. Não, cara, acho que corta Até muito a aparição o clima do daquela demônia lá, mano, que praticamente não usa roupa, mano, você já sente que tá errado, sabe? Mirim. Isso, Mirim. É, você já sente que tá, tipo, mano, tem uma coisa errada aqui, desnecessariamente errada. E assim, entrando só nessa discussão pelo celular? sobre Et, que tipo, você sente que queima É no o anime, aplicativo você da pode Twitch. até ter isso como Você tem que baixar na Play Store. Sem queimar o anime, Eu pra acho mim que é o mais caso fácil do dar erro PC. no Você tem um protagonista navegador ali lá e tal, que, do celular porra, do que no aplicativo. assim, ele é claramente um macho tarado. Agora, se estiver dando algum erro no Na vida aplicativo, anterior eu já não dele, sei ele o que fazer. era um hikikomori, Realmente. Viveu até os 30 e Porque tantos normalmente anos de ele não vida dá erro. virgem, entendeu? Eles vão no outro mundo onde ele renasce, porra. Ele tem aquela mente dele, uma mente aí mais suja, tudo bem. Mas isso não estraga o anime em nenhum momento. A história não fica ruim e a história não vira sobre isso, sabe? Não chega num nível podre no anime em nenhum momento. Então, pra mim, dá pra fazer um personagem até assim mais humano, Mazinho, nesse sentido aí, sem zoar. Olha lá aí, ó. XJ2J contra Volt, se não me engano. Dá uma olhada aí nas brackets. É, tá rolando. Lá no Brawlhalla ainda está rolando Perplexity contra o FRZ. A gente vai ficar meio só no guarda desenvolvendo o torneio. XJ2J contra Volt. E o vencedor vai enfrentar o Zen na próxima etapa. E aí da mesma pool do Godly e do Pugsy. Nossa, meu Deus. Oh, que reviravolta infeliz, cara. Todo mundo que já passou por esse momento aí no jogo é triste. Tira no banheiro. É bem azul, né? A casa não todo mundo azul, a personagem quer entrar na sua mente. Então, né? Na 1v1 é a personagem aí, a chave mestra do jogo. Aquele que você não sabe o que fazer, puxa uma azul. Eu concordo, posto. Eu acompanhei os dois. Inclusive saiu uma nota aí que The Game of the End vai voltar, se não me engano, em janeiro. Isso aí são manhwas, Mazinho? São. E o The Game of the End é muito parecido com o Mushoku Tensei. É bem parecido na vibe dele reencarnar numa família. Aí ele tem um poderzinho mágico acima de todo mundo. O começo é bem parecido. Agora do Mushoku Tensei que eu acho que é importante dar valor é que, pô, diferente de um anime que vem assim com um gênero já bem saturado, o Mushoku Tensei na verdade ele é pioneiro do gênero Isekai, né? O anime ele não é novo, quer dizer, o anime é novo, mas a história é antiga, há bastante tempo. É de uma light novel que vem, que foi adaptada pra mangá, que foi adaptada pra anime. Então é mó doideira, mas é qualidade muito boa. Atualmente, assim, Mushoku Tensei tá no meu top 1, assim, de mundo bem desenvolvido em anime Isekai. Deixo ele no meu top 1. A qualidade da animação também, cara. Oh, ficou muito boa, insano. É, assim, história bem contada. Não o protagonista favorito, acho que o protagonista não é pra gente gostar dele, não. Um protagonista, assim, cheio de falhas e tal. Não é tão odiável que nem ReZero. ReZero é o protagonista que você quer cuspir na cara dele o tempo inteiro. Você queria que fosse outro, né? O Mushoku Tensei não chega a isso, não, mas... Eles fizeram um protagonista que não é pra ser aquele teu cara favorito. É pra você entender as falhas dele como ser humano e tentando passar por aquilo ali, né? Mas é muito bem desenvolvido. Agora, outro que vai ter história muito bem desenvolvida vai ser o Log Horizon. Eu acho que vai ficar no top 2, vai perder um pouquinho pro Mushoku Tensei, porque o Mushoku Tensei eu sinto que eles ilustram melhor o universo do que o Log Horizon. O Log Horizon é bem mais didático em alguns outros sentidos, mas é bem interessante. E Frieren aí que todo mundo tá falando, óbvio que eu estou assistindo, está bom demais. Não é um Isekai, né? É uma fantasia mesmo, que eu acho até melhor do que Isekai, sinceramente. O Log Horizon, por muito tempo eu usei meu nome de personagem como Shiroi.
Pô, que isso, cara. É bizarro. A história é muito boa, mano. Anime é muito bom. Não tão bem construído, mas muito bom. O Sax foi bem próximo de garantir esse 1x0, hein? Já bastante dano sobre o Volst. Vou tentar essa última cartada. Aparecendo com a Rocket, talvez um gimp milagroso aí. As não nessa partida. O Guia comentando dele, bizarro como qualquer Rocket dá no mínimo trabalho pro jogador. É uma arma que ela impõe a você uma condição de respeitar, sabe? Você tem que respeitar a estrutura dela, então significa que você não pode sair jogando, vai dar errado pra você, entendeu? Tem que entender que ela tem uma prioridade muito grande e jogar em torno disso. Isso, de certa forma, já é uma dificuldade imposta pela estrutura da arma, né? Mas é uma arma que pra um V1 a gente vê que, ainda assim, ela não tá num momento tão interessante. Então, ela é uma arma difícil de se aplicar na 1v1, eu diria. Eu acho que ela é bem tiresse, assim, realmente na 2v2. Mas na 1v1, ainda mais com as mudanças de drift no side air, ela tá ainda mais fácil de punir do que o normal. E é uma arma um pouco previsível, né? Com trajetórias bem definidas. E é o que ela tem pra compensar a grandiosa prioridade que ela tem. Já assisti a Noder? Já assisti sim. Daorinha. Daorinha. Nada contra, não. Dentre os animes, assim, mais sangrentos e psicopatas da vida, acho que a Noder tá de bom tamanho. Não, não. Normalmente esse não é um gênero que a gente espera muita qualidade, né, Mazinho? Vamos ser sinceros? A gente espera qualidade de coisa de terror, mano. Não sei, acho que se a pessoa espera muita qualidade disso aí, já dá meio errado. Jiu-Jitsu. É, não, é realmente. A gente tem até boas referências, sim. Mas eu acho que é okzinho. Pode não ser um School Days da vida, pra mim já tá bom. Quem assistiu o School Days sabe do que eu tô falando. Pode ser. Eu tô comentando sobre o crossover ali, cara. Eu até falei na hora que o Brawlhalla tá quase um Nick All-Star, né? Eu vou até dar uma olhada nos personagens pra descobrir quais são os próximos crossover, cara. É verdade. Porque tem Tartaruga Ninja, tem. Tem Avatar. Avatar, tem agora o Bob Esponja. Realmente, tá ganhando muitos de lá. Tem mais personagens da Nick que o jogo do Nick. O jogo da Nick tem muito personagem old school aí, mano, que a maioria de vocês talvez nem conheça, né? O Rugrats. É verdade, os bem antigos. Mas que também não são... A gente não imagina muito em fighting game, né, Mazinho? Essa que é a coisa. Pra mim, a coisa mais doida do Nickelodeon All Stars é personagens que não parecem de jogos de luta em jogos de luta. Eu queria o Danny Phantom. O Danny Phantom é da hora, muita gente é bem fã também. Um invasorzinho. Um desenho de monstros aí que eu lembro que eu assistia quando eu era criança, então provavelmente nenhum de vocês conhece. É tipo uma escola de monstros. Pode crer. Dando uma olhada aqui nos personagens do All Star Brawl, Nickelodeon. Vamos jogar, gente? Vocês botam fé nesse jogo? Estão lançando bastante coisa lá do All Star Brawl. Nossa, salvou. Salvou o Volst ali. Vacilou a XJ com o Jay agora, perdeu uma oportunidade valiosa. Olha o DB chegando aí, a galera tava comentando sobre o DB aí na partida do Fry das Olhas, né? Lembrando da Fate dele, e o homem chegou. O Star Brawl é tenebroso de ruim. O que eu não gostei é que eles fizeram dois, tipo assim, tipo, um não deu certo, então vou refazer aqui de um jeito mais da hora e vender de novo, dois. É que não tem jeito, né? Eles estão de orçamento de novo, eles estão de renda de novo pra fazer outro jogo, mas... Não gostei da trajetória. Acho que o Multiverso, pelo menos nesse sentido, tá num formato assim mais honesto, sabe? Vamos dar uma pausa, desenvolver mais o jogo e depois a gente volta. Não, poderia ter feito um upgrade no 1, aí assim, lançar o 2. É, eu acho mais da hora esse caminho aí. E agora com uma grande vantagem, dando inteira à frente. Bem tranquilo desse 2x0, o Volst vai ter que se superar se ele quiser retornar essa partida ainda. Volst, é o nome do cara. Americano. Você tem uma Azure. Ainda mais contra um real bem Azure, não é aquele cara que pega Azure que é forte porque quer mudar alguma coisa, não. O XJ com o J ali sempre Azure. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa câmera, que ela tá meio escura. Filtros. Filtritos. A gente viu daí o mico aí do Flower mais cedo, né? Correção de cor. O mico aí que deu trabalho pro Kaina. Quase mandou o Kaina pra Elimination Break de cedo. Aí, agora sim.
Deixou o trollzinho ali, sei com o Jay. Tá lá o certo. Muito bom. Pronto, acho que finalmente levando tá suave agora. vida mais atrás no jogo, né? Uma constante aí. Melhorou bastante. Vamos lá. Como faz pra ativar o evento pra ganhar os códigos no celular? Primeiro você tem que estar logado, cara. Igual eu falei, você tem que estar logado. Você põe a live e lá vai mostrar a opção aqui na direita. Choque no jogo do Kaina e do Flower. Tava em choque. O que é isso? E aí, mano, eu olhei pro lado assim, né, na cena da feed, eu... Que tá rolando aqui? Eu vi, mano. Vai ter essa opção no cantinho da tela. Meu Deus, Bob Esponja na stream oficial. A gente teve que esperar eles publicarem no YouTube pra gente poder assistir completo ali a revelação. A gente pegou o finalzinho só do trailer. Não dava pra piscar, cara. Não tinha como tirar o olho daquela partida do Kaina e Flower. Não, e mesmo a última estoque, o Kaina foi ali pra debaixo do stage, esquivar do Flower, que ele percebeu que o Flower não conseguia tocar na parede. Mano, aquilo ali é tenso até o último instante. Tá doido. Bob Esponja, tá sabendo não? Crossover do Bob Esponja, gente. O Bob Esponja é o Rayman, o Patrick é o Terus e a Sandy é a Cassidy. Novo Legend? Não, vai ser só as armas dele que vão ser anunciadas. Qual vai ser a combinação? Provavelmente só amanhã, né? Tá tendo um concurso lá, né, pra você participar. Se você acertar a combinação, você vai estar concorrendo a um código, possivelmente de uma skin aí do personagem. E, geralmente o código dele vem com uma skin. 3, 2, 1. Eu aposto que vai ter Canon. Para Canon e o quê? E deve ser amanhã, né, Mazinho? Que a gente deve descobrir esse novo personagem. Possivelmente, né? Que cada início de torneio eles estão anunciando uma coisa, né? Ontem foi a Meta Deck, hoje foi o crossover. É muito possível que amanhã sejam as armas aí do novo Legend. Emery Boots. Machado. Nossa. Tem umas armas aí que faz tempo que não aparecem, né? O Ghost teve um bom start agora de speed contra o XJ com o Jay, mas rapidamente aí tratou de equilibrar o jogo também. Eu apostaria nesse limpador supremo aí se até não tivesse saído tão recente, né? Acho difícil ter Rocket novamente. Imagina, cara, tanto de arretado que esse personagem faria. Porra, outra coisa que eu morro de medo foi esse canhão, Mazinho, pelo amor de Deus. Ah não, mas aí acabou de sair o Loki, né? Não vai sair. Não, não vai não. Ainda bem. Ainda bem. Mas não Pelo fosse menos canhão, por imagina uma alguns X-Men anos jogando aí uma você parada tá- assim, mano. Sabe, que tenebroso, mano. Rocket Luva? Mano, eu esperava que esse fosse o... Aquele... Nossa, esqueci o nome dele agora. Que aparece na lore de vários personagens espaciais. Tem até um avatar dele, que é o Lance Starship. Tem até um avatar dele no passes. Mas até hoje nem sinal dele virar um personagem jogável. O que eu falei que aposentaria, gente, se lançasse é um Battle Boots e Great Sword. Esse aí que eu falei. Esse aí é tenebroso. Nossa, se lançar Battle Boots e Great Sword, eu não jogo mais isso não, velho. Esse é um treco horrível. Eles facilmente vão fazer o boneco mais odiado do jogo, assim. Tem o que a galera pede aí, né? Que a foice e o martelo, mas foice não vai sair. Gente, vocês têm que pensar uma coisa, eu vou falar uma real pra vocês, tá? Talvez muitos de vocês nunca tenham pensado sobre isso, mas eu vou dar uma verdade dura de engolir. Não vai existir todas as combinações de armas do jogo nunca. 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 Então, às vezes, a que você sonha nunca vai existir no Brawlhalla. Por quê? Porque a velocidade que lançam armas novas no jogo, não... A conta não fecha pra que tenha todas as combinações de armas. Não tem como. Então, nesse ritmo, nunca vai ter todas as armas no jogo. E se eles nunca mais lançassem arma nova, até ter todas as armas do jogo, isso ia demorar muitos anos ainda. Então, assim, aceita que vai ter combinação que nunca vai ter.
E assim, eu diria que a foice e o martelo é uma das mais fortes candidatas pra nunca ter no jogo, por motivos bem óbvios, gente. As polêmicas. Exatamente. Nossa, XJ com o Jay aí, cara, vacilou, hein? Pegou um estoque aqui. Não. A vantagem que ele tinha. No celular não aparece. Cara, tenta pelo navegador. E, ó, o Volt aproveitou. Abre um navegador na Twitch. Que ele precisava pra loga. aí de estoque. Isso é importante, você tem que estar logado, velho. Senão ele não funciona. Loga na sua conta da Twitch. Ou cria uma se você não tiver. Então, sempre na vantagem. Que se não for pelo aplicativo, tenta pelo navegador. Se não for por um navegador, tenta pelo outro. Ou sei lá, pega outro celular. Ou um PC. O melhor seria um PC. Um jogador europeu muito bom. Avançando nas brackets. Tem um pouco de dificuldade aí, né, no matchup. Sempre um matchup que desafia um pouco, tá jogando contra um Warrior. Mas tá lá, conseguiu sua vitória. E vai rolar uma partida entre Stingray e Boom, e o vencedor vai enfrentar o Kaina. Nossa! Stingray e Boom. Vai ser onde, Mazinho? Vai ser no Brawlhalla. Quem ganhar bacana. vai ser o Kaina. E quanto a partida do Kaina vão ser transmitidos no Brawlhalla. E rapaziada, pra vocês também curiosos aí que tá rolando lá no Brawlhalla, um jogo bacana, viu? Godly contra Pugsy. Godly tá dominando bem o Pugsy. É uma partida interessante, definitivamente. Bom, quem aqui se classificando para a fase 2. 3-0, um atrás do outro ali. Boas vitórias. De boas, de boas. Vai evoluindo aos poucos. O Wesley falou que vai jogar lá para as 5:30, que ele disse, né? Falou que tá relaxando, de boas no quarto por enquanto. Tem que aproveitar mesmo. É, ele tá no último grupo de pools ali, a pool B. O Wesley acordou cedo pra jogar 2v2, né? Então, né? Pô, deve ter sido muito ruim, cara. Deve ter comprometido demais. Eu ia jogar horroroso assim de manhã cedo, mano. Eu entendo, sinceramente. Deu pra ver que o gás não era o mesmo de ontem. Sendo bem realista aí, rapaziada. Pra mim, não rolaria também. Eu ia sentir que é muita desvantagem. Fizeram o cara acordar cedo pra jogar 2v2. Então, cara. Ainda colocaram uma luz na cara dele durante a partida. Por mais que tivesse rolado aquela derrota, cara, o nível que vocês estavam jogando ontem, sabe? Pô, não dá pra comparar. Acho que cortou bastante realmente a energia crescente aí. É uma pena, mano. Então, eu ainda comentei isso, cara. Eles jogaram 2 sets consecutivos, sabe? Eles tiveram um aquecimento de um set longo de 5 jogos antes de jogar contra vocês. Então, a condição ali ficou a mais desfavorável possível. Mas, eu acho que o estilo de jogo deles também, Wesley, é um jogo menos de momentum do que o seu e do Ventankilo, entendeu? O jogo deles é mais racional ali, sabe? Capitalizar nas coisinhas que eles fazem e tal. Então acho que vocês precisavam bastante desse momento aí que vocês perderam. Então foi uma coisa que eu achei meio triste. Mas é isso, exatamente, Wesley. É olhar pra frente, voltar mais forte. Isso aí. Uma boa estreia do Ventankilo de todo modo. Calma. Internacional. E pelo que eu tô vendo aí, o Wesley vai arrastar o DB no ano que vem. Então... Mas o competidor do SA aí, ó. Pô, arrasta, mano. Faz o menino jogar. DB na BCX sempre foi divertido de assistir, hein? Pô, o cara tem que aparecer no vídeo lá, ó. Então, gente, vocês têm que garantir aí os takes do trailer do ano que vem. Tá faltando, hein? Eles têm que dar uma... Uau, pra aparecer nos trailers, entendeu? Então, pô, BCX passado vocês farmaram vários clipezinhos da hora. Esse ano vocês estão fracos nisso. É, tá precisando de mais emoção aí na vitória. Estão parecendo o técnico europeu de futebol ali, que o cara vence. Tem que ser técnico brasileiro. Vecine Glórias nos clips. Rapaziada, breve intervalo, a gente volta com o Stingray contra Boom. Você pode acompanhar lá no Brawlhalla Godly contra Pugsy. Tá acabando, mas tá rolando. A gente volta já, fica por aí, não sai daí não.
Earth. Fire. Air. I'm Loki, and you're who again? Lord something? Ai, ai. Tô quase ganhando a boots já. Apesar que eu nem jogo com essa arma. É, até o momento, se eu não me engano, só o Kaina e o Fendi jogaram, né? É, o Kaina já fez a gente passar mal então, com o nervosismo, inclusive. É, o Kaina já começou com um quinto jogo ali quase perdendo. Caramba, o Kaina foi pro quinto jogo, velho. Não demérito dele. Não mérito do adversário. É, o adversário dele tava muito bom. Inclusive, o adversário dele deu 3-1 no Foze. Então, realmente é um cara que tá desbancando favoritos. Mas, por sorte, o Kaina conseguiu
vencer. E o Fiend até agora foi 3-0 todas as partidas dele. Bem tranquilo, nada pra gente se preocupar no momento. Daqui a pouco vai ter uma partida do Kaina contra ou Stingray ou Boomy. Quem vencer aí vai enfrentar nosso menino Murilo aí. A gente vai ver esses dois jogos em sequência, inclusive, não é não, Mazinho? Tá marcado ali em sequência. Stingray e Boomy, o Kaina e o TBD aí. Contra quem vencer desses dois. O que é doideira, galera. Isso significa jogaço... Vixe, jogaço começa agora, entendeu? E, pô, estamos falando pré-top 32, né? Exato, vamos saber quem vai ser o adversário do Kaina. Esse jogo aqui por si só, Mazinho, já é um jogão. Pensar que um desses dois aqui vai enfrentar o Kaina é aterrorizante. Já é um sazonal aí da América do Norte aí. Lembrando que... não sei se eu quero lembrar isso vocês não, melhor não. Última BCX, Lembranças né? amargas. Deixar aí no ar. Mas é isso. Desses nomes aí é o carrasco do Kaina. E o Boom é um cara que não dá pra subestimar, né? Que ele surpreende nos momentos. Então, costuma trazer muita energia pra BCX também. Verdade, é um cara bem imprevisível. Você acha que ele não tá indo tão bem, do nada o cara tem uma explosão aí. Muda tudo. Exato. Então, né? Dar um Sig de Orion nunca esqueceremos. Impossível. Marcado aí na história. Vecino ainda não jogou o... Não. Vecino ele tá na galera da C, Pool C, por né? enquanto, Uma galerona aqui lá. A maior parte da galera do SA tá na Pool C. Se não me engano, o Vecino acho que tá na D. Vamos dar uma olhada aqui. O Vecino tá na D, o Vecino tá na última Pool. Que é com o Wesley, né? Que tem o Wesley e o Vecino lá. Isso. Ele tá na Pool D8, que é a última do torneio. Que isso? A mesma Pool do Wesley aí, o Wesley tá na D3. E aí a maior parte da galera tá concentrada na C. Kaina perdeu pro Stingray? Tem o Yus, tem o Sak e tem o Ventakill. Kaina foi pra Losers. Bom, pelo menos aqui, né? Um V1 são 8 pra gente torcer, né, Mazinho? O número aumentou. Exato. As chances ali da galera se espalhar é melhor. Não, agora vai ser assim. Vambora, Boom contra Stingray. Duelo de Inspira aqui. Quem vencer essa entre o Boom e o Stingray que vai jogar contra o Kaina. Bem demais essa punição. A galera tava chamando o Boom de aposentado aí? Dá pra chamar ele de aposentado, não. Aí é sacanagem, chamar o Boom de aposentado. Pode chamar ele de vovô, pode chamar ele do que quiser, mas aposentado... Pode ser que ele não tem estilo com essa luva de unha, garras aí. O cara nunca parou de jogar. Vamos pro lado do Steam. Tá na luz? Não, o Kaina vai enfrentar quem vencer essa partida aqui. Coisa boa, né? Essa partida é pra definir o adversário dele. É isso mesmo. O meu vai controlando bem demais. Vamos vendo aí como tá o possível adversário dele. E pelo início de partida parece que será o Boom, mas... Vamos ver, tem muito caminho pela frente. Parece de uma forma assim boa até demais, hein? Esse do cara tá clicante, Mazinho. Pegando muitas leituras, controlando total a movimentação do Stingray. Com várias noções de pulo também, conseguindo caçar vários downlights. Tá muito bom. O Boom tá mais magro. E a gente vai enfrentar o Jessir, mas não tá marcado pra ser transmitido em nenhum lugar. Stingray tem o fator clutch. Consegue ser Ué, ele só joga bem quando ele começa a perder? Se vai avançando, é capaz do Fendi encontrar o Una ali na entrada do top 2. Ótimo, der do X. Caramba, aparentemente sim. Uma reação grandiosa. Então, equilibrando o jogo. Impressionante. Atitude bem decisiva aí com as SIGs. Nossa, que read, velho. Controle de Gauntlet vem chegando pra machucar. Um campo muito bom de Neutralite. Como tá o Impala? Nem vi o nome dele. Provavelmente ele tá numa das pools que... o Impala tá na pool C, ainda não começou. Ele cresceu forte nesse final de jogo, hein? Grande trabalho de Gauntlet ali. Teve esse susto aí, né? Esse momento de retorno, mas conseguiu. Isso é uma tela escura revelando a cara do Hard MJ, mano. Fica só aí, né, bagulho desse vídeo aí. Brawl. Nossa, que é isso? Olha o cara chegando desarmado.
Ela é sequência, pega a arma e não para de bater. Já começa aí destruidor. O Steel não quis abusar, não quis arriscar. Nossa, que entrada de downlight no stage, muito boa. Contorna buscando o Neutral Sig, tentando agora pegar uma movimentação do Sting pra achar esse hit de finalização. É uma arma que vai precisar realmente de uma leiturinha, né? É uma arma que vai fornecer um combo fácil aí de punição, de confirmação. Então, as Sigs também vem bastante a calhar nessas horas. O Boom contorna bem, chega com posição, tentou uma leitura mais ousada. Mas não tá com medo de arriscar, né, as tentativas. O Boom tá bem ativo no jogo. Não. Tá jogando aí tudo que pode. Poxa, vem zoneando bem com as Sigs. Conseguiu a finalização e agora vai correr atrás do resultado. Já tá um pouquinho atrás no dano. Ele teve um bom retorno na partida anterior, então é possível ele comprar esse caminho novamente. Nossa, ótimo, certo. Vamos só de side light abrindo caminho. Downlight tentou conectar no recovery, sabia que o time ia tentar punir. Tem a chance de finalizar e fica com uma boa vantagem. O Lucas vai ser muito afastado, faz o throw, tá querendo arriscar, vai construindo dano, vai voltando no jogo. Neutral Sig, mas o Boom pune bem. Nossa, o Boom acabou se atrapalhando ali. Ele não queria voltar pro stage. O Sting perdeu esse lado de Central Heavy. Isso o Boom estende um pouquinho mais essa vida de vantagem. Vamos ver. Pegou o pulinho. Mais uma vez aí. Essa é uma Sig que assim, ela não pega no chão, mas qualquer coisa que subir um mínimo pixel aí do chão. Ou seja, é um ataque que o personagem sobe e já. Exatamente. Vamos lá, Sting no seu ímpeto final aí tentando voltar, mas o Boom ainda tem a vantagem de dano. Duelo de spears ali, quem vai conseguir a vitória. E tinha downlight, não teve a percepção correta ali pra botar aquele downlight. Vacilou, errou. Tentou punir antes, mas o Boom soltou, lançou logo assim e não carregou. E olha, define o 2-0. Sentiu um descontrole mental nesse finalzinho aí por parte do Stingray. Uma questão aí de concentração que fez com que ele perdesse uma oportunidade bem valiosa sobre o Boom e falhasse ali amargamente naquela punição. Acabou pagando por isso. Por enquanto nenhum BR na luz, galera. Todo mundo aí. Por enquanto só o Kai e o FND jogaram e ambos têm vencido até então. O torneio também. Isso, o torneio também né, não enfrentaram nenhum nome de peso até então. O Kai não vai ter sua primeira partida complexa aí a seguir. Quem vencer aqui vai jogar contra o Kai, né? Nossa, já tá 2-0 o Boom. Que isso, boy. Duas vitórias com vantagem. Vamos ver se a resposta do time vai ver agora. Será que o Boom tá mais difícil que o Flower, Mazinho? Será? Cara, pelo que eu tô vendo, não. O Flower ali tava com uma movimentação absurda. É bizarro pensar isso, né, cara? É bizarro pensar isso. O Flower aí, cara. Pra mim, até o momento, foi o destaque do torneio até então. Que esse Stingray começou a spamar? Foi realmente no detalhe. Cara, ele puxou um coisa pra vencer aquilo, sabe? Então, cara. Isso não tá. Mas imagina que o fora de qualquer radar. Hoje pra vencer o Flower. Fora de qualquer radar. Ele puxou o coisa, assim, a gente já tinha perdido um bocado da confiança ali, sabe? No jogo decisivo. Não é nem porque ele não joga bem de coisa, mas é porque é um momento final, uma aposta, né, cara? Uma tentativa ali ousada pra reparar um jogo que o Flower não deixava ele jogar de jeito nenhum de Hammer. Ele não conseguiu jogar de Hammer. Algumas situações só que ele conseguiu botar nos hits, mas chegou a um ponto que ele não tava conseguindo jogar não. Por isso que ele trouxe hoje. Uma doideira isso, né? Mas vamos ver. Vamos lá, o time tá conseguindo manter uma partida mais acirrada, tem uma leve vantagem de dano. Mas só controlando com a sua spear. Pegando aí os vacilos do Boom. Cancelou a downsig dele.
Ela vai tentando equilibrar as coisas. Bom, você vai com o Sting. Era ali na pontinha, muito bem. Ia buscando outro, não consegue. O Bumi já pode garantir agora, né? Tá 2 a 0. O Sting precisa vencer esse jogo pra ter uma chance ainda de reagir no set. Exato. Mas até então é a partida mais equilibrada que a gente acompanhou. Que isso, que recovery foi Primeira isso? vez o Sting na vantagem. Exato. Vamos ver o que ele consegue extrair dessa vantagem. Vai buscando fazer o controle de armas, Bumi. Chega bem mesmo desarmado ali com aquele side air. Nossa, que leitura. Muito bem essa Ele acompanhou. Eu acho que foi uma opção do Sting ali bem ruim pra situação, hein? Aquele GC Downlight. Aquele Graft Case Downlight ele poderia ser bom se o Bumi estivesse buscando construir dano sobre o Sting. Agora, uma vez que o Bumi já era óbvio que ele ia querer um recovery, achar um recovery ali, não ia conseguir ganhar prioridade com aquele Downlight, não. O Pro ali acabou ficando desarmado. Ele vai aproveitar, mas rapidamente o Bumi consegue pegar outras Gauntlets. Dessa vez é o Sting que acaba errando o Pro, pega uma Rocket, vai tentando zonear, tem a vantagem de dano. Pode ser que sua primeira vitória chegue agora. Nossa. Sobre o Bumi. Agora vai começar aqui. Opa, Bumi. Enrolou um pouco, mas conseguiu se recuperar bem. Bom derra do Sting, hein? O Bumi vai pro ia dar um Sting, cara, quase finalizando! Pega sua Spear, Bumi. Jogada do Sting, afasta. Side light, entrou neutral Sig. Já troca pra Gauntlet mais uma vez. Oh, de novo, o Sting com mais um desses aí ele finaliza, hein? Tentou a leitura, dessa vez o Sting estava atento. Uma plataforma atrapalhou o Bumi. Momento final. Momento final, o jogo foi do Sting. O Bumi não tava conseguindo achar nada ali, tava tentando leitura de Gauntlets. Não tava sendo bem sucedido. Vou tirar a câmera rapidão, porque eu vou comer. Controle de achar essas entradas. E é isso. E conseguir botar dano e ainda virar a partida. Deu pra ver que o Sting conseguiu evoluir de uma outra forma nesse jogo pra terminar com a mente no lugar que tinha que estar. Primeira vitória apenas sobre o Bumi, tem um caminho ainda difícil. Ainda não tá definido quem vai enfrentar o Kai, né? Dois grandes nomes da América do Norte disputando aí a permanência pelo Winners Bracket. A gente sabe que é amplificado, né? No torneio que é só da região já é complicado você ir pelo Winners Bracket. Agora, num torneio desse que todas as regiões, obrigatoriamente grandes nomes vão pra baixo, é muito complicado ali ficar dependendo ali da permanência ali de não perder mais nenhum jogo. O XJ com o Jay contra Zen no Brawlhalla. Bacana, um jogo bom também. Vamos lá, esse jogo que olha só, vai rolar a partida do Rage contra Made. Quem avançando, ele vai enfrentar um desses dois. O jogo aí vai enfrentar o Jessir. Quem contra o Jessir, vencendo, ele vai pegar ou Rage ou Made. As partidas vão ficando difíceis, né, Mazinho? Exato. Isso é pra chegar ali na entrada do jogador. E aí, a próxima partida vai ser no Pro Brawlhalla. Então, o Fendi vencendo contra o Jessir, ele vai ter a partida transmitida no Pro Brawlhalla. Boa leitura do Bumi. Consegue concluir. Estão torcendo pro Bumi, pelo jeito. Um jogo equilibrado na segunda vida. Será que é o momento do time, galera? Vai rolar o 3 a 2 de virada? Entrou na partida equilibrado, tá na vantagem de dano. Tem o controle do stage, o Bumi passa direto, tomou uma punição. O time tá dominando a partida. Ele vai acompanhando, ficando desarmado. De light. Bom na lógica do Sting. Nossa, dá um Sig. A confirmação agora com uma vantagem bem interessante. O caminho do quinto jogo vai ficando bacana aí pro Sting, hein? Está com inteira de vantagem aí. Tá
bem à frente desse jogo. Bem confortável aí pro Stingray empatar esse placar. Que domina, hein? Eu penso. Ele tá arriscando algumas seeds, mas isso não é momento pra isso. Hein? Nossa, ele já tá muito atrás no jogo. Tudo. E mesmo que ele acerte essas seeds, ele não vai nem finalizar esse seed que tá positivo. Muito opressor agora nessa confirmação. O Stingray vai de quinto jogo contra o Boom e ele vai desconstruindo a gameplay do Boom, conseguindo cortar esse ímpeto, né? Essa velocidade e ditar as regras da partida. Muito bom. Que é a ascensão do Stingray no set. É, rapaz. Jogo decisivo e de Small Brawlhalla fomos do início ao fim, né, Mazinho? Não. Eu gosto. Eles se resolvem mais rápido, pô. Verdade. Ó, vamos jogando o momento um dodge fora naquele sidelight de Spear. Vai recebendo dano já inicial. Chance de resposta agora. Ele perde o stage pro Sting, mais uma vez. Bom, neutralidade de reação. Não, seguindo o Sting agora só pra formar aquele daninho. Boom, uma ótima leitura ali também, pegando o pulo do Sting. Não consegue der, ainda mirou mal. Sai que isso? Carregando e expulsando pra fora do stage. Stingray finalizando a primeira stop do Boom no jogo decisivo. E rapaz, se a coisa de Gauntlet veio já quente. A galera perguntando tudo sempre, tá na full B. Tá jogando ali ainda. Tá esperando o adversário do próximo jogo. Excelente controle de recursos do oponente. O Boom conseguiu aproveitar dois momentos com o Sting sem dodge e carregou de Gauntless. Aí recebendo dano agora da Rocket do Sting. Já utiliza bem esse Neutral West. O Boom não tá achando nada, cara. Tá achando nada no Sting. Não consegue pegar as aterrissagens. Vai entrando em kill damage. Pode ficar um estoque inteiro atrás no jogo. Uma boa leitura agora. Vamos ver o que ele consegue construir a partir disso. Tem uma boa posição novamente. A pontinha do Neutral Air conectando. O Boom vai recebendo dano. Mas agora qualquer hit pode finalizar o estoque do Boom. Mas ele, em compensação, tá um bom trabalho aí. Interessante de recobrar esse dano do Sting. Neutral Light não vai bastar. Mas o Sting tem o controle do stage. Vai minando as seeds. Fazendo aquilo que o Orion faz de melhor. O me achou a brecha. Nossa, espaçamento ali fino pra não tomar aquele recovery. E o Sting já tinha manjado essa Neutral Sig, hein, Mazinho? A reação foi instantânea. Já tava atento aí, já sabia o que ia vir, aproveitou pra fazer a punição. E agora essa última estoque aí que vai definir o rumo da partida, o rumo do set. Será que o Stingray vai conseguir aí o reverse 3? Acho que ele consegue. 2-0, levou pro quinto jogo e vai tendo a vantagem nessa partida final. Nossa, vai dando oportunidade de construção de dano. A partida vai ficando cada vez mais complicada pro Boom atrás. Nossa, agora sim, o Neutral bem na pontinha. Bem na pontinha, isso foi o suficiente, hein? Neutral que não tem muita força, mas... Ih, Sting sem dodge. Por um breve momento, né? O Boom achou que não dá pra botar mais um Neutral Air ali. Até teve a janela, não conseguiu aproveitar. Bem cautelosos agora nesse momento, sabe da importância. O Boom tá na desvantagem de dano, tem que correr atrás do resultado. Aproveitando a imobilidade das altas, o Stingray pega muito bem. É isso. Reverse. Meu amigo. Um double down light pro recovery aqui. A finalização cedo. Aproveitou muito bem a estrutura do stage. Fez a leitura premiada de Spear pra garantir um set incrível. Com uma virada de 3-2. Inacreditável sobre o Boom. O cara falando, nem pra isso você presta, Boom. Vai ser o adversário do Kaina na próxima partida. Vamos ter aí uma revanche. Exatamente, Stingray contra Kaina confirmado para o próximo jogo então. As partidas marcadas aqui, a única além do Kaina seria de Cold Travis e Brawlhalla. Já seria da Elimination Bracket. A única partida definida onde Kaina certo. As outras estão marcadas, mas ainda não teve resultado de quem vai jogar. Ficando aí na expectativa apenas, acompanhando o progredir vagaroso dessa BCX com tantos inscritos, né? Então,
A gente tá ali no aguardo do Fiend contra o Jessir. Fiend vencendo, vai ter transmissão dele no Pro Brawl, enfrentando ou Rage ou Mage. Duas pedradas aí que podem vir no caminho dele. Vambora. Vambora. O jogo aí vai ser difícil, hein, Mazinho? Promete. O cara ganhou, mano. Como assim? Essa partida de Kaina contra Pois é, velho. Cara. Mas Stingray é assim mesmo. O Ray sempre é um jogador, gente, impressionante, que tem um potencial muito grande. Não teve performance boa em nenhum dos royales que ele participou, né? Isso foi uma questão que frustrou bastante ele ao longo do ano. Mas, ainda assim, é o Stingray. E a gente vai vendo aí o destaque dele nos momentos decisivos, né, Mazinho? Ele sempre tem esse crescimento. Cara, o Stingray do final do set não era o mesmo Stingray do início. Definitivamente ele evoluiu muito, cresceu muito, se adaptou muito pra fazer esse reverse 3 aí. É um dos jogadores aí, cara, com o melhor mental que a gente vê no competitivo, né? Tem um mental de virar um 2x0, cara. Um 3x2. O do Kaina é a pool. Cadê Kaina? É a AA2. Doideira, né? Muita pool. Pelo amor de Deus, são 32 pools na primeira fase. A gente tá na pool B, falta a pool C e a pool D. Pra aí sim seguir aí o top 32. Rapaziada, coisa que é uma progressão de pouco em pouco. É muita gente. Tá assim, todo mundo de sul-americano que viajou tá competindo, gente. Tanto um jogo quanto o 2v2. Ninguém vai ficar O de Saka fora, ainda não. não começou a jogar, galera. Só Kaina e Fiend estão jogando até então. O próximo bloco aí, no próximo bloco dos brackets é que vai vir em massa aí a galera do SA. E aí a gente deve ter vários possíveis jogadores pra gente acompanhar. Não necessariamente vamos acompanhar também, né? Partidas aqui pra quantidade de gente que tem. O que é Fiend, streamado por exemplo, tá pouco. jogando agora. A gente não tá vendo, não tá em lugar Não viu nenhum. nada do Fiend. Tá só A gente viu esperando que o cedo, melhor né? aconteça. Viu cedo hoje. A A gente viu o 2v2. Foi bom, inclusive. Sandstorm tá jogando também, galera. Ele tá ali avançando pelos brackets. Luna. Sandstorm tá esperando o resultado ainda pra saber quem vai enfrentar. Luna vai enfrentar o Bunny. Luna é da mesma pool ali do Fiend. Então ali na entrada do top 32, Luna e Fiend vencendo, eles podem se encontrar. Que isso, mano. Luna e Fiend vai ser veremos. pesado. Os BR na Winners? Sim. Galera, pensa que a gente teve pouca coisa até agora, sabe? E quando a gente fala de todos os BRs na Winners é porque 2 jogaram só. Exato. O Fiend teve sets bem Os dois que tranquilos. jogaram estão vencendo. É. Lores está na próxima pool, na pool C. Lores e Us, Saki vem tranquilo na pool C. Wes e Vecina na pool D. É a última do dia, lá pro final do dia. Aí. Nossa, tá rolando entrevistinha mais ali, horas. calma aí. Deixa eu ver se eu chego ali. Será que essa moça vai falar Então, com o nessa Kaina? partida do É o Fiend tá Stingray. jogando bastante. Eu tô agoniado pra ver o resultado. Ela for falar com o Kaina, eu Que quero melhor ver. aconteça. Calma aí, Mas o rapaziada, Jessir calma ali aí, é um grande rapaziada. jogador, cara. O Jessir era a dupla do Munir. O Munir aí que a gente tá vendo brilhar aí, era a dupla do Jessir. 2 jogadores holandeses. Lá ele. Vou botar isso aqui pra vocês com som. 2v2 não teve nenhum BR. The adrenaline went so Todos foram high that eliminados. like I'm probably not gonna be tied for a minute now, so Aí, galera. I should be good, yeah. Yeah, you'll definitely be good for a while. Do you think that you'll be able to carry now that momentum into this next match? And like we've heard the casters mention a couple times, people were mentioning it in the back as well. This is a little bit of a rematch now for you. Yeah, I should be able to. I hope so, obviously. I don't really know. 'Cause I haven't fought kinda in a minute, so we'll just see how it goes. Alright, well, I like the Vai ser ele contra o Kaina agora. Kaina é brasileiro. After a performance like that, I'm gonna let you get set up, but before I do that, final thoughts so far on this year's BCX and your experience. I think this is like the most stacked tournament of all time in the history of the game. I have to fight kinda right now for top 32.
This is like we fought last BCX in top 5 of the tournament, and we're fighting again for top 32. So it's hard. Like it's so hard, and the only way you can win is just by like constantly just trying. É, o top 32, cai ele e o Kaina, enquanto no ano passado caiu no top 5. Best of luck. Like you said, this is going to be a tough match to get yourself situated. Guys, back on over to you. Right. That is O BCX tá crescendo aí. Então, Eles se enfrentaram no top 5 do ano passado, agora no top 32, hein? É impressionante. Por favor, Kaina ganhe. Comentando porque Acho que ele realmente ganha, tem velho. muita gente gigante nessa BCX. É o que tem destacado aí, né, pra gente. Realmente incrível. A gente tá vendo várias partidas que vão acontecer, gente, e esse é só o começo, né? A gente tá vendo muitos grandes jogos aí, bem anteriores ao top 32. E essa run do Stingray é um grande exemplo disso, né? Ele acabou de jogar contra o Boom e vai jogar contra o Kaina agora. Pra chegar no top 32, sabe? Sei lá, doideira. O Wesley não tá jogando e não vai jogar tão cedo, galera. O Wesley vai jogar lá pras 5h30, gente. A pool dele acontece, então... Vamos lá, tem tempo, tem tempo. Olha lá. Kaina na tela. Stingray que a gente acabou de acompanhar. É isso. Pegou o joinha ali com Kaina. Quem ganhou o último BCX? Impala. Impala ainda não jogou, ele tá na Pool C também. O Impala ganhou do ano passado. O Impala também é Mesma um jogador pool. que pode ser Cara, uma a Pool surpresa, C né, tá Mazinho? complicada, hein? Tá A Pool C complicado. tá com vários nomes, cara. Tem Ekno. Muita gente, cara. Muita gente. A Pool C tem o Nise. 3, 2, Sente. brawl. Começando, galera. Kaina Fé e no Stingray. menino Kaina em jogar essa partida contra o Stingray. Um oponente definitivamente formidável, né? Exato. E a partida aí pra entrada no top 32. Enfrentaram o Munir. O Munir que deu 3-1 no Snowy. A gente sabe que o talento do Kaina é muito grande, né? Então pra essa partida a gente poderia ficar bem confiante na habilidade, né, dele. A habilidade técnica do Kaina e o controle e o neutro dele é muito bom. A questão é que o mental do Sting no torneio presencial pode reverter bastante essa partida aqui, né, Mazinho? Estamos falando de uma BCX, palco principal, Stingray. O cara tem uma mentalidade muito fria, muito sólida pra esses momentos. A gente viu, né, acabou de ver, né, um grande exemplo disso no set contra o Boom, uma virada. Exato. Ele perdendo de 2-0 e parecia que não tava nada acontecendo. Tudo bem. Sabia que tinha condições de dar um jeito de virar e virou. Então é isso aí que pode mudar um pouco a nossa noção nesse set aqui, nesse jogo contra o Stingray. Embora o cara tenha definitivamente os resultados todos a favor dele aí nos recentes confrontos, nos recentes jogos aí. É um dos maiores destaques mundiais do momento, né, Mazinho? Ela tá... Tô sentindo o cara mais solto aí depois daquele jogo com Também. Aquele jogo com o Flora tava bem estranho e agora a gente vê o cara um pouco mais leve, parece. Tem a punição com sidelight neutralight muito bem pensada. Eita. É uma punição que era uma altura que ele não tinha um downlight pra conectar. Ele poderia ter sido mais ambicioso com uma signature, mas ele ficou uma punição rápida. Um sidelight neutralight com oponente sem dodge, uma boa conexão. Ótimo GP do Sting agora também, hein? Visão muito boa, mas tá no estoque atrás. Ele aprendeu com o Ventankilo, hein? GPC com ele. É, esse GPzão, né? Aí o cara aprendeu ontem aí vendo o Ventankilo fazer. Não conectava, tava muito coladinho ali pra aquele sidelight. Cara, acabou perdendo um combo valioso sobre o Sting. Agora sim. E a vantagem também é que o Stingray tem duas armas ali de longo alcance, mas que não tem uma hitbox próxima. O perigo é isso aí, ó. A dar um sig. A dar um sig acaba se tornando um perigo pra ele nesse sentido, né? Porque você poderia pensar que o cara tem a vantagem nesse jogo colado, mas o Sting tem esse elemento a mais, né, no personagem que signatures coladas em Spear complementam muito bem o kit. Diferente da partida contra o Flower, que com aquele bow ele ficava estacado e o cara não conseguia fazer nada. É, então, o matchup muda muito, né? Ih, tá finalizado. 1-0, tamo junto. Ali tentou um retorno engenhoso com o Gravity Cancel Sidelight. Pode não parecer, gente, mas o Justiça de Light ele tem uma movimentação bem interessante. É, não é nem F pro Sting. Os caras já estão comemorando. Parece que ele pisa no chão, no ar, 2 vezes. E você faz uma movimentaçãozinha tá assim, lá. meio imprevisível, né? A gente viu o DB utilizando isso. Eu lembro do DB 3-1. quando a gente tava... Estão apostando 3-1? Quando tava treinando. Bora banir, dar o sig do Orion. Bem pouco efetivo. Uma dodge ficasse numa situação de muita vulnerabilidade pro Kaina.
3, 2. Sting joga no mouse. Cara, ele jogava, não tenho certeza se ainda joga. Ainda joga. Mas ele jogou. Ele jogava no mouse sim, gente. Pensa que o Sting Dá pra ver que os braços dele ali na câmera tá um pouco mais afastado. É sinal que ele tá com uma mão no mouse e outra no teclado. Meu Deus, cara, que sequência é essa? Ele tá tipo com o ombro mais pra fora, assim. Mais um, agora vem a punição, né? Pelo menos. Cara, que start, que instinto. Ainda assim, o cara consegue se manter ali bem próximo da construção de dano. Usando aí de todo o poder do Teros pra revidar, mas já vimos uma atitude diferente do Sting. O Sting tá tentando ficar mais no fora do chão. Virada contra o Boom, né, revela que o Sting vai fluir ao longo desse set aí, vai mudar. Vai trazer as diferenças. Oh. Olha essa sequência, olha esse zoneamento. Pressão, né, bem poderosa aí de Orion. No caso, Black Knight. Black Knight de preto. Personagem, essas SIGs aí, cara. Todas as SIGs dele são boas, cara. Ele consegue zonear em cima, embaixo, no largo. Opa, cai, né? Nossa. Ele acabou se complicando um pouco, bota um recover ali. Não consegue acertar um hit decisivo sobre o Sting, hein? Tá com dificuldade. Não. O Sting vai só colocando vantagem. Vou tentar pegar a arma, o cara tá zoneando. Vai colocando dano, mas não consegue o importante que é a finalização. Nossa, se posicionou mal. Já deixa ele no laranja, tá entregou complicando a beirada ali do Kaina. stage pro Stingray. Foi punido por isso. Tá querendo esse Neutral. Nossa, por que ele não... Kaina? Deu Neutral, pelo amor de Deus. Por que ele não fez Endlight ali, velho? Ó, hits que não finalizam. Agora ele tá laranja, velho. Vai ter que farmar muita coisa pra igualar isso aí. Mas pelo menos ele tá com Teros, isso aí é fácil de fazer. Tem punição agora de grátis também. O Sting pode tentar depois Sig, mas também quando ele errar ele vai tomar uma punição. Eita. Nossa, Kaina. Timing ruim ali naquela aterrissagem. Se pega esse Ser, ele morre. Vai contornar muita coisa agora, hein? Indo bem à frente, o cara tentando compensar. Puniu bem. Tentando deixar o dano aí, né, pra... Tá igualando. Tá retornando bem. Bom, mas ele perdeu o estoque. E fez boa parte da vantagem que o Sting construiu. Quase um pouco perigosa do Kaina, não consegue pegar essa aterrissagem. A gente viu o quanto o Sting consegue enrolar o cara nessas horas, né, decisivas. Então. É um momento perigoso. O cara deu 2 trolls, botou um 10. Cara, opa! E um equilíbrio aí nesse estoque final que é valioso. Vai de machado, vai de... Venho do futuro e digo, Kaina ganhou. É, mano, só que o Sting tá começando a se adaptar já. Ele tá... Tá mostrando que não vai ser tão fácil assim. Mas eu entendo. O cara tentando me puxar no downlight. Neutral light. Tava 2-0 pro Boom e ele virou. Bastante, acaba sendo punido. O cara tá conseguindo igualar a troca. Boa punição. Tentou mais um. Kiwi conseguiu um bom espaço ali no stage. Sai de light do Kaina. Consegue esse downlight. O Kaina tá atrás de um dano. Ai. E agora? Meu Deus. Tá esperando. Main Orion. E agora? Meu Deus! Pro, atrapalhou demais. Ai, ai, ai. Muito bom, mas acabou ficando desarmado. Ele vai matar no download Serra. Se liga. Ah! Esperou. 1-1, velho. Ai. Empate, 1-1 no placar. Vai ser uma jornada de jogos difíceis aí, Mazinho. Não tem como ser diferente. Não tem. É um grande jogador que se adapta e sabe usar muito bem. O pessoal tá tendo uma discussão ali no chat sobre usar ou não usar SIG, galera. Tem que usar o que o personagem tem de bom, cara. Se você pode zonear bem com as SIGs, por que você não vai usar? Ainda mais personagens que são criados com uma estrutura voltada para uso intenso de falou os SIG, caras que sabe? fez Você vai o pegar mesmo um Lord com Vrax pra não Qatar. usar nenhuma SIG, um Orion pra não usar nenhuma SIG, joga com outro personagem, cara. A mentalidade tá errada. Tem que pensar o que o personagem agrega, quais são os fatores que o personagem contém no kit dele e torna a gameplay mais interessante. Exatamente. Tem personagens que vai ter que usar mais SIG do que outros. Você vai pegar uma arcade e não vai botar várias down SIGs ali, não vai criar setup, sabe? Só porque, usar SIG é ruim. Bom, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos amadurecer essa mentalidade aí. Não, essa é a mentalidade de Gold. Você fazer um zoneamento, uma pressão e um controle grande com uso mais intenso de SIGs, que use, pô. Faz parte. Como essa Neutral SIG faz uma cobertura
Protege ele e ainda tem chance de colocar dano. Perfeito pra qualquer ocasião. Nossa, será que o Der não pegava ali, velho? Começo de partida fica muito intenso dos dois, velho. Depois vai ficando meio morgado. Porque o Sting começa a ficar muito recuado, voando e tal. Observou, esperou. Aí o Kaina já ficou como? Naquela incerteza. Bom, ele vai ler minha dodge out, né? Ele tá esperando, tá vendo minhas reações. Conseguiu adaptar e depois pegar a dodge in de mix-up do Kaina. E não funcionou bem. Ui! Mas dessa vez, agora tá aí, vem. Bom. Igual mais uma vez. Infelizmente parece que a gente não vai ter nenhuma vantagem aqui confortável, né, pro Kaina, Mazinho. Então, o Kaina hoje tá num dia difícil, hein? Uma partida intensa. Na sequência agora, opa! Eita! Não, meu amigo! É por isso que o menino não larga o Hammer, né? É por isso que ele gosta tanto da arma. Momentos como esse aí. É difícil, né? Mas amassou o Sting, velho. Tirou um estoque limpinho ali. Ai, o Sting tá devolvendo agora. O Sting tá vindo numa sequência muito boa, responsiva. Ai, o Clash! Beleza? Muito bom, nossa. Muito bom. Grande pressão sobre o Sting. Tem o downline C. Tem a confirmação. Novamente, 2-1. agora sim, Kaina 2-1. Exibindo um pouco do melhor da sua gameplay. Caralho. O segundo estoque foi aquela, pelo amor de Deus. É isso. Highlight do torneio até então. O Sting tá suando. Pressão zona de Hammer, uma coisa difícil de fazer, hein? Impressionante. Incrédulo do que acabaram de ver. E o DSE tá acostumado, velho. Só mais uma partida do Kaina. Rapaz. E aí, ó, a galera falou... Bom, hoje já tem bem mais gente acompanhando, né? Até porque... Não. Tem muita gente que ainda não está jogando na Spools também, né? Estão bem divididas as waves, então a gente vai ver galera que não vai jogar agora, mas muita gente acompanhando também. Amanhã vai estar bem cheio, hein, gente? Com a quantidade de pessoas que marcou presença na BCX que a gente viu, né? Pelo número de inscritos, amanhã vai estar muito cheio, cara. Vamos lá. Parece que pelos mesmos picks, né? Pela tela. Olha lá, ali jogando no mouse, ó. Exatamente. E esse mapa é um mapa que o Stingray gosta, né? A gente vê ele jogar bastante aí. Né, esse mapa de plataforma tem uma estrutura aí. Eu odeio esse mapa quando eu tô de Canon. Não dá certo jogar de Canon nesse mapa, velho. Essas plataformas atrapalham muito alguns combos. Você dá um jump there, alguma coisa assim, você acaba em cima da plataforma e o ataque nem pega. Não deixar ele ter tempo de pensar. Nos momentos que o Kaina tá hesitando, tá ficando pra trás, o Stingray vai ganhando espaço. É que ao mesmo tempo é complicado, né, Mazinho? Você achar essa consistência de pressão de Hammer é muito difícil. Esse é um dos motivos pelo qual a gente fala, pô, essa arma é muito boa, mas ela é muito difícil de ser aplicada. E a gente vai vendo o Kaina agora sim brilhar, né? Ele tá favorecendo o Hammer agora. Então, né? Cara, ele tá vindo de uma run complicadíssima, ele é só acabar com esse set. Nossa, aqui é a Rocket o Sting, hein? Nem quis saber de Spear, não tá gostando do matchup. Uma coisa meio Yusa ali, né? Pegou então, a outra arma, tacou fora na mesma hora, esperou spawnar a Rocket. A outra arma cara? só um troll. Não foi esse troll aqui agora então, aí eu já não entendo mais, Mazinho. Baixou o espírito do Snow aí. O Snow que dropou uma arma. Aí não colocou muita vantagem não, hein? Boa entrada. Não tá seguro, apesar de ter tirado essa... Não mesmo, não mesmo. Tá conseguindo bons hits alarmes aí pra dar uma estendida. Lapada. Boa, dodge, punição instantânea. Eu sinto até que o Sting tentou o passinho, mas ele errou um pouco o timing. Quer dar um sig aí decisivo pra confirmação, sempre uma signature de ouro, né, nesse kit aí do Orion, que a gente já tinha comentado anteriormente, e tem história essa signature. Que isso? Olha lá. Pra quem cai, inclusive. Exatamente. Olha aí. Olha 2022 voltando. 2022. São de dano inteira aí, né? 3 down sigs. E se vacilar tem mais, hein? Jogando com o imprevisível agora, né? O Sting, total. Ó, ele queria outra sig, velho. Dar um sig. Quase que a gente vê sair mais uma. Boa ameaçada do Sting. Entrada no stage ali, muito inteligente dele. Ele vai usar dar um sig de novo, ó. Ele sabe que ele precisa se aproximar. Olha lá. Nossa, agora custou o estoque dele. Perfeitamente. O Kaina já manjou.
Espaçamento fino novamente. Vamos ver, hein? Sting na última stock show que pode ser decisivo pro Kaina. Vamos ver. Sting é um cara de reações muito boas nessas horas também. É complicado. Cara, tomou a pontinha desse que é uma arma aí que pode, em um instante, mudar o rumo do jogo. Kaina recua muito bem. Sting não quer arriscar essa side sig de leitura, né? Ele sabe que é muito commit. Por mais que o cara esteja dando essa dodge out, o Sting não se sente confortável com isso. Kaina, boa punição. Meu Deus! Que é isso? Ai, se ele continua essa, velho. Ali não conseguiu conectar o recovery por pouco, mas... A barra do especial não tava cheia. A barra especial não tava cheia. Deu pra ver ali a energia do menino. Vamos lá, bom downlight, Kaina. Controlando bem o Sting com pouca vida nesse final de jogo. Vamos lá, Kaina. Não pode afobar, não pode afobar. Neutral light novamente, tranquilo, vai no controle, vai de pouco em pouco. Tentar pegar a central. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Não tem como! 3-1, taunta. Pode ganhar o tempo que for, a parede tem limite! Os caras dando risada no chat. Tá lá! Que jogo, senhores. Que jogo, que jogo. 3-1, Kaina! Grande vitória! Começou de um jeito ali amarrado esse set que a gente tava nervoso. Tava preocupado. A gente tava o Oz acertou, ele veio do futuro pra falar que o Kaina ganhou. Aí foi tão bom. Depois do Kaina Special naquele segundo jogo, eu fiquei mais tranquilo. Pô, aquela segunda estoque, né? Meu amigo. Que é isso? Que é isso? Highlights, por favor, traga pra gente aquele grandioso momento. Estoque completa aí do Kaina de highlight. Coisa linda, maravilhosa. Bom, né, Mazinho? A gente viu o Kaina bem desconfortável contra o Flower. Começamos vendo o Kaina ainda não no ritmo, né, contra o Sting. Aí, ó. Aí, ó, segundo estoque aí. E ver esse crescimento aí dele foi muito importante pra levantar essa confiança. Eu disse, pô. Vinha ganhando do GC, muito bom. 3-1, vai ser streamado também, né, consequentemente. Vai, no Pro Brawlhalla. Find ganhou? Coisa boa, a gente vai acompanhar. Pode ficar tranquilo. Ganhou, ó, o Find ganhou, Kaina ganhou. Muito brabo, gente. Nossa, se esse recovery dele pega, velho, ia ser uma play. Absurdo esse jogo do Kaina. Brabo demais. Nos faz ficar mais tranquilos aí, que estamos bem encaminhados, bem representados. E o Kaina com essa vitória se classificou aí pro top 32, né? É isso. Os classificados ali são o Godly e o Zen. Nossa, ele jogou muito mais de Hammer que Machado. O Kaina vai enfrentar o Munir. A partida toda. Interessante. Interessante. Pena esse avanço aí bom do Kaina, Mazinho. Confiante. Agora sim eu tô com a confiança. Confesso que no início aí do torneio eu estava preocupado. Foi difícil, né? Foi difícil. Foi difícil ver. Caminho complicado. Cara, quando ele trocou pro Koji, eu falei, perdemos. Mazinho, eu não queria dizer, mas você tirou as palavras da minha boca. Eu fiquei assim, ai não. Porque você perder a confiança do personagem, trocar naquela hora, sabe? Na hora decisiva, cara. É complicado, vai. É uma aposta total ali, é rolar o dado e esperar o que vai acontecer. Deu certo ali no limite contra o Flower e pensar que aquele set contra o Flower deixou a gente muito mais sem jeito do que o set contra o Sting, né? Coisa que eu nunca vou entender ali, mas é isso. Deixa eu procurar o Flower aqui, né? Ver onde o rapaz está. O menino tava impressionante. Doido. Tava. Mazinho, o Sux ali fez uma pergunta. Mazinho, lá dentro do evento, como os jogadores sabem que é a hora deles jogarem? Alguém chama? Tem um telão e aí vai dizendo o horário. Tipo assim, pool A vai começar, por exemplo, 10 horas da manhã. Pool B vai começar meio-dia, entendeu? E aí quando for a hora da pool, assim, vai começar a pool B. Eles vão lá no microfone e falam, jogadores da pool B, se aproximem. Aí quando chegar lá, você vai sendo designado. Ah, eu sou da pool B3. Aí te mando pro lugar, pool B4. É isso, rapaziada. Vamos aproveitar esse pequeno intervalo aqui. A gente volta já já. Se não tiver batida do Fendi rolando, a gente vai estar trazendo pra cá pra vocês também. Rapidinho, que a gente já vem.
É, rapaziada, os BR estão passando o carro. Ainda estão aí de boa jogando e tal. Tudo dando certo. O Kaina só teve uma surpresa ali contra o Flower. Ele quase perdeu. Foi um sufoco. Mas ganhou. E agora contra o Stingray. Primeira partida a gente achou que ia ter dificuldade, mas depois da segunda ele só amassou ele. Com o Hammer, foi farmando muita coisa. Conseguindo muita conexão atrás da outra. Ele tirou um estoque limpo do Sting ali no segundo estoque. Enquanto não inicia, vamos jogar uma partidinha. Online. Vou pegar o balde, velho. Tentou fugir, não deu certo. É isso. Nossa senhora, Hammer. Hammer é quebrado demais, velho. Olha isso que eu fiz, cara. O cara até quitou. Obliteration. Clipado. Morreu? Deu.
Isso aqui nem era pra pegar, mas eu arrisquei porque pegou muito colado ali e tal. Não ia dar pra fazer o ser. Mano, é muito bom isso, velho. Side light, recover não. GP. Ninguém espera isso. Ah, isso aí pegou. Beleza. Tá. Agora ele se matou. Beleza. No problema. 4 minutos ainda pra voltar. Três minutos. Entendi.
Ai, caramba. Vacilei ali. Tô em vantagem ainda. Ai, caramba, eu não acredito que eu caí nisso, velho. Eu caí no mais básico da foice. Morreu. Mounir e Cold Travis tá jogando agora? Chance. Opa, dodge calibrada. Boa esquiva também esse do jogo tá Cold. mais intenso do que eu esperava, hein? Oh, ai, ai, ai. Nossa, não bastou. Nossa! Não foi feito. Ih, E dodge, agora Cold. tá lá! Botou me rala! Perfeito. Caraca, que aperto, hein? Nossa, esse menino é uma criança, aquele né? que o Cold Travis não conseguiu acertar e fez ele perder o jogo foi um exemplo bem interessante da speed do Barraza. É um personagem com menos velocidade que o normal. Se fosse um personagem tipo um Lucien, ele acertava aquele Sadier com certeza. Mundial. Depois o Cold Travis igualou a partida e foi pra aquela decisão ali que não dava pra saber quem ia levar. Vamos lá, será que a partida vai seguir aquele ritmo? O Travis já tá bem mais agressivo, não gostou de ter perdido a primeira partida. Calibrando esse cara a tiro. Já troca pro machado, dá um sig, quase finaliza, mas vai caçando. Tem uma tentativa, foi punido por isso. Um retroverso ali do Mundial. Nossa. Escadinha de der, não conseguiu estender, Mundial. Mas consegue o caminho de volta aí pro stage. Um pouco de dificuldade de finalizar, hein? Tomou uma side 5 agora. Puxado ali. Complicado. Jurava que não ia acertar aquela assim. Ó, e agora o Mundial aproveitando pra estender essa vantagem. Que isso? Jogando fervorosa de Great Sword. Buscando uma leitura, reseta rapidamente Cold, tendo que botar uma dodge atrás da outra ali, meio perdido, hein? Ficou desnorteado nesse jogo contra a Great Sword. É. Tá difícil lidar com essa Great Sword, cara. A gente vê que ele fica mais equilibrado quando o Mundial tá de espada, mas quando ele chegou esse Sword, cara, o Mundial não tá sabendo lidar contra essa arma. Tá lá, de gracinha ali pro Mundial. Bora, Cold vai achando as brechinhas, pega seus blasters. Há um estoque atrás, ele vai ter que fazer um comeback milagroso como ele fez no jogo anterior. Mas não dá pra contar com isso todo jogo. Vai deixando shares, muito bom. Mais um der agora, Cold.
É bem numa construção de dano decente, mas tá muito atrás já nas trocas, né? Então, Nossa. ela tá zoneando muito bem com esse Great Sword. Tá conseguindo evitar o Jace, agora pega mais 2. Acaba desarmado, quando o Travis vai fazendo controle de arma. Tentou assim e acabou sendo punido. Fica desarmado também. A side sig ele acabou com a punição. Esse picolé de volta antes que ele derreta. Vai pra cima e quer o 2-0. Um bom no life do Cold. Mais um pra cima pra confirmar. Já não morre, velho. Que é isso? Estado, né? Última vida. Correr atrás. Muito complicado. Correr bastante. O caminho tá largo. Botar muito dano nesse processo, né? Isso que é o difícil. Colocar um dano de uma estoque inteira sem levar nenhum hit. Nossa. Outro encontrar esse hit final. As strings de Great Sword não tem muito valor, né? Por si só. Então. Vai só no mas ó, o hit que precisava. Mundial abre 2-0 e curtiu ouvir a galera torcendo por ele, hein? É isso. Um sorriso ali de alívio também. Era curte esses jogadores. Esse Mundial eu não conheço. Acabando com desconhecido. Não viu na partida do Flower como é que a galera tava? Então. Ele fazia. Falando em Flower, galera, Flower vai enfrentar o Boom, tá? Na transmissão, possivelmente o próximo jogo. Vai ser uma coisa muito bacana de acompanhar, hein? Torcendo pro Flower. O Flower surpreendeu demais a gente com o amigo dele. Meu amigo, é muita gente, velho, jogando. Muita gente. Ó, boa as brechinhas ali. Pode ser 3-0 agora. Atrás do Cold agora sim. Boa, tudo bem? Pega aqui o combo de aterrissagem. Respondendo aí o dano. Tentou surpreender com o LGP, não foi bem sucedido. O Mundial vai encontrando as punições, hein? Nossa, na pontinha. Que isso. Ele até consegue voltar, mas com muito dano. Great Sword sendo Great Sword. Aí sim. Tá lá. Pegando uma vantagem inicial no jogo que pode ser decisivo pra ele. Um excelentíssimo começo. Opa, vai que pegar isso? Leitura, vai acompanhando. O Cold tá repetitivo nessas esquivas, hein? Não tá conseguindo trabalhar bem, não. É o que eu falo, se você não souber jogar contra Great Sword, né? Não sabe o que fazer, não sabe pra onde esquivar, não sabe o que fazer. É complicado. Tem poucos jogadores que se dedicam a essa arma. Realmente. Não ter experiência. Não aqui na stream da estação, mas aqui na stream da estação todo mundo joga de Great Sword. Você pode botar em qualquer dia da semana, vai adquirir muita experiência contra a arma. A galera tá perdendo aí pros views da estação, mano. Então, aqui todo mundo, literalmente. Pra você colar aqui na stream, jogando contra a gente, E sempre tem requisito regra. é jogar de Great Sword. Você não sabe, você não é bem-vindo. Entendi. 1v1 com os views? Nunca, de preferência nunca. Chamou pro X1 aí, sentiu uma... Tá doido. Nossa, o Crãozinho ali pra pegar aquele recovery de blasters que tem uma animação longa, né? É um ponto de vulnerabilidade que os oponentes podem aproveitar. E o Mundial tem uma excelente visão ali com o troll de espada. Esse moleque não vai dar 3-0 no Cold Travis, né, Eu velho? também não sou bem-vindo não, mano. E nem vem você falar aqui não, parceiro. Porque você joga de maco. Na 2v2 é nossa transmissão, cara. Nada mais consegue ser mais sujo que isso. Eles estavam em busca aí de empatar esse estoque. Entrou ali carregado, abrindo espaço, pega essas blasters. E rala, tentou fazer uma punição ali, mas acabou saindo pior pra ele. Ainda assim, tem a vantagem. Tinha um recovery. E tá lá o Serra do Cold. Sabia que essa BCX tá cheia de prodígio. É muito complicado contra o Mundial. A chance realmente. do 3-0 vai se mostrando cada vez mais real. Nossa, o Luna perdeu. Luna 3-1 perdeu? pro Bunny. Luna? Luna perdeu pro Bunny. Quem é Bunny? Caraca, tá um show de revelações aqui, né? Os underdogs estão passando uma limpa nessa BCX. Ótimo Serra do Mundial. O Troll, pra garantir, ele volta na última dodge, hein? Não conseguiu cobrir, mas tá lá, fazendo a pressão. Mundial vai na busca do 3-0. Ele vai dar 3-0 no Cold. Tá de Great Sword. Ué, ele deu dodge, mas ainda pega, velho. Tá lá. Que arma. Pra confirmar. Pode levantar, acabou. Venceu.
Mas é que ele me ouviu agora, sério? Nossa, não acredito. O moleque tá passando mal. Alguém ajuda ele. O Gold Travis não vai poder mostrar a jaqueta. É isso. Pena que joga de Great Sword, né? Senão eu gostaria mais dele, Mazinho. Então. Mas é isso, né? Tem que começar de algum lugar. Muito bom. É, rapaz, picoletadas poderosas que a gente presenciou aqui, hein? Então, um 3-0 muito imprevisível. Rapaz. A galera na torcida. Pô, coisa bonita. Mazinho, fala pra mim do Ryui. Sabe onde ele tá? Acho que ele não tinha começado, não. Eu tinha visto ele em Ah, é, né? Ele é da... Ele é da C, da C, né? Não, aqui, ó, tá na... Não, tá aqui, na B7. Tava jogando, deixa eu ver. Quem Ryui? B7, Rime ganhou, tá no top 32. Não, parte 2, calma aí. Ah, ele perdeu de 3-2 pro Ubs, pelo que parece. A galera tá comentando ali. É, perdeu 3-2. Nossa, pô, por que não bota uma partidinha do meu mano Rime pra gente assistir, né? O cara viajou do South Shade vai sair dessa BCX sem uma stream, cara. Como é que funciona isso? Ô, BMG, vamos conversar. O cara viajou da Ásia, deu a volta no mundo, 48 horas de voo. Teve o voo cancelado, teve que arrumar outro. Vamos botar uma partida aqui dele. Só tá botando aí os queridinhos da América do Norte que pegou um busão e chegou em Atlanta, pô. Cadê, mano? Meu mano Ryui. O cara que mora ali do lado, pô. Pô. Quero ver a cara dele. É isso. O Ubs, que inclusive vai ser o adversário do Bunny, que venceu o Luna. Mas a Austrália na BCX já teve bastante dos anjos. Ano passado, cara, teve muito. O problema é que não sobrou ninguém, né? Então, no ano passado mais. Destaque. Mas assim, pô, o South Asia nunca tinha rolado, cara. Rolou o Sire só viajando pra competir, mas o Rio e pô. Ai, ai, ai. Pô, ainda tá, mano, impressionante, hein? Mano, pelo amor de Deus. A galera também, eles tinham que pensar melhor isso aqui, Mazinho. Já streamaram 3 sets do Fredazoli. Esse set do Fredazoli aqui contra o Perplexity começou consideravelmente antes desse set aqui de Mundial contra Cody Travis. Antes da entrevista tava rolando esse set já. E tá aqui ainda, cara. Partida com o Fredazoli é uma coisa assim, num ritmo vagaroso também, né? Tá doido, mano. Tem que botar tanta partida assim, aí vai atrasar o torneio, pô. Segundos não, galera. Só mesmo o ringue. Fora isso, só EU, SA e A. É Tilstri, né? É Tilstri. Mas o Ryumi pra mim que era o cara aí, mano. Pra gente ver e destacar de distante. O Ryumi se pá vai jogar com o Luna. Tomara que seja verdade, hein? Porque se isso acontecer... Eu acho que assim, em misericórdia ao Luna, é chance deles quererem botar o Luna numa stream pra ele não deixar de jogar em stream. Entendeu? Não pelo Rio, né? Porque pelo Rio, pelo jeito, não fariam. Mas pelo Luna, talvez o Rio apareceria em stream. Que isso? Que o Luna tá indo tão mal, velho? Mano, eu nem vi o cara. Eu quero ver a cara do cara, Mazinho. Exato, pai. Eu quero saber. Parece, que isso, cara? Eu quero ver a cara do cara. Ou tinha o Mizumi ou o Athena. Então a gente já sabe que esse jogo aí não deve ter atenção nenhuma. Mas ele caindo contra o Una, aí as chances são elevadas. O Bully contra a Flower vai acontecer. A gente vai acompanhar daqui a pouco. Tem também pra acontecer Rage contra a Fiend no Pro Brawlhalla. Tem muita partida boa. É isso, galera. Um pequeno intervalo, a gente volta com um Boom contra Flower aqui na Stream Oficial. Vai ser muito jogão, da hora. Jogão. Não perca. Isso aqui sim vai ser um jogado. Vai ser jogão. Fica por aí que a gente já vem. Ano passado o Luna ganhou quase tudo. Pior que é, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. O que ele tá assim? Esse ano ele jogou bem. Mesmo ele não ganhando, ele jogou bem. Ele foi pras finais, ele foi pras quartas. Ele deu 3-0 em um monte de gente. E assim, velho, pra ele ter um desempenho desse na BCX, tá assim, broxante do lado dele, né, velho? Ele perdeu pra um cara que eu nunca ouvi falar, velho.
E ainda o pessoal vive falando, não, o Luna é um dos favoritos, o Luna é um dos favoritos. Tipo assim, entre o top, vamos assim dizer, top 10. Se colocar, não, se colocar no top 5, 6 mais ou menos, sempre vai ter o nome dele, velho. Bom, consegui o nível 3 já nos rewards. Agora teve um break aqui de 5 minutos. Vamos jogar uma partidinha. Cassidy. Errou. Nossa, não acredito que esse recovery me matou. Ai, não adiantou nada esse dodge. Ai, essa SIG, velho. Não tem como punir? Nossa, eu morri pra isso. Meu jogo travou. Meu jogo travou, mano. Oh, meu Deus. Ainda bem que ele aceitou o rematch, meu jogo travou, cara. Por que ele trocou o pique? Oh, meu Deus. Laureano BH. Oxi, por que não peguei a arma, cara? Meu Deus.
Ai, Sword, então tá. Não tem como lidar com o Sword de Hammer ainda. Ei, dá um sig. Eita, essa dá um sig, velho, é ridícula. Ai, velho. Não usem GC na Edge. Olha só, que sig ridícula. Gente. Ah. O cara usou sig o jogo inteiro, velho. Vou jogar mais uma, não sei se voltou do break já. Mas normalmente quando volta já não vai direto pra partida. Ainda não tá em partida. Oxi, fez a animação que pegou e o barulho, mas não pegou. O BMG, arruma seu jogo. Qatar sendo Qatar também.
Jurava que ele ia vir. Olha lá. O ataque fazendo barulho e não pega. Isso é broxante, velho. Bumi contra Flower agora. Tentar trabalhar o mesmo personagem nas duas modalidades. E realmente, ele fazia isso, né? Eu jogava de Cross no 2v2 e não 1v1. Jogando agora de Chun-Li no 2v2 e não 1v1. Então, interessante. Bumi costuma buscar por picks completos, né? De modo geral. E é por isso também que muitos jogadores às vezes optam só por uma modalidade, não se dedicam tanto a outra. Às vezes até jogam, mas não com dedicação. Exatamente. Opa. Também tem isso. Salve, PP. Porque eles têm que jogar duas modalidades diferentes, né? Com mentalidade diferente. Tudo bem, mano, e você? Diferentes. E acaba que em uma delas você se destaca mais. O Vem Tranquilo, por exemplo, é um jogador que é mais focado no 2v2. Não que ele não joga 1v1, mas ele até comentou, né, que tava treinando mais 2v2. Nossa, o Bumi tá bem categórico aqui, hein, Mazinho? Tá dando espaço pro Flower brincar aqui, não. Que é isso? Mas eu acho que é aquilo que eu comentei sobre a forma que o Kai'Na joga estacado contra o Bow. Acho que foi uma combinação que não fez muito bem pra ele, viu? Em termos de matchup foi bem complicado. O cara tá de Yumiko. Que até acabou mudando seu no final. Bom, ótimo der, Bumi. Mais um. Bom, recovery do Flower. O Bumi ainda vai voltar, mas o GP lá esperando por ele. Excelente confirmação. O Flower vai de Bow. A gente viu bastante controle do Flower com o Bow sobre o Kai'Na. Ele tá aproveitando ali pra ficar próximo dele, fazendo essas sequências aí, colocando muito dano sem parar. Bom, o CR5 caindo, uma vantagem no estoque, mas ó, o Flower vai voltando no jogo. Nossa, eu trouxe ele dá uma viajada. Então. Mas olha como ele vai controlando muito bem. A gameplay de Bow, botou o dano que precisa, trocou pro Hammer, pode conseguir a confirmação. Oh, side light, side sig. Muito interessante. Bora. Ele não deu aquele trabalho pro Kai'Na à toa, tá se adaptando aí. Então, cada jogo é um jogo, galera. Cada adversário, personagem, matchup, estilo de jogo, muita coisa influencia. Nossa, não é porque um jogador é bom contra um que ele vai ser a mesma forma contra o outro. Vou botar um seguinte no chão? Igual, hein? Ainda não. Paciente, Flower, econômico. Entra o Air, vai somando dano no boom e virando. Opa, a leitura agora é muito poderosa. E o Flower é obrigado a gastar recursos. Porra, utilização de recovery exhausted, genial. Fundamental ali pra sobrevivência. Eu faria uma leitura. O jogo agora é totalmente errado, qualquer um dos dois pode levar. Ai, Flower. Bumi tentou a leitura, Flower consegue escapar. Vai colocando mais dano. Ele tá querendo pegar a aterrissagem. Isso. Mais uma vez, esses não prosseguem, hein? Ali, light. É muito perigoso botar uma down sig agora nesse momento, não vale a pena. O Hamster pra na side sig. Nossa, Bumi! Cara, pegou secão, dá um light adiante, impressionante. O que vem no seu guia, estou pensando em comprar. Bom, pra ser mais exato, ele é um guia completo de todas as habilidades que você precisa aprender e, tipo, consequentemente aprimorando no Brawlhalla. Tipo, do começo, meio e fim. Tem a questão da mentalidade e toda a preparação pra você ser um player melhor e ficar evoluindo, mas com uma dependência sua. Tipo, mais voltado para o seu esforço. Você não precisa ficar horas e horas ou dias vendo vídeo, vendo conteúdo. Você vai ter todo o acesso ali do que você precisa no guia. O que é necessário, o porquê que é necessário, a importância das coisas, qual o nome de muita coisa.
Aí você vai acompanhar tanto pelo PC quanto pelo mobile, vai ser uma opção sua, ele vem em PDF. E aí tu vai jogando, vai aplicando todo o conhecimento que eu coloquei lá. Tem a minha história também de como que eu evoluí no Brawlhalla, o que que eu fiz. E eu contei no guia tudo o que eu fiz e também ensinei como que eu fiz isso. E também coloquei principalmente o que eu já trago pro pessoal na mentoria. A importância da noção de jogo, o que que é noção de jogo, o que que você precisa fazer. Porque não é só combo, não é só string que a gente precisa aprender e aprimorar no Brawlhalla. Tipo, isso aí é mecânica. Isso aí é mecânica que a gente vai lá no modo treino e fica praticando. Agora a noção de jogo é experiência e muita coisa que vem com o tempo. E quando você tem acesso ao conteúdo pronto ali, do que você realmente precisa, já facilita todo o seu caminho. Muito mais, porque se eu tivesse acesso a esse guia, a primeira vez que eu peguei platina, eu teria pego diamante muito mais rápido, porque eu passei muito mais tempo preso no platina do que qualquer outro elo. Nossa, sai de si, acaba acertando o throw dos dois. Meu irmão. Perfeito. Não finalizou? Nossa, não creio. Agora vai. A diferença da força do personagem, né? Então. Mas vamos lá, pega seu bowl, Flower. A gente tá tão acostumado com Kaina de Teros aí, né? Então, aí ver esse Hammer com pouca força é estranho mesmo. Caramba, qual a opção do Boom? Nossa, mas o Boom ele tá tentando, velho. O Boom tá tentando, só que assim, ele tá caindo contra uns caras complicado. Caiu contra o Stingray, agora o Flower, que deu trabalho pro Kaina. Até agora sim. Rage ainda não deram nenhum start ali. Mas tá rolando Fiend Rage. Mas tá marcado pra ser transmitido, né, mano? Tá marcado no Pro Brawlhalla. Enquanto não desmarcar, tem marcado XJ com o Jake. Entendi. Esse guia é pra todos os elos. Ele é mais específico pra quem já tiver pelo menos, tipo assim, no prata já. Porque lá no guia não tem combo, não tem assim, faça isso, faça aquilo sobre essa arma, por exemplo. Que eu vejo assim, que quem tá no prata, precisa aprender combo, string, true combo, essas coisas, sig, usar a sig da maneira certa. Pra chegar pelo menos no prata ali perto do gold. Agora se você já tiver no gold, se você tiver no prata, esse guia é perfeito, porque agora você vai aprender true combo string fácil por aí. E noção de jogo, tu vai ter completo ali pra você fazer o que você quiser. E ir melhorando sempre, velho. Você vai saber o que fazer, como se posicionar, como se movimentar, a importância das coisas, como ser um jogador que consegue se adaptar melhor às coisas, como reagir a player spammer, a player passivo, como analisar seu replay, que isso é importante. Eu falei até no vídeo de como chegar no diamante, que mesmo se você for prata, é importante você analisar o replay, e como analisar o replay, eu ensino isso no guia, pra você corrigir você mesmo. E aí você vai evoluir muito mais rápido. Finalizou! Consegue a primeira vitória no set. Impressionante. Bom, a gente já viu quase um retorno no primeiro jogo e agora a vitória empatou no placar. Tá mostrando aí mais jogos acirradíssimos, né? E contra um outro grandíssimo oponente, mas o qual realmente não veio pra brincadeira. Tá impressionante isso aí o Rico. O mais bizarro é nunca ter tido um destaque anterior a esse, né? Não, se eu não me engano ele é Power Rank 68. Ele não tem nenhum top 32 dele. Não tem. Nada. É a primeira vez que ele chega no top 32, esse Flower? Nerfing o Flower? Eu tô falando que é Smurf no corpo dele, mas alguém tá assumindo o controle dele aí também. Não olha, a galera não acreditava. A inteligência artificial, mano, tá sobrepondo o rosto dele. Estão smurfando aí. Mas aí eu vou falar, quem tá jogando de Umiko nesse nível? Então, não tem, não existe. Tem nem como dizer que é fake, mano, que é Smurf. É verdade, não tem nenhuma Yumiko no top 20, sabe? Não tem a confirmação. É um Hammer um pouquinho mais fraquinho. Perfeito. Flower. E controle. E tá sendo bem claro, né, a utilização. É construir dano de bow, finalizar de Hammer. Bem simples e direto. Galera pensando sobre o Impala, a pool do Impala começou agora, então provavelmente a gente não tem nem adversário ainda.
Ó, o Shine comentando, vi uns treinos dele contra o Impala e ele jogou super bem. Eu fiz essa pergunta porque sou prata e pensei que o guia era só pra ranks mais altos. Não, pô, não. Ele é pra todo mundo e assim... Como faz parte, tipo assim, como chegar no diamante, não é pra quem já tá no diamante. Pode ajudar muito bem quem tá ali no diamante ou no nível mais alto. Mas o intuito dele é pra quem tá nos elos mais baixos. Porque vai tirar você do elo baixo pra você ir pro elo maior. Nossa. E tem ainda trouxe pra fazer o retorno. Ele é justamente pra você, no caso, não é pra quem tá nos níveis mais altos. É pra quem tá no prata, no gold, no platina, quem tem dificuldade em alguma coisa, quem já tem, tipo, bastante mecânica e quer mais noção de jogo e, sei lá, já tá no diamante e quer aprimorar, também serve. É perfeito pra isso. Exatamente, ele fala, opa, nos encontramos por aqui. Bom Neutralite pra confirmação, pegou direitinho a entrada. Esse Flower tá dando dificuldade pro Boom, velho. Não sei se ele é favorito não, Shine. Eu acho que o Impala, ele se destacar, não seria tão impressionante quanto já foi, mas ainda assim seria uma surpresa, porque no ano ele ficou... Ele teve a primeira vitória, né? Venceu um torneio LAN lá no início, no DreamHack San Diego, mas depois disso ele ficou bem venceu o DreamHack San Diego? Destaques. Então não dá pra dizer que ele é o favorito não. Então ótimo, durei comprar. Beleza, Pepe. Tem opções de Pix que você pode fazer pela própria Hotmart. Tem cartão de crédito, caso você queira parcelar. Mas por R$24,90, cara, compensa você ir ali fazer o Pix rapidinho. E já tem acesso na hora. Começou aquele primeiro jogo, a massa do Boom, eu falei, ué, o que tá acontecendo? O Flower desabrochou aí ao longo do set. Exatamente. Florescendo a gameplay dele. Olha lá, faz o true, muito bom, bem preparado. Flower deixa um dano valioso sobre o Boom. Nossa, vai! Que vai. isso? Vambora! É 2-1, Flower! 2-1. Impressionante potencial do menino jogando de Yumiko. Tem muita gente nova na BCX, velho. Muita gente nova. Potencializa, não mas... só tá ganhando aí de grandes nomes, quanto um personagem aí que, por muitos, o pior, inclusive, pra mim. Exatamente. Ela tem elementos interessantes, a questão é que ela parece outdated, sinceramente. A Arcadia chegou no jogo pra dizer que a Yumiko é um boneco velho, mal feito, entendeu? Eu sinto que foi isso. Isso que dá uma impressão de que ela não é um personagem ideal, sabe? Que ela tem um caráter que ela não faz bem. Tem outro personagem que faz o que ela faz melhor do que ela faz. Aí, não tem como. Yumiko é muito quebrado, velho. O pessoal só desrespeita muito Yumiko. Em signatures, assim, não tem muito destaque as signatures, né? O destaque era pra ser realmente as down sigs. Os atributos são difíceis para os jogadores jogarem também. A gente tem aquele 4-4-7-7 entre ataque e defesa. Ataque e defesa 4-4-7-7 é Dex Speed. É um personagem high Dex de Hammer. A galera também não tende a gostar muito desses atributos. Ela tem vários motivos para não ser favoritada, Mazinho. Hammer é difícil de jogar, né? Então, assim, soma um efeito mais complexo. A gente vê, comparado com o Hammer do Teros, que não é tão potente, né? A relação que eu tenho, Mazinho, é que assim, Hammer é difícil de jogar. Então a galera, quando botar um downlight de Hammer, a galera quer sentir recompensa. Não quer um personagem que precisa fazer isso muitas vezes. Então, normalmente, os jogadores favoritam os personagens que têm mais força e atributos mais competitivos quando buscam um Hammer. Por isso que a gente vê aí, pô, personagem que nem a Cassie, né, que é tunada de sigs supremas e não é utilizada. É um Hammer também sem tanta força e um personagem com baixa speed. Os atributos foram favoráveis. Mas também é pra equilibrar, né? Porque esse também é coisa muito forte. Em tudo. Nossa, que grande coisa. Isso, o mundo tá segurando muito essa história. A gente tá querendo buscar o quinto jogo. Fechou total aí o jogo do Flower. Oh, muito bom. Então, consegui finalizar, mas bem tarde, já tá laranja. Vai de boa pra buscar essa construção de dano. A gente já viu no primeiro jogo também o Flower voltar muito da vantagem do Boom. Então, acredito que ainda tenha jogo. Tá bom, no do Flower. Não conseguiu aquele siderzinho. Era importante. Voltando na punição do Boom um pouquinho mais pesado. Tá em kill damage já. Agora a gente tá vendo o Boom com uma vantagem bem interessante. Flower não sentiu confiança naquela brecha de punição. Tava um pouco arriscado mesmo. Nossa, que dodge do Boom também. Agora sim, Boom sem dodge. Flower faz uma sequência completa de 3 hits.
Aí, O Boom tá em vantagem ainda. Vai ser franjado agora por esse Neutralite, era muito dano. A movimentação do Flower tá bom, mas tá interessante. Tem um pouco mais de dificuldade agora de encontrar as brechas, né? Que o Boom tá num jogo mais fechado, mas Vamos, tem jogo Boom. pra ele, viu? Tem jogo ainda, tem jogo. Ele vira tranquilo isso aí. Bom, Sadier. Ó, o Boom pegou bastante tempo, voltou. Os últimos recursos que ele dava ali antes de procar o wall sleep. Mas tá conseguindo utilizar bem. Punição muito boa. E olha, eu acho impressionante, né? Uma coisa assim que a gente vê que é perfil do jogador. Você não vai ver o Boom pegar uma punição de sidelight. É sempre dar um light there, sempre deixando um true combo antes. Ele sempre faz o true combo pra buscar as leituras depois. A gente vê, cara, a coisa mais comum de jogador de Gauntlet, se o oponente erra alguma coisa, ele pune no sidelight e não consegue conectar nada depois, sabe? Aí acaba que não tem uma recompensa muito grande. O Boom sempre usa o máximo que ele pode aí dos true combos da Gauntlet. Macau, tô olhando aqui a programação do O jogo dos BR já foi? Vai ser XJ. Bom, o Kaina jogou, ele teve 2 jogos, mas só saiu uma stream. Ele ganhou contra o Stingray. É, Fred Azul é queridinho da stream. Fiend também jogou, mas não teve stream, mas ele ganhou também. Então Kaina e o Fiend ganharam e estão passando aí. Estão jogando de boa. E mais tarde, acho que lá pra 5 e pouco vai ter o Wes. Consegue a vitória. Wes e o Vecina. Vambora. Então tem 2 brasileiros jogando atual nessa pool. Na próxima pool vai ter mais 2 brasileiros. Aí à noite também vai ter mais 2. Apesar de saber que o Boom é um grande destaque mais na 2v2, não é qualquer jogador também. Bracket eliminatória. O cara rezando na arquibancada. Que isso, gente? Os caras estão com muita torcida lá. Que é isso? O saque que começou agora na pool C, tá avançando, venceu o primeiro jogo de 3-0. O Saque começou a jogar também agora, como ele falou. Os outros brasileiros ainda não têm adversário. O Infantil agora vai ter um adversário, Diamante. Loris vai enfrentar o Anotrópolis. Loris vai jogar ainda. As coisas vão acontecendo. E os não tem adversário ainda. Yus tá sem adversário. Vambora. 3, 2, 1, brawl! Começa. Boom e Flower, jogo decisivo. Daqui não passa, Mazinho. Vencer. É isso. Quem é esse Flower? Fica pra trás. Ninguém sabe realmente, mano. Ele apareceu aí do nada, um americano. Toda sua capacidade. Conseguiu aí. Tá no mesmo nível do Boom. Tá no mesmo nível do Boom, é. E ele deu uma dificuldade muito grande pro Kaina também. Ele quase ganhou do Kaina. Ele começa agressivando, mas o Flower responde. Último sidelight, As muito flechadinhas bom, grande destacadas punição. aí. Boa aí, complicando a vida do Boom. Flower trabalhando muito bem, Boom conseguiu posicionar melhor com o Neutral Light. Tá buscando as leituras, tentando acompanhar a Flower. Tem a sequência completa, excelente trabalho. Eita. Nossa, cara. Será que era isso que ele tava tentando fazer toda vez? E ele não tava conseguindo deslizar? Acho que não, porque parecia estar largando cedo mesmo, Mazinho, sei lá. Agora tava estranho. E faria mais sentido ser assim, né? Aí eu posso ver um sentido. Nossa, e o Mico cobre uma área muito grande. Né, essa aí, mas... Então. Nossa, meu amigo. Preciso. Excelente. E o Flower, gente, pra quem tá se perguntando, não tem nenhuma, é 0 earnings, nunca pegou um top 32 na vida. Power Rank 68 da América do Norte. 100% underdog. 100% underdog. Dando dificuldade pro Boom. Nossa, tomou uma das bolinhas. Boom, grande fast fall. Teve a visão agora de como jogar contra Hammer, hein? Mas olha a pressão, olha como o Flower vem. Opa. Tomou. Nossa, dá um sting, ela tem tudo. Isso aí que é cassinar também, hein? Então. Acho que é a primeira vez que o Boom usou Down Sig, né? Essa Down Sig, ela só existe no contexto cassinada, Mazinho. Ela só existe. De todas as Sigs no Shang que são absolutamente poderosas, essa é a full cassinada, mano. Se pegar, pegou. Se não pegar, ferrou. É assim, essa Sig. Na busca. Colocando mais dano.
paciente, o Boom consegue uma boa posição. Electrolyte. Power vai na busca ali dessa finalização. Uma vantagem muito valiosa contra o Boom. Troca pro Hammer na hora da confirmação, né? O Hammer pode facilitar o processo. Buscando um derzinho, o Boom já se ligou, né? Nesses pulos do Flower. E agora sim, Meu amigo. Confirmação. Vantagem tá interessante. Vambora. Vamos lá, último estoque do Boom. Aí depender a permanência dele no torneio e segurar esse estoque. Excelente, Flower vai conectando bem os hits. Cancelou. Antes das bolinhas se formarem. Não conseguiu punição, tá dando um vacilo. Excelente. E o Boom tá aproveitando cada um deles. Conseguindo fazer as leituras aéreas muito bem. Flower ficou um pouco distante para conseguir uma punição sobre o Boom. Vai ter que jogar agora na construção de dano com esse Hammer. Mas ele tem mais toque a mais, né? Troca pro Bow agora, momento valioso. Dá um heavy do Boom, muito bom. Acabei de comprar o Guia. Padrão da Yumiko. Parabéns, muito completo. Agora é só treinar. Favorita da Yumiko. Vamos lá. Agora é só treinar, ô Pepe. Tu tem acesso ao Guia já, né? Então assim, dá uma conferida, principalmente nas coisas que você ainda tem dificuldade. Como você tá no prata, eu recomendo você pegar um personagem principal, pelo menos 2 ou 3 que você goste, não precisa ficar preso em um só. Aprende true combo, aprende string, read, um pouquinho só, não precisa se esforçar, aprender tudo. O Flower ganhou do Boom, mano, nossa. Mas assim, cara, continua aprendendo sobre os personagens que você gosta, em si os ataques, a arma e tudo mais, e vai mesclando com o Guia, porque aí tu vai ganhar muita noção de jogo, você vai ir aplicando melhor, você vai se desenvolver e evoluir como um player de alto nível. E aí a base disso é você dominar o personagem que você tá usando, beleza? Então é isso, mano, agora boa escalada aí pra você e boas partidas. 3x2 do Caio, hein, Mazinho? Não. O cara tá brabo mesmo. Pra vocês verem quando eu falo que... Meu Deus do céu. Oxe, ela tá falando ali com ele. Ai, não, eu não quero perder isso, moça. Pera. Ai, dá um segundo. I talked to you how Boomy was playing. I just put it into the game. I was focused. You know, I felt like I wasn't even here. Like, it felt like I was, like, inside the game. It felt like I was Yumiko, you know, sidelighting and singing and stuff like that. I played really well. I was really focused. I mean, there's ice in your veins. You just took out a massive Nossa, competitor in this tournament. Now you continue through on your run. Looking forward to the next match. Is this a performance you think you're going to be able to now repeat? Well, I don't know if you saw, but I almost did this against Kaina, who's seeded to play second in this tournament on Pro Brawlhalla, last stock red 3-2. And I wasn't able to close out against him, but I was against Boomia. I think moving forward, if I'm this focused, if I'm this locked in, I think I could, definitely, for sure. Production's telling me that you're going to have to play Snowy next. Not right now, just in your next match. And if you were able to Ele precisa respirar pra jogar, calma aí, pô. From last year. So Caramba, o saque deu 3-0. What would go through your head if that's somehow what happens? I mean, let's go, probably, I don't know, like, wow. I might have lied to you, it might be your next match. Alright, that's fine. It's okay. Okay, that means we're gonna let you go reset a little bit before you get into yet another banger of a match. Guys, I'm gonna send it back on over to you at the desk for now. That was incredible. Mas o menino também só teve pedrada na van dele. Só. Quase cai na Boom e agora Snow. Tá louco, tá louco. Coitado, tá cansado aí de sentar a pedrada no caminho. Realmente, Mazinho, mas tá tendo resultados incríveis, 5 partidas, o cara tá exausto, filho. Contra o Boom. Evidentemente, o jogo do Fardazoli contra o X-Jake isso tá só começando, Mazinho. Então, esse aí vai durar, hein? Caraca, ainda mais Azuri contra o Fardazoli, mano. Tu se prepare, esse aqui vai ser... Esse Flor joga muito, tenho medo. Calma aí, pô. Depois ainda tem a partida do Sandstorm contra a Fake. Aí sim chegamos na partida. É a primeira vez que ele chega no top 32 e ele ganhou do Moomin e ele se sentiu assim. Então ele já demonstra que ele não tá preparado. Ele é muito bom, mas ele não tá preparado. Mas da hora, hein? Tá sendo sabe, ele vai enfrentar alguém do mesmo nível que o Boom de novo e ele vai estar muito mais, tipo, exausto, mais cansado. Ele comemorou bastante e teve que ir pra 5 partidas pra ele ganhar do Boom. Se ele pegar
sei lá, ele disse o Elpo, cara, ele respondeu Luna, assim, mano, nem sei, tava tão Magdi. focado no jogo, tava sentindo que eu era o mico, entendeu? Eu dava o sério, eu dava neutral sig, dava... Ele vai falou assim, cair contra o Snowy agora, e então a gente vai ver a prova aí. Eu quase fiz isso contra o Kaina, lá no Brawlhalla, e realmente, no início da transmissão no Brawlhalla, foi 3-2 Kaina, assim, no último hit, um troço bizarro. Ele quase ganhou do Kaina. E ele falou que vai continuar. Ganhou do Boom no quinto jogo, e agora vai vem e é isso. jogar contra o Snowy, então aí vai ser mais uma pedra. Da hora demais. Vamos BR então no 2v2? Eu só não sei do que o Snowy tá jogando. Mas... Provavelmente algum personagem machado. Ah, tá jogando de Asuri? No momento estão invictos no V1. Mas eles ficaram em quinto lugar. 2 duplas brasileiras em quinto lugar. O Snowy tá na Moonlit. Gabriel, o cara começou a jogar em primeira pessoa ali, mano, de Yumiko. Viveu e Yumiko. Viveu e Yumiko. E é aquilo que o Massinho comentou, né? Esse é o tipo de personagem que o cara que joga com ele, mano, é porque ele é muito bem, é porque ele gosta muito do personagem. Essa é a única o cara pegar Yumiko, ele tem que ter vontade mesmo de jogar com o personagem. Qualquer coisa assim em relação à competitividade, metagame, etc. Ele não jogaria de Yumiko, sabe? Ele não tem um motivo pra jogar de Yumiko, a não ser ele gosta bastante desse personagem e talvez do que a gameplay desse personagem cria na partida, né? Porque ela tem uma gameplay única, isso é um fato. E quando a gente fala de tier list, de personagem mais forte, personagem mais fraco, a gente nunca ignora... E o Yumiko fica lá embaixo. O simples fato de que qualquer personagem pode se destacar no jogo. A gente não fala, tipo, esse personagem é ruim no sentido de, pô, não tem como vencer com esse personagem. Não. O Brawlhalla é legal porque todos os personagens podem realmente ter um grande impacto no jogo, na mão da pessoa certa. Ouvi, gente, Rio tá falando do campeonato. E o Miko no personagem. E o Miko num torneio assim é diferencial. Um vacilo velho, porque visto partida do Rio. Eu nem sei como é que pessoal, Rio, tipo, além de desrespeitar muito ela, ninguém quer jogar com ela, sabe? O pessoal não sente interesse em jogar com ela. Casa, não sei quem é, mano. Lawrence 3-0 Antrópolis. Lawrence tá jogando já? É triste. Mas acontece. Tava na esperança ali de ele se encontrar com o Luna ali pra transmitirem, mas acabou caindo antes. Gente, existe algum pro player de Nix? Acho que assim, é uma viagem meio too much pra ele, hein? Se ele já não ia na BCX, só foi. Eu acho que pro Brasil é mais difícil, sendo bem sincero. Ai, meu Deus. Se bem que não, né? Acho que é o mesmo hemisfério, pelo menos, né? Southeast, mas é tão bizarro quanto. É louco, a viagem do outro lado do mundo, cara. Pô, se o Nish tiver uma pessoa do Southeast no carretada, rapaziada. Eu só não sei quem é o Rinway, velho. Estão falando bastante dele. Eu não sei quem é ele. Vou ficar muito feliz. Tu sabe, ó, quem é esse tal de Rinway? Então, oi. 48 horas de voo pra ele chegar não. na BCX. Nossa, o Fora vai jogar outra seguida. Tá normal aqui. Boa. Pô, mas a entrevistadora falou que não era agora, vai ser agora. Então... Sandstorm jogou um campeonato com o Nix e ganhou. Assim, faz um tempo já. Faz bastante tempo esse campeonato. Agora tá lá ele. Agora mesmo então. Vamos lá. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Flower vai ter 3 partidas em stream e o Rinway nenhuma. Aí toda hora tem gente falando do Rinway. Quem é ele, velho? Coincidentemente, ambos jogam de boa. Ou se ele não tivesse sido lançado pra bracket eliminatória pelo cara no início do torneio, esse cara pode estar dando muito trabalho na Winners, mazinho. Com certeza.